off right, and trainers were definitely looking to lead off on their right foot to try and secure their spot into day 2. And talking about a couple of the players that we got to see, why not? Let's talk about Elite Texture at first, and just the fact that overall in general, the amount of top trainers that were being able to use Ogerpon and all these top Pokemons to great effects, because oh my goodness, it was fantastic. Yeah, you know, Ogerpon is one of the Pokemon that was introduced in the Teal Mask DLC. It is brand new to Regulation E, and it's interesting because it has 4 different forms, and Riley picked the Hearthflame form, which when terastallized you get an attack boost, and it means these Ivy Cudgels not only are a fire type attack, but also they just do so much damage, and there's a increased chance for a critical hit as well. So it's one of those Pokemon that I think a lot of people had their eyes on coming into this tournament, and especially with the Hearthflame mask, knowing that you get that attack boost, as offensive Pokemon, especially like the Ogerpon, do very well. É, tá tendo Sírio, né? Saudades. Saudades de comer pato. Output so much damage that it basically took out a Hisui and Gudra in one hit. That is something that not many Pokemon can say that they can 15-15, Jonathan. and just speaks volumes to the Suave. overall Importante que tu offensive começou power that 13-2. Hearthflame Ogerpon brings to the table. Pode ter te atrapalhado um pouquinho, né? Tu ficou meio bad ontem e tal. That was hitting, he was going up against Lola Ninetales and this Aurora Veil in the screens, and still the damage output that we were able to see capable of was insane. So definitely using one of the best Pokemon that we have out there right now to be making his way into day 2. And if we're talking about great players, well, Tem um Switch sendo jogado ali. Como é que ele tá sendo jogado? Ó, atrás dela. You know who he is. So being able to see another run with a game that was good as gold, I mean, classic. Yeah, I think a lot of trainers recognized that Golden Go had a bit of a unique opportunity coming into this tournament. We saw James use it to great success. And what was super interesting about James's Golden Go in particular was its use of Nasty Plot, I believe 2 turns in a row for Game 1 and Game 2, getting all the way up to +4 special attack, and then using that super powerful Shadow Ball and make it rain for such big damage. Well, one of the things about that matchup in particular is that James had a very good matchup into Carl's team. There weren't too many threats on Carl's team that would be able to get a one-hit knockout onto the Golden Go, so he felt really safe and very confident to just let the Golden Go sit on the field and try to get those special attack boosts. All in the time, yes, dealing some major one-hit KOs, and we got to see plenty of that animation during that match. I feel like too with the Golden Go, it's interesting because it's obviously this big bad Pokemon. It was the 1000th Pokemon, and it's been something that's been around since the beginning of Scarlet and Violet, that's been seen on and off usage. Of course, then when Fluttermane was introduced, kind of competing with that for the Ghost type, but É o Mimikyu jogando ali. Eles podem ter botado um vídeo pra rodar ali. I think it's because Golden Go is a bit bulkier compared to Fluttermane. Yes, people are running Fluttermane with more bulk, but at the end of the day, Golden Go type. Mandou mensagem no Discord, eu não vi. And then also being able to consistently nasty plot against Vou dar uma olhada lá. Trick Room team where you're slower, where you're gonna have E aí, those Penobre. turns where your opponent may anticipate a protect. Não, eu já terminei ontem o torneio. Fiquei acho que 25/20. Eu fiquei jogando outro de madrugada, vendo vídeo e tal. Deixa eu terminar logo. Eu achei meio cansativo ontem. Ter que ver o torneio e jogar ao mesmo tempo. Mas foi o que eu falei pra vocês. A Kitakami Prologue era Nihilable, Komou e Okidog. E o Saluna, né? Não fugia muito disso. Creio que os melhores times devem ter jogado em cima disso aí. Claro, sem deixar o Gepon se nichar de lado. E aí, Bruno. E aí, Arthur. Tu apagou? Poxa, não precisava apagar. Caught everybody's eye since his great debut last year, though, and was able to make his way through our day 1 of competition was Justin Tang. A little bit. Nossa, esse turno aqui, se ele dá Protect ontem, né? Foi um jogão esse aí também. Tem uma Illumise que passou, tá? Tem uma Illumise no dia 2. Tem um Tyranitar e tem uma Illumise. O resto é tudo
É o que a gente já esperava, né? Landros, Iron Reigns. For sure, but Justin just showing, consistency is consistent for a reason, running Iron Hands, Heatran, Rillaboom, and that Hearthflame Ogrepon. All of those were on the top 12 usage graphic from yesterday to great success. So, I think that it goes to show that he's here, he's trying to find that consistency and find those wins, and definitely one of the more emotive players for sure. He really is, but that's what makes watching his matches even more exciting. Yeah. And I love when players give us a little bit of that personality when they know that they've had a big moment, a big survival. They're getting a critical knockout at the right time. It makes everybody so much more hype. But with Justin in particular as well, he's the type of player that has been hungry ever since those first wins. There aren't many players that can say that not only did they win one regional in their first season, but then they won 2. And Justin has been so consistently good that he's not happy with a 6-3. He's not happy not making cut. And that's the type of drive and passion that you can expect out of a top trainer like Justin. Well, especially too in the match. São amigos compartilhando o time. A little bit sad. Vocês compartilham o time, mas às vezes treinam junto, ou então... É óbvio, tipo... Os times sólidos, assim, começo de meta, eles são óbvios. Os times nos outros regionais, aí não vai ser tão óbvio, assim. Aí já vai aparecer uma coisa ou outra. Mas não fugindo tanto, assim, do que é meta, né? People that are like, hey, wait a second, they're looking to have now that Cinderella run. They're looking to get that big achievement that we'll then be able to recognize and call back to going forward. Yeah, the name that jumps out to me, right, from this part of the list at least, as this Sorriso everybody who qualified, is Justin Knox. We saw him on stream yesterday, and he did o Jeremy passou 9-0, cara. A gente assistiu o game dele aqui, né? Ele passou 9-0. O cara tá bravo. Find its place in the metagame, as that was one of those more unexpected Pokemon coming into the tournament that it's great to see have a breakout moment. How is Okidogi a good boy? O Xilianteng sempre indo longe, né, cara? Muito bravo. Acho que vão pegar o top ali, né? Talvez. Ou ele pega o pessoal de baixo, não sei. There is a big debate there, that is for sure. But what's little less of the debate is the skill of the other trainers that have been able to make their way into day 2 here. So we're definitely going to be able to have some vai ter um Zen contra o Pouchu ali. These people are looking at the 7-2, so this is the run of people that definitely need to be winning out to try and make their way into top 8. Yeah, a couple other names that jump out on this list are Michael Ahrens. You have Leonard Kraft III. He's really known for understanding a lot of the core mechanics. O Carson, eu acho que é ele que tá com a Illumise. O Carson contra o Jared ali. Ele tá com o Illumise. Pior que ela é interessante mesmo, cara. Eu lembro que no meu vídeo eu até citei o Fake Tears, mas não tava lembrando disso. Tipo, isso é super forte no Regulation Way. Eu não tava com isso na cabeça, que eu tava pensando só no Kitakami, né? Ela no Kitakami, no caso. Mas Fake Tears com Flutterman é super forte. The Wind, Fake Tears, né? Yeah, well, this is definitely a great list of trainers, but only one of them will be able to have their name next to Riley's when we're looking back at any regional champions. He was the first one. O primeiro campeão do Mundial do ano que vem já foi o Riley, né? Lembrando que quando é campeão já recebe convite direto pro Mundial. Cara, olha só de regional que eles vão ter, gente. Caramba, vocês contaram ali, acho que são o quê? Dá uns quantos regionais ali? Deixa eu contar. Pera lá. A gente vai ter 5, eu acho, sei lá. Ainda aumenta pra 300 a nossa pontuação aí, né? É sacanagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, né? Então 12. Eles vão ter 12 regionais, mais o IC, né?
A gente teve um agora, vai ter o IC. Ah, fora os Premier Challenges, que ele tem bastante lá também. Mas tá crescendo aqui no Brasil, vai ter o de Curitiba agora, né? Vão ter 2 torneios em Curitiba, na real. Teve o regional e vão ter mais 2 agora. You know, looking through the teams that made day 2 of the competition, Hearthflame is still the #1 in usage, so shout outs to that. That's approximately in order. Eu tô dando wave também. But then it's followed by Wellspring and Cornerstone, and for Cornerstone there were only 12 people running it yesterday to compete. 5 e aí, of those Bruno? 12 made it onto day 2. That is the highest success rate. If you look at, you know, percentage teams. O ruim desse regional é depois do almoço que dá um soninho. Se tiver regional, não vamos almoçar. I sadly didn't put it on this caster prediction graphic because I made these choices before. Aí tá cheio de King Gaming. Tem muito King Gaming. E eu sempre falei pra vocês aqui, cara, King Gaming é um erro ficar de fora, bicho. Esse bicho, esse Pokémon é muito bom. Ainda tem pouco Worry Moon, né? Mas acho que o Worry Moon cresce ainda nos outros regionais. É difícil regional logo assim no começo de meta, o pessoal inventar muito, é muito arriscado. Nem sempre a pessoa treinou tanto assim pra... The most unlikely of places, but I love that. And the regionals, the best type of reunion. Yeah, with the first partner hat, Charmander right there. Retorno do rei. I love seeing how friends will travel to these events together, regardless if it's all the way to Yokohama for the World. Só que eu acho que agora ele era Fire ou Flying, né? Desses dois. Regional, or maybe even just down the street for a local. You know, the friendships that you make at these events. Não, eu já tô com cafezinho aqui. It is absolutely amazing. Another reason why people should be coming out here. É que tá um climinha de chuva também. The boys got day 2. So proud of the bestie. Congratulations on that too. That seems like one of the photos that you would take with the Essa foto aí. in Scarlet and Violet. O moleque tá chapadão, né? Chapadão de Pokémon. But congratulations, because making day 2, fantastic accomplishment here. It really is. This has been a very stacked tournament. I think one of Acabei the de other unique almoçar. pieces of this one, and we talked about that already, but it's a brand new regulation and format. This is not a format that players have had a long time to be able to work with either. So you're coming in with something that's very fresh, and we've seen so many different archetypes on stream. I can't imagine what everyone else was facing in their Swiss round. O Dilek aparece mais? Não, acho difícil. O Dilek talvez seja um pouco melhor com o lendário restrito. Esses meta aí é complicado. Mas acho que nem lá ele vai ficar bom, não. E não foi pelo nerf dele, é que só... É que os novos Pokés não dá espaço pra ele. Né? Kicking off your first stream match. Yeah, and bringing your APOM there as a little bit of support as well. It's always nice to see what plushies trainers bring to support them. I love seeing a little bit. Mas ele não é ruim, tipo, dá pra usar assim. But at the same time, sometimes you just gotta go with your favorites. Some wise Pokemon trainer said that at one point. I forget who. Yeah, now going on into our next post here. Had the chance to meet James Beck. It was a great time at Pokemon Regional. Of course, Beck being one of those trainers that we highlighted. I mean, fantastic. You got to stop him while in the middle of his winning there for half a second. And maybe that's the picture with our regional champion. Who knows? It very well could be. So a great investment for sure. E aí, Leandro? Also a really great way to celebrate James's success over the years as the content that he makes. Bichinho de pelúcia. Figurehead in the community. Vai vender no IC, né? 100%. No IC vai ter as lojas. The next post, I mean, we're talking about those partner Pokemon. If you want to see a Pokemon plushie you bring along with you, if you're using it, well, why don't we look at the Bug Bros over here, because that is 1, 2, 3, 4, 5 Illumise on screen. And Rose, I know that you hate the pronunciation, but like at the same time, it was one that I don't have every 1,000 Pokemon pronunciation memorized. That was one I did have to look up coming into the event, and I never thought I would have to look it up at any point. To be honest with you, so when I was younger, I could not pronounce a lot of Pokemon names. I don't know how I chose Illumise correctly, but I did say it that way. I have proof, and it kind of terrifies me because it's one of those ones that's definitely more difficult. Yeah. Great tweet, by the way, from yours truly. So. Shameless self-plug. Where's the Trabalho da faculdade, rushou. Where's the club, though? Hey,
okay. Wait a minute. They're at home watching on. I can't bring them all. That is a very expensive flight. Primeira vez viajando para o regional. Okay, we have to be giving kudos to Catherine. First time traveling to a regional and first time going positive. Woo! Fantastic. Because it can be scary too if it's your first regional, new regulation. Those nerves are very, very real. So being able to go positive, that's a great goal. Não tá muito confiante com esse novo regulamento, mas I usually tell new trainers, you know, your first goal is to finish playing all day because está feliz em participar. Certo. Importante é participar. And then going positive is an incredible accomplishment on top of that. So congratulations to Catherine, and hopefully this isn't your last event. You know, hopefully you keep coming to compete more and more. Tava sem chover aí, que milagre. Exactly. Next time is day 2, then it's top 8, then it's winning. You know, that's the natural progression of things. Just went out. It's How easy. long that takes is a different story, but yes, that is the natural order. Yes, but of course, if you want to see talvez eu vá final do ano aí pra Belém, talvez. Meus pais estão querendo que eu vá dar uma volta aí. We would love to know who you're cheering on, what Pokemon you're cheering for, or if you're here at the venue, how your experience has been going. And of course, falaram que vão ajudar na passagem. Aí dá. Go back and watch it on YouTube/Pokemon. But guys, I think it's about way we get started with our day 2 of competition here, huh? Let's go. Yeah, let's do it. It's great. I'm so excited for the competition that we have coming up ahead of us. And to be taking you through that, we have two of our very best casters here. É o Clivo, talvez precisava ter mais speed. Kick off our day. Thank you very much, Sierra, Rosemary, dá pra usar o Cliva, mas aqui o golpe dele ainda erra ainda. Coverage of the Peoria Regional Championships. And Scott, we started the day with 41 trainers remaining. By the end of it, we're going to have one person walking away as Peoria Regional Champion. Should be exciting to see who it is, you know, and I guess we're kind of narrowing the field down, working our way to those 8 trainers. We'll move on to the single elimination stage of the tournament. I think things have gotten very tense quickly here. It seems like most of the favorites in the tournament have picked up that dangerous 3rd loss already, so not eliminated yet, but definitely can't lose any more games. So should be fun to see how things play out. I think we could see some new names in the top cut. I think it could be a really fun one. You know, a nice way to kick off a new regulation, maybe crowning some new heroes. Yeah, for sure. I mean, we had Giovanni get his first win on stream yesterday, right? Hopefully, maybe that could be the theme this weekend of new faces coming in and performing well on stream. But for anyone wondering how it's going to work out today, we're going to have our round 13 match, then 2 round 14 matches, which we're going to need your help on later. And then we will get into those top cut matches, what we always love to see in VGC. But if you're wondering how we really operate things around these parts, we have a little fun format video for you here, so please enjoy. This 2024 Regional Championships event will be showcasing exciting Pokemon VG matches all weekend. Trainers from around the globe are here to compete for over $125,000 in cash prizes, travel awards, and championship Tá jogando Horas for Worlds 2024 in Honolulu, Hawaii. This tournament is a por uma run rápida. trainers off in Swiss rounds. Cara, eu gosto da Beautifly, tá? Em Horas, sem meme. Ela aprende golpe muito forte, muito cedo. Com Iverdance e tal. Faz a borboletinha. O Mega Camerupt é legal no final também. E o Swampert. Esses 3 aí. O resto põe o que tu quiser. Mas esses 3 eu acho que fica bom já teu time. Mas a borboletinha vai te surpreender. É só tu setar com o Iverdance no começo e swipar com ela. E aí, Jezavati? Scott, it's going to be an exciting day here in Peoria as you kind of alluded to some of the que usar a borboleta no lugar do torneio? Como assim? Even if they do win out, it could be a little scary, a little hectic on if they actually make it into the top cut depending. Ah, eu tô respondendo o Arthur ali, tá jogando Omega Ruby. A campanha, né, não é competitivo.
Ah, você tá falando aí no mais? Ah, pode crer. Porque ela tem fake tears, ele não tem fake tears. Ela funciona de outra forma. Ela tem anchor, fake tears e tal. O torneio dele, ele não é bem um suporte assim, né? É um suporte ofensivo, né? Ela é mais suporte de fato. Ano que vem pretende ir pro Japão trabalhar? Ô Bruno, se tu for pro Japão, cara, fala comigo, velho, pra ver se tu consegue naquelas lojas lá de comprar jogos antigos. Nossa, velho, meu sonho é ter alguém lá no Japão. Eu tenho um amigo lá no Japão, mas eu perdi o contato com ele, cara. Eu tenho 2 amigos que moram lá, mas eu não acho eles. Eu acho que eles não usam mais rede social e tal. Eu queria alguém com contato lá pra poder ir nessas lojas de games antigos assim e comprar uns jogos lá. Que tipo um jogo aqui que tu compra R$500, tu consegue comprar lá bem conservado e tal, bacana, por uns 120, 200 por aí. Ainda não é tão barato, mas é mais barato. É, Taunt é o Volbeat que tem, né? É a versão masculina. Acho que é por isso que algumas pessoas usam o Volbeat, pelo Taunt. E aí eles... Tem que fazer a camisa do canal. Se um dia o canal crescer, talvez eu faça uma lojinha aí. Não, esse torneio aqui é normal, é Regulation Way. Carson still is rocking that cute little bug that can click tailwind. Yeah, I mean, I think he picked E aí, up another Danilo? loss to Justin Tang, apparently the slayer of Let me say slayer. Yeah, that's tough because I wonder how much practice he had. Pode crer, Bruno. Eu queria comprar as fitas em japonês também. So did he just accidentally have a good matchup into it, you know? Yeah, because I think he mentioned in his interview with us here, right, that he like sort of deliberately not. É o que eu sempre falo, o pessoal fala hoje de tradução e tal, pô. A vez que eu joguei Pokémon foi em japonês, pô. Eu só decorava assim, ah, esse ataque não dá dano, esse aqui dá dano, então vou ficar clicando esse daqui. Cara, eu lembro... Eu tava conversando um dia desse com um amigo meu, amigo de infância, né? E... o nome dele é Igor. Ele tava me mandando, ele falou, cara, eu fui ver esses canais agora do YouTube aí. Pô, eles falam muito mal de Pokémon, cara, e é meio chato eles falando e tal. Aí eu fiquei conversando com eles sobre isso e tal. Aí a gente entrou nesse assunto, né, que o pessoal fica criticando também que não tem tradução e tal. E, como eu sempre falo aqui, concordo que tenha que ter, mas... Eu lembrei, eu e ele, a gente lembrou quando a gente era moleque, assim, a gente zerando Silent Hill 2. E a gente não sabia quase nada de inglês, pô. Cara, a gente pegava o dicionário, velho. A gente pegava o dicionário, traduzia palavra por palavra, a gente conseguiu zerar Silent Hill 2 assim, velho. Porque o Silent Hill 2 tu tem que entender o que tá lendo ali, porque tem vários puzzles que tu tem que interpretar e tal. Cara, foi muito legal, eu lembro disso até hoje, assim, foi muito legal. Era férias escolares, né? A gente passou uma semana inteira, assim, traduzindo as coisas, tentando descobrir os puzzles. Tipo, acho que falta mais isso das pessoas também. Às vezes é interessante tu se prender em algo ali. Detetive em japonês. Teve um Gundam Wing de Super Nintendo que eu zerei em japonês. Que ele não lançou pra cá, que é muito bom, inclusive. Procure que vocês vão gostar, velho. Eu acho que só tem um. Só existe um jogo. Among Trick Room users, it's definitely one of the more like defensively oriented, since it's not fully evolved. It can hold that Eviolite item. It's like really difficult to knock out. A little different look for this sort of team than we typically see. Chiyu, I think, is pretty cool. Black jogou em japonês, vazou antes. The speeds of this team a little wonky. You know, it's gonna be tricky to play, but
A gente se virava, cara. Cara, e pior que o Silent Hill 2... O 1 é muito da hora também, mas o 2... Eu não sei se isso também marcou muito pra mim. Mas o 2 eu acho muito especial, cara. Porque a história dele é muito... Como eu posso dizer? É que a história dele, obviamente, é triste. É meio cabulosa, cabreira e tal. Mas ela passa uma mensagem bonita, entendeu? Eu não sei se eu posso contar que é um jogo antigo, mas é um super spoiler. Eu prefiro que a pessoa jogue entendendo a história, mesmo que jogue traduzido. A história é muito boa, cara. É muito boa. O Silent Hill 2 é uma história assim que tu vai ficar... Tu vai refletir no final, tu vai dizer, caramba, cara, pode crer, velho. E a música, tema da Laura, né? Da personagem. É uma das músicas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Procurem, Laura Theme, né? Escreve lá Theme, né? Theme. Laura Silent Hill 2. Vocês vão passar o dia inteiro escutando essa música. E ele passa uma mensagem assim bem reflexiva, cara. Silent Hill 2. Fica realmente pensando assim, pô, velho, pode crer. Mas não vou falar aqui pra não... De repente alguém não teve a experiência ali. Acho que eu vou até rejogar, cara, e eu gravo um vídeo lá pro canal 2. O meu canal de game, eu acho que eu vou fazer mais vídeo... Tipo, eu vou zerar o jogo e fazer vídeo contando a minha experiência, porque realmente gravar gameplay é um pouco pesado pro pessoal acompanhar, né? Eu tava sentindo isso, mas os vídeos que eu fiz lá conversando sobre os jogos que eu zero e tal, eu vi que o pessoal gostou mais, consegue assistir mais também. Deu vontade de rejogar esse jogo. Normal ou Risui? Acho que o Risui ainda tem mais espaço ainda. O Regulation E é o Regulation D, gente, só que com o Gerpon. Um pouco mais pra frente vão aparecer os outros pokers. A própria Ursaluna Blood Moon é interessante também. A Ursaluna normal ainda é boa também. Ó, o time do Leonardo, eu diria que ele é uma futura adaptação já. Ele já tem ali um Trick Room Setter bem consistente, né, que é o dos Clops. Mas é uma mistura, ó, não fica muito separado, muito distante. Tipo, competitivamente as pessoas vão enjoar desse meta, tá? Até quem é pro player hardcore e que tipo, só quer saber de ganhar e tal, ele vai enjoar, cara, que ninguém gosta de ficar usando a mesma coisa sempre. E a gente vai ter esse meta até em janeiro, né? Então... Você tem... É que assim, você tem a opção. Você tem a opção de ser feliz nesse meta, mesmo que perdendo, talvez, porque você vai ter mais opções de pokés pra usar. E alguns pokés antigos ficam melhores agora, como o Excalibur, o Orimun e tal. Isso é legal. Ou você vai naquilo que é mais certeiro, mas aí você vai fazer isso até em janeiro, cara. Vai ter que ter um psicológico forte. Eu atualmente escolhi me divertir. Porque eu acho que foi mal planejado esse meta agora, porque a outra parte da DLC que vai movimentar mesmo o competitivo. Esse aqui é o Ogerpon que entrou, né? Mas ó, interessante aqui os dois times. A gente pegou uma partida interessante, pelo menos. Eles escolheram bem. Pelo menos pra transmissão, pensando em transmissão, né? Tipo, a Nahilapel com Rillaboom e Dusclops Ogerpon já foi diferente. O Regulation E é um Regulation C, só que com mais opções. Esse é o resumo. Apesar de que a gente não gostou muito do Regulation C, mas eu acho que ele foi melhor que o D ainda, cara. Se a gente for parar pra pensar, o Regulation C foi melhor que o D. Em questão de opções, né? Olha que legal, ele deu U-turn no próprio Nahilapel. Já bufa o Rage Fist, né? Mas ele vai dar bulk up ou ele já vai bater direto aqui? Porque bater no dos Clops é meio bad.
Ele vai dar pen split depois. Que ainda é bet, né? O pen split dele deixa o Pokémon sem vida. É, bulk up, imaginei. Gifted he is, and that's one bulk up setup at this point, raising the attack and defense by one stage. O Parker tá engraçado ali na câmera. Achei engraçada a reação dele. Tomou um Willow Wisp. Boa play do Leonardo ali, não só clicou o Trick Room aqui. E ele ainda tem um fake out ainda. Pra agora da Trick Room. Mas esse burn foi bem importante, mas o Annihilate ainda consegue jogar aqui. Tipo, ele tá com 100 de base power, bulk up e tal. Então mesmo com burn ele consegue bater um pouquinho. Ainda mais agora. Porque tipo, se ele dá mais um U-turn no Annihilate, 150 de base power com stab, já vai ficar 225, a metade disso. 112, né? Porque não pode ser 3, né? Que fica 0,5 e tal. 112 de base power é bem ok ainda pro ataque que ele tá agora. I really like that positioning by both sides so far. Leonard getting that burn off immediately on Annihilate, having to control that a little bit better, trying to avoid a situation where he could have Trick Room, but he had, Ogerpon out there, so he couldn't really immediately take O problema é que esse bicho vai queimar o time dele inteiro. Eu teve uma gameplay sua e o seu Gengar tomou dano de Hyper Voice, eu não entendi. A ability da nova Oxaluna. Canine Degrade. Well, if you terrestrialize into a normal type, I think this was something when the original Blood Moon Ursaluna, or excuse me, regular Ursaluna was brought in Regulation D. Terra Normal, you lose that ground typing, no longer weak to water, no longer weak to a potential grassy glide. Ah, então é alpha dele? Tem como pegar o Arcanine Rissu em alpha? Não achei no Legends ainda. Acho que eu vou fazer uma live caçando alguns alphas no Legends pra jogar, botar no jogo, mas Pokémon são muito pequenininhos. Tá aí uma ideia de live. Bulk up is definitely starting to add up on this Annihilate. That is the third bulk up, so pretty much any physical attack is going to do nothing. Unfortunately for Parker, e tipo, na minha opinião, ele tá jogando até certo com a Annihilate, tá? Ele tem que buffar muito mesmo aqui. O problema é que o Saluna bate special, né? A Annihilate tem, geralmente ele é max ou quase max especial defensivo. Geralmente ele é mais assim. Vamos ver. E eu acho que vem um Drain Punch aí. Drain Punch com 112 de base power, porque ele vai tomar o terceiro hit só. Dropping its ground typing, just mono, normal now, and having the additional same type attack bonus to its normal attacks like its o alpha dele é só Mass Outbreak? Quando aparece aquele negócio lá? Ah, é um Alpha Growlithe no caso. Meu Deus! Olha que 7 P pega, cara. Olha que absurdo, velho. Weakness Policy ainda. O pior que ele setou direitinho, pô, a estratégia dele. Ele preparou todo o terreno pra dar Trick Room e botar o Saluna pra bater. Tá vendo? É um PPG de responsabilidade, pô. É um PPG inteligente. Aí vai resetar o fake out. Não. Porque não acabou o trick ainda, pensei que ele ia resetar o fake out.
Leonard's really positioned himself nicely here. You see another advantage of a Dusclops with that self-target there. Not just that it's bulkier, but also one of the slowest Trick Room users and able to naturally learn a fighting type attack. So, e agora o que ele faz? O Arcanine talvez tanque ainda. See, the hover there, by the way, 2 more returns of Trick Room remaining. And that's what I was going to say is one of the things that Parker can maybe try to play. Nossa, mas ele tem Blood Moon, né? Ele vai ter que tentar o segundo Protect. E conseguiu, o cara é bom. Vocês viram que eu tentei dar 60 vezes ontem Double Protect e não dava, né? Criativo esse Dusclops de Brick Break, pô. Ele tira paredes, ativou aqui no spoiler, dá o Saluna. Bem legal. Ah, ele errou, velho. Esse miss foi bad. Esse miss foi bad. Super bad. Nossa, mas ele precisava desse dano? Acho que ele podia dar um dano menor. Ah, acabou o trick, eu acho, né? Ainda tem mais um turno. Arcanine switching out of battle, perhaps allowing it to reset and intimidate on the back Pokemon later in the battle. Caramba, isso foi muito bad. Que ele mataria com priority depois, né? Tentaria, pelo menos. Não, ainda tem mais um turno ainda. Ainda tem mais um turno. E aí é GG. Ou não. Falei, a Annihilator geralmente é max especial defensivo. E é assim que build um Annihilator, tá? Pelo amor de Deus, cara. Pega uns Annihilator max speed, max ataque. Tá de zoeira, velho. A speed tudo bem, tá? Dá pra botar um pouco e tal. Mas olha o porquê que o pessoal faz ele defensivo. Que é um Pokémon de setupar e ganhar o jogo. E principalmente destacar o Rage Fist, ó. Porque se ele der um Rage Fist agora, não sei se o Dusclops tanca, não. E agora ele tem um Fake Out, né? Então o Saluna não vai poder punir aqui. I'll be curious to see, one of the downsides of attacking Annihilate with that last turn, you're going to further increase the damage of the Rage Fist. So, will Dusclops be able to survive this turn? It doesn't have to worry about being faked out. Será que ele vai arriscar esse Protect da Saluna? Acho que ele podia arriscar e dar o U-Turn no Annihilator e dar o Rage Fist. Não é fácil fazer essa play, mas porque o Saluna pode não proteger, entendeu? Vamos ver. Cara, que play! Cara, esse cara é muito bom, velho. Não, a partida tá maravilhosa. Pera, mas ele não bateu? O que ele fez? Ou ele bateu no Protect? Eu não vi. Eu não vi o que o Annihilator fez, mas essa play foi sensacional, porque ele tá mais lento que o Saluna agora. Cara, sensacional, velho. Sensacional. Ainda boostou o Rage Fist ainda. Que partidaça, cara. Porque o Leonardo jogou demais até agora. Só que essa play que ele fez agora é incrível. Incrível. Mas será que ele tá mais lento do que ela mesmo? Bora ver. Não é muito difícil, mas ele vai ter que ser Min Speed na Annihilator. Min Speed sem ser IV, saca? Tipo, 110 de Speed dá pra passar. É, passa. Se ele for 110 ou 112 de Speed, passa. O Saluna. Não, não passa, porque não é a metade que ele perde, né? Ele não vai ficar paralisado. Não, acho que ela bate primeiro ainda, With the weakness policy just making it incredibly effective. At least assuming Arcanine is a rock type, so it's not going to do too much damage there. É, a ideia é ele levar o Arcanine e recuperar o Fake Out aqui. E ele sabe que o crítico foi bad, porque se o Arcanine cair... Oh, mas aí aquele turno que ele deu o U-Turn, ele podia ter dado já um Drum Beat, né? Valeu, Jonathan. Eu não vi o que ele fez no turno ali. Por que ele não deu Rage Fist no Dusclops? Acho que o Dusclops caía, pô. Esse crítico aí foi bom e invertido, né? Porque a ideia era que o Arcanine caísse mesmo. Porque é assim, gente, se ele levar o Saluna aqui, acabou o jogo. O Annihilator vai sweepar geral.
Mesmo se for 3v1, ele sweep pra geral. Bem, tem que arriscar mais o Drum Beat. Em vez de dar fake out. É arriscado, mas ele precisa pescar um choke aqui. Ele tem que pescar um choke. Ó a carinha dele. Ó a carinha que ele fez. Será que vem um Drum Beat? Nossa. Se vier o Drum Beat, acabou. Porque na relay não toma fake out. Cara, que sensacional, velho. Adorei essa partida, mano. É isso que o povo quer ver, pô. Um jogo inteligente. Cara, isso aqui entra em jogadas sensacionais de VGC, mas dos dois lados, saca? Os dois lados estão fazendo plays incríveis. Os dois estão 10-2, né? Estão bem no torneio. Yeah, but great job by Leonard keeping. It's such a valuable threat on the field, right? You see Blood Moon Ursaluna in team preview. Okay, I have to take care of this. And it has o problema é um follow me agora, né? Turn one, you know, so he's been able to or since the volt switch, I should say, from Iron Hands initially. So. Que o Dream Punch vai ter que curar muito aqui. Não sei se ele sobrevive, não. Blood Moon Ursaluna into Ogrepon's direction. Grassy God thanks to the burn. I mean, that's basically nothing, especially since Nossa, ele ainda é mais rápido. Caramba, ele ainda é mais rápido. Ou seja, mais lento. É min speed mesmo, é IV0 essa Ursaluna. Mas é que assim, gente, mesmo com IV0, a speed dela é 59. É mais ainda, é 61, se eu não me engano. É 61 a min speed da Ursaluna, com IV0. Ele perdeu a metade da speed, tá com quanto de speed, velho? Porque na relay tá 110. Então, por exemplo, até 115, ele seria mais lento. Né? Caramba. E aí, Jordas? Nice, man. Ele tá com uma speedzinha meio alta com a Nahilay, pô. Deve tá com uns 124, 128. Não é não. Deixa eu pegar aqui o showdown. Ela tem 52 de base speed, então fica... A padrão dela é 72, né? E a min fica 61, eu acho. Deixa eu ver aqui. Pera lá. Ursaluna. Tem a nature negativa, né? Deixa eu ver aqui. Tô esquecendo da nature negativa. Vou botar um quiet. Não, é menos mesmo, é 51. É 51 que fica. O Anahilep teria que ser min speed mesmo. Teria que ser 110 pra passar. É 51 que bate, com a nature negativa, né? Ou seja, essa Ursaluna toma full play. Não tão forte, porque se for min no ataque também. Pode ser que não seja V0 na speed, pode ser que... Mas ainda assim é difícil passar. 49 é quem tem 50 de base speed. 49 é Iron Hands, King Gambit e tal. Pegou uma com 0 em ataque de speed também. VGC threat, and here's that volt switch into Ursaluna, presumably Dusclops clicking Trick Room as well.
Yeah, I think that's everything Leonard wanted there. You get to see the power of the bulk that this Dusclops has. É que aqui eu acho que ele já podia ir se preparando, né? Já podia ir... Lembrando que ele errou um head smash, né? Na verdade... podia ter dado um Fire Blitz também, né? Porque ele chegou a dar um Drain Punch na Ursaluna, pô. Então ele ter dado aquele miss no head smash acabou custando muito, mas... Ele podia ter dado um Fly Blitz, né? This time actually threatening some damage, but doesn't have to use those weak attacking stats that Dusclops is stuck with. And there's actually merit to both those decisions between Pain Split or, self-activating the weakness policy, because something might switch in at full HP, and since you're so low, that Pain Split would just be so valuable. But Parker switches to Sui and Arcanine out of the field. In comes Rillaboom, setting up the grassy terrain. But it's time for Leonard to Terra normal and use that weakness policy boost thanks to the Brick Break. This is going to be a bunch of damage in the Rillaboom. Like we saw last game that if it's a Hyper Voice, it's not going to be enough. But hesitou umas 3 horas pra pegar. Eu ainda não peguei na minha segunda conta, né? Posso fazer isso. Mas eu não gosto de jogar min speed, porque o Trick Room passa, cara. É que o Leonardo jogou super bem. Ele não deu Trick Room no começo do jogo. Ele deu Trick Room no terceiro turno, no terceiro round. E aí deu mais tempo dele clicar, entendeu? Agora ele já jogou mais diretão, por exemplo. Então aqui já não é mais tão difícil o Parker conseguir estaliar esse Trick Room. Então eu não gosto de ser tão min assim, porque quando acaba Trick Room eu gosto de ser mais rápido que Iron Hands e que alguns outros Pokés, saca? Mas é que o time do Leonardo é full Trick Room. Eu não gosto de time full Trick Room, entendeu? Não é que é ruim, eu só não gosto. Se entrar o Arcanine é bom aqui. É. Definitely saving that for later. Arcanine at least getting a solid intimidate off onto the Iron Hands. Boa play dele. So it's going to do less damage. E aí ele predicou esse Protect? Ele tem que predicar esses Protect. Grassy Glide in grassy terrain, hardly doing enough damage to Iron Hands. Yeah, I mean, some nice damage there, but I think that's sort of the struggle with this matchup so far, right? Is like Leonard made a very safe play and air quotes got punished for it, but did he though? Tava atrasado? Yeah, he has the fake out threat. He's threatening a bunch of damage to these Pokemon too. I think even intimidated, Iron Hands is easily going to put this Arcanine in range of a Hyper Voice. So Leonard once again not going to have to try to commit with the Blood Moon, threatening a knockout in both slots. I just don't know what his opponent has that he can safely switch in here and eat that Hyper Voice. So that just kind of winding up in a situation where again, everything in the team is kind of too weak to really. E agora? Yeah, and especially if something was a really strong normal. Tinha a pressão de Drain Punch aqui, né? Mas ele ainda botou de novo. Ele vai sacar o Iron Bundle. Blood Moon Ursaluna's ability actually able to hit those ghost types. So, Grassy Glide into Ursaluna, not enough damage. Interessante esse dano que ele deu ali. Ou ele é Sash? Não, ele não é Sash. Eu pensei que ia entrar o Arcanine. Ah, o Arcanine já tava em campo. Iron Hands is helping. Yeah, Iron Hands drain punching the air, punches in the air, they're not gonna land on. Ou talvez ele fez isso, como ele deu Double Intimidate, ou ele vai tentar tancar o Drain Punch e matar o Ursaluna. Tancar o Hyper Voice e Drain Punch. Difícil, né? Tipo, o time do Parker é super bom, mas ele só não tem matchup pra lidar com o time Full Trick Room, velho. Ele não tem matchup pra isso. Ele tinha que ter jogado igual ele jogou no jogo passado mesmo. Setar o Annihilation pra sempre e tentar não errar o Head Smash de novo. Ele foi tentar mudar ali, mas não adiantou. A Pokemon that you bring in the back in most games. I feel like a lot of times the mind games that revolve around Annihilate it is a lead Pokemon that you want to get as many of those base power increases on its Rage Fist as you can, and as many bulk ups. So by waiting so long into the match here, you're really setting yourself on the back foot because Annihilate has not even started to set up yet. Yeah, it's a tricky spot here, right? Where
I think Parker's really going to have to make some plays. The Rage Fist is never going to look. Bom, o Leonardo vai ter que não proteger aqui pro Parker virar. É, isso deu F-Power. Ele precisa de um crítico agora. Não. Nem crítico acho que ele caía. GG. No boost to its bulk up on Annihilates. And Twisted Dimensions will return to normal, but now that just means Ogerpon is faster. Yeah, I mean, and either attack or just go for the follow me and allow Blood Moon Ursaluna to finish this one out. Arcanine was holding that choice band, so there's really nothing you could do. By the time I had to switch out into battle here, I guess it's over. Annihilate flexing with the bulk up here, but oh no, I don't think that's gonna do it. Hey, you gotta respect it. Raise your defense against. Ele ativou o Weakness Policy? Acho que sim, né? Então já era. Blood Moon, the best animation in the game. Adios, Annihilate. That's a one-hit KO. Não, ele só não tinha matchup pra lidar com o Trick Room. Ele até tinha umas plays ali pra Rillaboom funcionar e tal, mas não era só isso, né? Precisa de mais coisas. Faltou um Corviknight. Então, Unaware. Maclofable Unaware teria destruído ali. E tipo, ele não tem paredes, ele não tem Friend Guard também. Tipo, ele trouxe a Annihilate sem paredes e sem Friend Guard, entendeu? O Annihilate com o Masu-Hold do lado ali teria sido bem diferente. Time de Chernobyl. Eu gostei, achei inteligente, porque o Saluna é bem bulk. E Brick Break é bem criativo, né? Porque tu ativa o Weakness Policy dela, mas tu tira a parede também. Então, tipo, se ele tivesse paredes, ele ia poder quebrar com Brick Break. Mas só pra vocês verem por que Flundermane é muito usada, gente. A Flundermane é só clicar nesse dois Clops aí. Que ele não ia poder dar fake out. E aí, Ivan, salve. Blood Moon and Ursaluna looked really good there. I think we were kind of talking a little bit in the pre-show yesterday, how impactful will this Pokemon be? I was pretty impressed. E só pra vocês verem o que eu falei, cara, eu realmente prefiro Hyper Voice nela do que Blood Moon. Só que dá pra jogar de Blood Moon, Earth Power e Hyper Voice, né, com Protect. Agora só, por exemplo, Calm Mind, Blood Moon, Earth Power, eu acho troll. Que não é difícil prender esse Blood Moon. Like close-ups of Annihilate, and it was just really funny seeing like the Annihilate versus Annihilate, and obviously Leonard having experience using this setup Pokemon that has really fallen off in usage as the regulations have progressed. Yeah, I mean, Annihilate's really cool, right? I mean, he didn't really get to do anything this set, unfortunately. I guess it did pick up the one knockout on Dusclops a little bit too late, but I'd be excited to see how it does in a more standard matchup. I think it's pretty clear that a lot of the more common teams would struggle with it a little bit. Faltou uns hard predict dele também, né? Porque ele tava dando Volt Switch com Iron Hands. Faltou ele começar, tipo, Arcanine e o próprio Iron Bando que ele começou ali. E dar um Hydro Pump no slot do Iron Hands, entendeu? Faltou um pouco disso, um hard predict. E aí, Abacate. Tenso, bom dia. Showing that Dusclops it's doing the same job it did in Sword and Shield. There's no Dynamax to Rhyperior next to it anymore. Now you got the Blood Moon, Ursaluna, but I might have to go back to the drawing board. Gabby and I like to build Trick Room teams together, and eu vou fazer o Iron Hands Weakness Policy Bulldozer. We're thinking of Assault Vest and Life Orb and maybe Silk Scarf, things like that. So I think might have opened my Blood Moon eyes to this new strategy. Yeah, I have to try it out myself. I've been playing with Oranguru a little bit, and that's been fun. But I think this to me feels like a much stronger version of a team, especially because I think Dusclop is much, as we saw in Game 2, I think it's a little more self-sufficient in its setup, right? There aren't a whole lot of Pokemon in the format that can, safely pick up that knockout. And I assume that's some of why Leonard has the two Pokemon we did not see there to help deal with combinations of Pokemon that can actually knock Dusclops out, and even the Ogerpon, right? You've got to be very careful with how you play against that. You kind of want to
strand Ogerpon and Dusclops out in the field together during the trick room, where if you just let Ogerpon internet tá horrorosa. away some attacks, get knocked out, and get the free Ursaluna switch Internet in, do that's Brasil. like an express ticket to losing the game. Yeah, for sure. But internet we are brasileira. actually going to take a break. We'll have our interview with Leonard when we come back. It will be at the desk here. So we're going to hop out for a second so we can see what Leonard's thoughts are. We're going to be right back with our winner interview with Leonard Kraft III. So don't go anywhere. 私の名前は木村翔平です。東京 Ó o 出身で campeão. す。 Partida dos Spore. Quem dava mais Spore. Cara, tem que aprender com os japoneses, cara. Ficar rezando pra dar crítico. Tem que torcer, pô. O jogo tem que ter torcida. かなり厳しい状態になっていたんですけど、パオジアンのつらら落としに助けられて1戦目を取ることができて、2戦目は想定していた対戦内容だったので、その想定していた通りにことが進んで、勝利を収めることができて嬉しかったです。相手のパーティーのリキキリンとウーラオスをどのように倒すか A chave para derrotar meu oponente それらに対抗 foi するために tirar テ a ラス Florigiraf タイプ com を a 変 Shifu 更したモロバレルがe da Terasto com a 考 Moon. え臨みました。 Tem que prestar atenção no que ele tá explicando. なんだろう、 É a aula do campeão mundial. ことも大事ですが、その対戦相手がいること Pra vocês verem que não tem que dar, não tem que ter medo de dar Teraston em suporte. だったりコミュニケーション Suporte pode ganhar o jogo. が僕の中では一番、このゲームの大切なところだと思っています。次の大会 Japoneses も ali ensandecidos. 参加して、もう一度2度目の、ワールドチャンピオンを目指して頑張ります。Nose Pass Shine. Deixa eu ver aqui o Nose Pass. Bora analisá-lo. Analisá-lo. Narigão Pass. Não, mas calma. Vamos ver primeiro ele. De Violite. Pô, 30 de... Esse HP aqui fica um pouco bad. Esse aí tem pen split, pelo menos. E tem o Wide Guard, Body Press. Vai precisar de um coverage pra metal, né? Pode ser Protect, mas pode ser Helping Hand, esse último golpe aqui. Pô, mas interessante, olha. Hello everyone, I am back here with Mas o ataque dele é horrível, the winner of a round 13 here on stream for our post-match interview. Mas uma defesa bem alta. Botar aqui pelo menos 200, né, pra pegar 300. Um pouquinho de ataque. Que vai ficar 165 de especial defesa e 300 de defesa física. Vai bater Body Press com 300 de dano. O HP dele é muito ruim, velho. Mas ele tem Sturdy, né? Pelo menos isso. Agora bora ver o Probo Pass. Mas ele tem o Wide Guard, ok, né? It's comparable to Hyper Beam, but its downside is really not so much of a downside. It's very easy to play around. Just clicking another attack, or maybe even clicking Protect if you need to use Blood Moon again. There actually was a situation in that isso aqui num time de areia pode ser interessante. Blood Moon is being able to bolster it even further with the weakness policy just means that Pokemon like Fluttermane will just go down in a single attack to a Trick Roomzinho ali com Life Orb. Hyper Voice, and it just makes it very, very difficult to stop once it gets going.
Ele aprende aquele golpe lá de pedra que bufa. Eu esqueci, Meteor Beam, eu acho, né? Ele não aprende Meteor Beam. Ele tem Gravity, é interessante também. Ah, mas dá pra usar esse poke. Dá pra usar, olha. Porque olha aqui, ó. Olha como vai ficar legal. Cadê? Cadê? Flash Cannon. Flash Cannon, Power Jam. Tipo, antes de eu botar o Power Jam, ó, ele tem Thunderbolt. Isso é bom. Power Jam e um Protectzão. Um time de Trick Tyrant tá aí, ó. Dá até pra usar o Saluna também. Um time de Trick Tyrant dá pra fazer, pô. Ele vai botar pressão em Flutterman, porque, tipo, esse especial ataque não é muito alto. Só que com Life Orb mais Shift Force, Sand Force no caso, né? Que aumenta dano de poder metal também. Ele vai ficar com 110 de stab. 50 mais 60, 110. Então isso daqui vai ser 168 de base power. Dobrando pelo super efetivo, derruba uma Flutterman, talvez, hein? Não sei se chega a derrubar, mas tá um dano bem alto. Power Jam vai buffar também, né? Ele aprende um Earth Power? Aprende. Aprende Earth Power. Então, ao invés do Thunderbolt, pode ser o Earth Power. É que tu vai ter que dar Earth Power. Como é que tu vai bater? Power Jam bate no Ogepon, né? Não, pode ser. Pode ser o Earth Power aqui. Bem simplão mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Abrir o cálculo. Tá aparecendo na tela pra vocês? Tá. Upper? Aceita um Upper Shine? Vou botar aqui o Probo Bass. Agora o HP dele já é legal para as defesas que ele tem. Ele já tem um HP legal. E uma boa speed pra Trick Room. E ele min speed passa o Saluna, ó. Se a gente botar IV0 aqui. Ou um IV mais... não precisa nem ser 0, ó. Deixa eu ver quanto precisa. Ela bateu 52, né? O Saluna Blood Moon. A outra, o Saluna, bate 49. Então pelo menos uns 8 aqui. Não, 7. 6. 5. Tem que ser pelo menos 5 aqui. Bora ver se ele derruba uma Fludder aqui. Eu tenho um set de Fludder Bulk, eu acho. Deixa eu ver. Caramba, olha isso. Sem um Sandstorm ele tá dando isso de dano. E é uma Fludderzinha bulk que tem aqui, ó. Deixa eu fazer uma Fludder bem bulk, tipo, com um 5-7 assim de HP. Mais um pontinho de especial defesa, que nem mudou nada. Ó, ele quase derruba, né? Se eu botar o Sandstorm, bora ver. Ele pode derrubar. Então a Flutterman só vai tancar esse Flash Cannon dele se for muito defensiva mesmo. Muito HP. Porque aquela spread de 145 de HP não tanca. Pode tancar na real, né? É o roll. Interessante, hein? Interessante. E olha que eu tô calculando uma das maiores especial defesa do jogo. Pra mim é o potencial desse Pokémon. É o potencial dele. E aí... ele vai ter que ser Terrafly, né? Então, esse Earth Power pode ser um Terra Blast também. Que aí tu precisa tancar... É porque ele não perde pra Grace, né? Só precisa tancar água. Água e lutador. Flying deixa neutra a água e ele tanca lutador. Ok. Acho que Flying é bem neutro.
Yeah, so again, the pressure's on you guys. We had a lot of great choices this round. If it's, again, if we get a bunch of 2 games, bichinho bate forte, cara. Se tivesse um pouquinho mais de especial ataque, né? Mas com essa, ele tem defesas muito grandes, cara. Ah, lembrando que se tu tiver no Sandstorm, tem aquela vidinha, né? Caso tu não mate ele, tu pega uma bad roll, ele pode morrer pro Sandstorm, né? Que dá 6% de dano, né? Então tu só não mata uma Fludder Super Book em um turno, assim, se tu der min roll mesmo. Porque ainda tem um dano do Sandstorm. Ó, vocês entendem como tem Pokémon que é fortinho, mas tem Pokémon que nem precisa de tudo isso pra ser forte, né? Mas funciona. Dá pra usar. O negócio é tentar extrair o máximo do Pokémon, né? Olha como ficou o top de hoje. King Gambit ali, ó, no talo. King Gambit way moving up the usage stats between days. I think that to me was the clear answer. And yeah, I mean, Wellspring Ogerpon also surpassing its fire-type brethren. The ratio of usage is basically reversed in day 1, so I think it looks even more staggering than it really is because. Acho que só ele tem esse tipo, né? Pedra e metal. Acho que só ele tem esse tipo. É um tipo legal. Não toma super efetivo de fogo, não toma super efetivo de metal, não toma super efetivo de que mais? De grama. Ele só pede pra água e vezes 4 pra ground, né? E lutador. Aqui tem 2 vezes 4, lutador e ground, mas ele tem bastante neutralidade e até resistência também. I didn't do a whole lot in that matchup. It's not like the key attacker the way that the fire type Ogerpon normally is, but it just helps close out games. It just has some unique traits, and if it needs to attack, it can, right? Ele tanca basicamente todos os Ogerpon, né? Só o de água aqui não. Mas a defesa dele é bem alta, pô. Não é fácil derrubar com um hit ou Global Pass, não. Só se for vezes 4, né? Você acha que o Among Us perdeu o seu posto de Grass Type mais relevante em VGC? Não. O Pokémon mais usado de grama a gente tá vendo na tela. Desde quando ele lançou, ele é um dos mais usados. O Among Us ainda estava sendo disputado ali com ele. Mas o Rillaboom, a tendência é que o Rillaboom fique mais. O Ogerpon na real, né? Não é nem Sinistchar, é o Ogerpon vai ser de grama mais usado assim. Mas a Among Us não perde espaço não, ainda é bom ainda. Ele dá uma quedinha, saca? Ele dá uma queda, mas não é que ele é ruim. É que ele vai ser um pouco mais específico agora, entendeu? Ele vai ser um Pokémon mais específico. O problema do Among Us é que o Ogerpon pode aprender Follow Me. Mas a Among Us tem... Ele pressiona o Terastal dos Ogerpon. Ele... Terafire nele vai ficar ok ainda, pra lidar com os Ogerpon. Os Teras em Pokémon lento agora é fogo, viu, galera? Não é mais água e nem Grass, agora é fogo. Porque dá pra tancar um pouco mais o Landorus do que o Ogerpon, por incrível que pareça. Com Iron Hands, por exemplo. Tem o Terra Fada também. Fada é ótimo. Timpal deu uma queda, ele não sumiu, que ele tem bastante ainda, mas ele deu uma quedinha. É que esse top aqui é do Top Cut. Não é de todo o torneio. De todo o torneio que a gente viu ontem, tinha o Timpal, tinha os poucos que a gente já conhece. O de hoje é o do top 32, né? Não sei se é top 32, acho que é top 32. Agora é o top 16, ó. E o Chilean Tang tá passando, olha. Que ele é um dos meus players prediletos, assim, que eu gosto de assistir. Né? Desde quando ele ganhou aquele regional lá, o cara é brabíssimo. O Wolf não tava jogando esse regional? Ou ele só não passou? Tem um
James Beck também. James Beck passou, né? Paul Chu agora, olha. Paul Chu com o Giovanni. Jogão, hein? Giovanni Elanibach. Tem vários Giovannis, cara. Tem uns 5 Giovannis diferentes. Conhecidos assim do VGC. J-Paul foi mais uma coincidência aqui nesse Top Cut, ele não tá muito popular, mas ele tá em alguns times ali, sim. Ainda é super forte. Far too many players with exactly 3 losses to move them all on to the top 8. So the players who have the best opponent win percentage or the records of their opponents today only will move on. Será que a gente talvez não tenha uma... É que... Ah, difícil. Eu ia falar do Tinglu, mas a pressão dele é muito grande ainda. E não tem tanto Pokémon especial, né? A maioria. Mas olha, tá aí, ó. O Paul Chu aqui que ele tá usando. Chen-Pao e Among Us. Ainda é super forte, pô. E o Orimun aparecendo longe também, ó. É o primeiro regional, tá, gente? Do Regulation E. Nos outros regionais, você já sabe, né? A gente vai ver mais coisas diferentes e tal. Mas esse primeiro regional, eu já tinha avisado que ia ser Regulation D com o Ogerpon, né? Porque não deu tempo ainda do pessoal estudar muito ainda. Estudar muito o novo meta, entendeu? Porque esse meta, os Pokémon que vieram na DLC, a maioria ali não vai performar em alto nível. Tem uma Milotic no dia 2. Não sei se ele passou agora pro top 16. Mas tinha uma Milotic. Mas a maioria ali não é muito competitivo. A maioria dos Pokémon que vieram ali não era. Vieram numa época errada já. Só que o que eles vão ter que estudar são os Pokémon do Regulation C que foram buffados. Excalibur, que também tá no dia 2 aí. O Orimun bufado, né? King Gambit voltando super forte, então... É mais estudar os Poké do passado que cresceram de novo, né? Porque com esses novos golpes que vieram, eles ficam mais fortes. Agora, talvez o Snorlax não apareça muito mesmo, porque pelo menos... Talvez nem nos outros regionais, porque tá me aparentando que a Ursaluna é mais fácil de funcionar. Eu acho que a Ursaluna Blood Moon, ela tira o espaço do Snorlax. Cara, eu tenho quase certeza que se não tivesse a Ursaluna Blood Moon, o Snorlax ia performar junto com a Ursaluna Hisuian. Ele ainda é super forte, mas... Ah, a gente tá vendo o crescimento de Salamence também. Salamence tá sendo usado às vezes, porque ele bota muita pressão no Ogerpon, é Intimidate também. É imune a Ground, né, porque os outros Intimidates são Landers e tal. Então tem Salamence aparecendo. Choice Scarf Landers has access to Rock Tomb, which maybe it does less damage, but it can change how this Choice Scarf matchup works. He's gonna be careful lowering stats though. One of the things that's pretty interesting on Pulse. Eu não acho Milotic muito boa no VGC atual. Acho que ela veio numa época errada também. Não é que ela veio numa época errada, é que, pô, os caras botaram Milotic na DLC com o Ogerpon, saca? E a Milotic não é um Among Us, assim, pra tu dar terastre, entendeu? É um pouco difícil dar terastre com aquele Pokémon. Então ela é super boa, mas que adianta lançar ela com o Ogerpon, saca? Instead, going to guarantee critical hits with Ivy Cudgel after you use it, which is pretty cool. You kind of lose the added effect of Ivy Cudgel for that point. Esse meta vai até janeiro, tá? A priori, né, vai até janeiro, então se preparem. Preparem para se frustrar. Acho que rola uma gameplay de outras gerações, né, em paralelo, pra gente não ficar só vendo a mesma coisa assim. Procurar alguns conteúdos para fazer.
hey, you know, the lander is at least threatening a decent amount of damage into the opposing Rillaboom. So, you know, I wouldn't be shocked if we don't see anything too crazy here, but, you know, well, a nice honest start to the game, maybe. And this is what happens a lot when Landorus usage spikes up, that it's the not only is it the best lead for you to target down your opponent, but then that also would mean it's good against your lead too. Yeah, I mean, nice and safe, right? You know, Intimidate's good. Pretty Fake out não. There's the fake out. Ele não deu fake out. Unido. Ah, mas ele se cura, né? Não, deu pivot. Fazer uns torneiozinhos de BGSP pode rolar. Pré-remake da quinta. Ah, o King Game T cresceu desde do final do Regulation D ali, e eu sempre defendi que ele era super bom ainda, só tinha que mudar o Terastal dele. Porque a única pressão do King Game T era o Urshifu, pô. Era só o Urshifu, então com Gastro tu resolvia isso, ou com Terastal Fairy resolvia isso. Acho que foi sei lá, o pessoal só deixou o Pokémon meio de lado mesmo, mas acontece, por isso que eu falo, às vezes é coincidência, tem que ver que às vezes os caras treinam junto, então a maioria das partidas que a gente assiste são eles, né, então a gente tem aquela sensação de que é só aquilo que tá acontecendo ali, mas tem outras pessoas usando outras coisas, né? Mas é normal, não dá para o pessoal também praticar tudo, né? Dá. Tem que ficar fazendo a Battle Tower lá pra farmar. E aí tu consegue comprar os itens, Ability Pet, etc. É como eu acho que o jogo poderia ser hoje em dia ainda. Eu prefiro farmar Battle Tower do que Raid, mas... Enfim. É que a Battle Tower tem que ter um balanceamento também, ela às vezes é um pouco exagerado. Tipo, tu passa 3 horas batalhando pra ganhar 10 pontos. Às vezes é um meio bad. Mas no dia que eles fizerem um meio termo ali, fica da hora. Yeah, it's really close now, right? Kind of fascinating that neither of the Ogrepons opted to attack one another. Perhaps they have some sort of a friendship pact going on here. You know, Paul just slowly whittling down the opposing Pokemon. Mas pode buildar no Sword and Shield também, né? E passar pro VGC. Nossa, 1 de vida, velho. Pior que o range dele tá bem bulkzão, né? Deu pra perceber. É bem slow pivot mesmo. Ah, isso aqui custou bastante, cara, ficar com 1 de vida. Custou muito. Que ele vai ficar resetando fake out, ó. Nossa, ele deu muita sorte. Quer dizer, não deu sorte, não. O cara bateu com o Horn Elite também. Trouxe Sword. Como é que tanca agora? Vai jogar o Landorus? Heatrun. Deve ser Terra Fairy, né? Então Terra Fairy aqui é super de boa. E eu acho que ele vai querer escaltar o Terastal, né? É uma free switch pro Giovanni, mas será que ele vai perceber isso? Vamos ver. This Heatran's got a pretty good type matchup against most of Paul's team. Certainly doesn't want to take any IV cudgels from this water type Ogrepon, but as a Pokemon that could potentially be a critical part of the endgame for Giovanni. And Giovanni has Terra Fairy on his Heatran, as we saw in the stream match yesterday. That's exactly what Giovanni is going to go for, changing its typing into a fairy type. E ele tá super free, né? Porque todo o time do Pouchua, Terra Fairy fica de boa. Incrível como o Giovanni esperou pra ver todo o time do Paul pra poder fazer essa play, né? Ele só perdeu um momento aqui do Intimidate, ele não praticou isso.
E aí eu acho que foi uma play um pouco bad dele, porque o... Tipo, é o Paul Chua, cara. Era bem possível ele dar esse double protect aí. Não fazia muito sentido ele se arriscar aqui. Então dava pra arriscar essa free switch aí pro Landers. Yeah, but you do run the risk of, obviously Heatwave had the chance to miss, but Magma Storm definitely even worse when it misses in that scenario, so it's not necessarily safe for Giovanni. You might have to play around a potential miss. Nossa, ele vai perder muito momento sem dar essa troca agora. Porque ele poderia só entrar com o Augerpon de volta agora. Aí teria double intimidate. E aí, filho, só clicar o botão com esse Hitron. Mas talvez ele é Scarf, né? Talvez ele queira guardar para um Flint. Tem que acertar o Magma Storm, vamos ver. Ogerpon Wellspring, thanks to that embody aspect, increasing its special defense by one stage, making this Ivy Cudgel also a very strong move right now. There is the lash out though into Ogerpon, knocking it out from half health, so Giovanni... Aí tá usando o lash out, né, que é o golpe que dobra quando é intimidado. Interessante. Bom, mas acho que o Hitler não carrega tudo aqui, não. É, olha o dano que ele tomou. Matou o Timpal. Isso aí tanto faz, né? Well, yeah, I mean, the critical hit doesn't matter too much, but Magma Storm being the move here instead of, say, Flamethrower will matter a lot. Right, because ele vai tirar dano, né? Porque o Timpal vai cair. Então ele tira o debuff. Só que ele tomou muito dano, velho. O Gepon é ridículo. E aí tem um fake out no Landers. Por isso que eu falei, ó, ele perdeu o momento naquela play ali. Pô. Ele tinha que ter entrado com o Landers. There's the Landers. We know that was Giovanni's final Pokemon remaining since he brought it. He led with it in this game, but 1 HP is all you need to click fake out to stop a Choice Scarf Pokemon. Bom, se ele acertar o Magma Storm na Augerpon e dar um crítico, agora ele precisa do crítico. Ele tem alguma chance ainda. Tem alguma chance. Vamos ver. Tem que acertar o Magma Storm e dar crítico, caramba. Not a great time for it, and it will be knocked out. So it's just Heatran left on Giovanni's end. Can he get a knockout with? Nem tentou, ele só deu power. Especially not after the special defense boost that the embody aspect provides for Ogerpon. Yeah, it's a lot of reduced damage there. I mean, you kind of see the power of the water type Ogerpon. It doesn't. Ele vai ter que proteger agora, né? E aí o povo vai punir. Takes that like it's nothing. And now with Giovanni just having the one Pokemon left, you know this is really wrapped up into Paul's favor. Switching Iron Hands out so you can get a fake out on a later turn. So in comes the Lander slot, who's just gonna help out. Olha o quão fraco teria ficado o Augerpon dele, cara, do Paul. Que ele teria dado double intimidate nela. Ela teria ficado super fraca. Esse Hitran ia sweepar geral. In the match, you know, all right, let me regain my composure. I'm on stream. I'm playing against one of the best players in VGC history, right? I got to find a way to regain composure and regain momentum into game 2. So let's take our time. Oh, nice little survive, letting Horn Leech get the last knockout of the game, and Paul Chua is going to win this match and one victory away from making it potentially into top 10. Gepon de Focus Energy é uma boa build pra ele, tá? Não é troll, não. É uma boa build. Porque o Ivy Cudgel fica 100% crítico, se eu não me engano. Fica com a chance no máximo. Counter de Amaru, de Didi. Snarl, Light Screen. Botar Pokémon que resiste. Rillaboom, que tira o terreno. O Rillaboom Assault Vest também. Um Terrafire, né? Ele tira o terreno e enfraquece o Spend Force.
E aí tu pode dar fake out e ficar punindo ele. Começa de Rillaboom, dá U-turn no turno 1 pra dar dano na NDD, aí no outro turno tu joga de Rillaboom de novo. Tyrande tá bem forte também. Yeah, I agree. I mean, that certainly makes it much better for Paul, right? Where by the point that the Iron Hand survived, the game's pretty much over, right? But I agree with you. I didn't feel like this was a winning position. É só o Gear de água, dá pra counterar também, que ela pode dar Terasto e buffar especial defesa. It didn't really do anything after that point, other than knock out the Qian Pao, who'd largely done its job already anyway. I think that Giovanni's probably going to need to switch Pokemon. I just don't think that he's going to win with that combination of 4 here. They're great, right? I think there's a lot of matchups where they're really strong, but I think it just kind of like feels like a weaker version of what Paul was trying to do in the context of the matchup between those 8 Pokemon, where the Fluttermane and the Roaring Moon are the highest damage potential Pokemon on Giovanni's team. I'd really like to see at least one of them here to try to bust the game open a little bit more. I think he kind of needs to pick up a decisive knockout so he can take control of the game and mess with the shuffling a little bit, and we do see that Fluttermane immediately in game 2. Giovanni making an adjustment, leading Fluttermane on the field next to the Rillaboom, so Intimidate only going to factor onto Rillaboom as a physical attacker, and then Landorus and Ogerpon Wellspring for Paul. I mean, I like it. Agora trouxe o Rillaboom pra botar pressão. É ruim ele sacar o Rillaboom porque o Gerpon só cresce, né? E se o Rillaboom for Terrafire, ela cobre com água. Veio o fake out, será? Nossa, mas o fake out veio errado, né? Ah, mas foi na Flood. Ele trollou. Não entendi, pô. Se ele derruba o Rillaboom ali, só dá Terraço com o Gerpon e ganha, pô. Mas acho que seria muito óbvio também, né? Acho que ele predicou que o Giovanni ia dar uma switch, talvez? Especially because now that Landorus has terastallized, Rillaboom isn't, even if it doesn't Grassy Glide, isn't threatening a knockout on it and could be knocked out very easily in return by a Terra Blast. Really nice move by Paul, anticipating he'd be able to get away with that one, and that barely does anything. Yeah, Grassy Glide hard. Acho que ele deu esse danozinho pra ver se a Fludder levava com Dazzling Gleam, mas ele continuou na Fludder. First Pokemon knocked out in the game. Because of course is resisted into Rillaboom, so it's not doing too much damage. Era uma boa oportunidade para ele ter dado Focus Energy aqui. If Giovanni had Landers in the bag, he has access to Choice Scarf and Rock Tomb. Could have been a way if you switched it out, preserve Fluttermane for later to make sure that it outspeeds. And there is Landers, so if you could get a Rock Tomb off onto a now super effective just flying type Landers, then your Fluttermane would have been faster. Yeah, I mean, you kind of see the problem with this Rillaboom not having U-turn or something, right? Where I think Landorus kind of comes out at turn too late. Like, great, you're out here, but Rillaboom is still stuck on the field. It's not really doing anything to either of these Pokemon. Giovanni, couldn't hard switch there because he would have taken a bunch of damage, and now he forces Paul to switch, but like I don't know that he's really in a position to take advantage of this situation. And Paul can switch Landers, have to save it for later, reset that Intimidate drop, because he knows that the Rillaboom is essentially pinned anytime Rillaboom and Landers are on the field together. A Terra Blast would just knock it out. So Ogerpon will take the spot of Rillaboom on Giovanni's end. Paul's Ogerpon clicking the spiky shield, and then with Iron Hands on the field, now it's going to have access to fake out on Prendendo Rock Slide. I mean, what a great switch by Paul. I think this could have gone a few different ways depending what the lander is locked into, but now that we see it's Rock Slide, Iron Hand's perfect Pokemon to have out in the field. Not really going to care about the damage from Landorus at all. There's always the threat of those flinches, which are less exciting for Iron Hands who'd love to deal with some damage here. Será que vem um Terasto? We're now going to go to the same situation that Rillaboom was in. Ele tem que pescar, pescar uma kill aqui, cara. Tipo,
Contra esse tipo de jogador, às vezes tu tem que ser agressivo, porque ele vai ficar esperando que tu vai se proteger, ó. Se ele dá um Terablast Flying aqui no Ogerpon, ele só se livra do Ogerpon. Ah, ele ficou preso no Rock Slide, né? Não tinha o que fazer. Esqueci que ele tinha clicado o Rock Slide. Mas até que tá de boa a situação do Giovanni, porque tem Follow Me. Eu creio que ele tem Follow Me, né? Não sei. Mas se ele não tiver, ele pode ficar resetando Intimidate, né? E ele tem Fake Out agora pra entrar o Landros de uma forma mais safe. Só que ele não tomou o Spike Shield. Mas também não entrou o Landros. Agora tá um jogaço. Esse turno aqui foi bem alto nível, porque os dois se arriscaram aqui, né? Quer dizer, o Giovanni acabou não se arriscando, mas o Paul puniu isso. Ele não ficou preocupado em dar Spike Shield no Fake Out, não, né? E o Giovanni não foi previsível. Será que vem um U-turn aqui ou ele vai só finalizar ali o Iron Hands? Não levou. Bom Volt Switch. Tipo, dá pra ter levado o Rillaboom, mas ficar com Fake Out atrás ainda é super bom ainda. Ou então um saque, né? E eu acho que aqui se vier o Landers vai vir no slot da Ogerpon, né? Tanto que ele tá dobrando, ó. Esse Volt Switch foi super bom, cara. Tá vendo como às vezes bater óbvio não é muito bom? Ele levaria o Rillaboom, mas aí ele forçou o Giovanni a entrar com o Landers. Mas eu sacaria o Rillaboom, cara. Acho que ele deu um vacilo aqui. A não ser que ele tenha Follow Me. Se ele tiver Follow Me, ok. Não é tão ok na real, mas ajuda. Ah, pode ajudar. Ah, mas ele não vai se curar, ele perdeu a ability. Mas talvez sacar o Rillaboom era melhor, pô. Ele tinha uma. Ah, ele deu U-turn! Nossa, eu pensei que ele tinha batido 2 vezes no Landers. Mas ele deu Heavy Cudgel, né? Se ele deu Heavy Cudgel ou whatever. Não ele, o Paul, no caso. Nossa, dava pra ter levado ali, não era melhor ter levado ali o... mas ele deu Horn Leech. Não entendi, cara. O Paul setou tudo pra dobrar no slot do Landers e ele bateu nada a ver. Não entendi. Tipo, o Landers só cairia aqui. Ou ele tem Follow Me. É porque eu não sei qual é o set do Giovanni. Se o Giovanni tem Follow Me, eu acho que foi por causa disso. Que ele não quis dar Heavy Cudgel. Acho que é a única explicação. Se o Giovanni tem Follow Me é por causa disso que ele fez essa play. Mas eu não sei, né? A gente só vê os golpes do Paul ali. Preserving his landers for later, maybe getting another intimidate crucially against Paul's team. But there's the Grassy Glide for the priority. Ele é Grassy Glide. Tá, é por isso que ele não quis sacar o Rillaboom. Ok. Agora dá pra explicar, pô. Agora a gente sabe. Não, do Giovanni, o do Paul 2 eu sei o que é. Eu não sei o set do Giovanni, não sei se ele tem Follow Me. Não sabia que ele tinha Grassy Glide. É difícil comentar quando eu não sei o set do adversário. Só que ele perdeu com Ice Spinner, né? Aí é ruim. Mas ele ainda tem o Scarf ainda. Então provavelmente o Ogerpon dele é Follow Me, Grass Glide e Heavy Cudgel. E Spike Shield. Provavelmente é esse set. E aí explica dele ter dado o Horn Leech. E não Heavy Cudgel.
Well, Landers has to lock into an attack here on both ends, really. So, Paul deciding to what he's going to need. Super effective, but it's still not enough. Mas conseguiu flinch. However, on Paul's end, stopping the Landers from clicking an attack, that double target into Ogrepon could have been enough to knock it out, and instead, Ivy Cudgel will go into that slot. E focou certinho aqui. Caramba, o Giovanni virou, cara. Realmente, ele fez a melhor play mesmo, não sacar o Rillaboom. Quer dizer, ele perdeu o terreno do mesmo jeito, mas ganhou aquele Grass Glide. Agora que a gente sabe o set dele, aí faz mais sentido. Agora o terceiro jogo a gente já sabe o set dos dois. Ele focou certo porque o Rock Slide pode errar, né? Se ele dá um crítico ali, o Ogrepon cai. Ele ainda tem Sucker Punch também. Agora a gente sabe. Sabe o set dos dois. Não, foi jogão, pô. Não sei se ainda o Ogrepon dele tem Follow Me, mas pô, pra ele ter batido o Roninit, talvez tenha. Assim. Ou ele fez isso porque se caso o Rillaboom morresse, o Roninit iria no slot da Ogrepon, né, de água. Teria sido super bom também. Just losing the grass typing against Terrablast, Terraflying Landers is what made it so much safer in that matchup. And you know, Lash Out's not doing enough damage. Mas tem muito Defiant também, Renan. Tem bastante King Gambit. Tem King Gambit pra caramba no Top Cut. Ele tá entre os mais populares, inclusive, desse Top Cut aí. Acho que ele tá em sexto, se eu não me engano. Ivy Cudgel into that what was the Rillaboom slot instead. They just pick up the knockout on Landorus, and the game plays out very differently from there. Yeah, so let's look at some replays as we get loaded into Game 3. The Iron Hands was so pesky that game, just so switching out safely every time. Nice little grassy glide to take out the opposing Ogrepon, but it really was the Terra water on the Wellspring form of Ogrepon that saved. Descobri que a Ogrepon é fêmea. Mas ela tem uma aparência, né, de Pokémon fêmea mesmo. Acho que quando eu olhei a primeira vez, me veio essa sensação mesmo. E depois que eu descobri, achei normal. Igual as Ashens Zamazenta, eu não sabia no começo, né? Mas eu vi as Asha como fêmea e Zamazenta como macho. Aí depois veio a confirmação na história. Que eles são irmãos. King Gambit é brabíssimo, cara. É um dos meus prediletos também nesse jogo. King Gambit é o único Pokémon que eu não enjoo. Se tiver que usar até o final desse jogo, eu uso tranquilo. É super bom, Jonathan. King Gambit é melhor ainda. Não teve nenhum regulamento que esse Pokémon foi mais ou menos. Ele foi bom em todos. É que no Regulation D demoraram um pouquinho pra entender ele Terra Fairy com Gastron, né? Coisa que eu mostrei bem antes aqui no canal, né? Uma coisinha que eu já mostrava aqui, que eu achava forte. Mas como eu falei, não dá pra todo mundo saber tudo, né? Por isso tem que existir o canal do Skull, tem que existir o canal lá do Raves, tem que existir os outros canais. Quanto mais informação, melhor, né? Giving Paul some priority on who he wants to be in that slot. We see Ogrepon and Iron Hands in the back. Yeah, I like this first turn U-turn by both sides positioning. This time Giovanni mirroring Paul, not allowing to get the positioning advantage. Só que eu acho que agora que esse crítico foi tenso. Eu não acho que ela caía, não.
that Pokemon. Oh, that's a massive critical hit. I don't think there's any way that's a knockout without it, and that really changes the way this game plays out. We only saw Fluttermane attack once. Gatinho tá treinado. Chimpau tá puto. Eu usei mais 30 vezes aí, né? Só que agora eu acho que é o Tera Fire ou é Tera Flying no King Gambit. Pode ser Tera Fairy ainda, não é ruim. Acho que eu ainda usaria Tera Fairy, na moralzinha. From Qianpao, going into Rillaboom, taking it down under half health and getting rid of the grassy terrain. There's the Ivy Cudgel landing onto Qianpao. Paul has lost his favorite ruin Pokemon that he has used so many times in VGC. Vai perder um pouquinho de vida. Ó, foi um pouco importante, tá? O Giovanni ter levado o Chimpau, que ele pode recuperar o Grass Glide da Algerpon dele. Mas aí fica muito previsível aqui também, né? Então creio que vai ter que vir um Terastal da Algerpon. Ou o Spike Shield. É, não trocou. Ele vai deixar pra lá o... Então provavelmente ele vai tentar levar o Landorus do Paul. Ou vai dar Spike Shield e pegar uma Free Switch também. É, vai só pegar uma Free Switch. Tipo, eu falei ontem que eu ainda preferia Psycho Crash pra dar dano e tal, mas eu esqueci dos terrenos, né? A Ice Spin é importante pra tirar o terreno. Esse crítico aqui talvez tenha ajudado, hein? Mas ele jogou certo, cara. Tinha que fazer essa play, velho. Mas a chance do Rillaboom ficar vivo era grande. Tinha uma chance alta do Rillaboom ficar vivo, porque a Algerpon dele tava intimidada. Mas a Ivy Cut tem uma chance alta de crítico, cara. Vai gritar, não tem como. A sorte do campeão, será? Ou Chua campeão? Tá vendo porque ele botou o Focus Energy, que é só de estar ali, já tá ativando, é uma passiva. Iron Hand switching into that Landorus position. If you're Giovanni, you have to make that call. You have to anticipate that Paul went for this switch to keep his Landorus safe, and that is Terra on the Landorus's end. It is not Terra flying on the other side. It's Terra Rock to make Rockslide even stronger. Pô, ainda errou aí. Ele não podia errar isso aqui, cara. Ele tinha que acertar, né? Tinha que acertar esse Rockslide. Vixe, Maria. Agora acabou, porque aí tem Fake Out com o Ivy Cut. É, o Giovanni só deu azar nesse game aí, cara, mas skill issue, né? E até era Rock ainda, né? Aí ferrou, velho. É, o Paul fez isso porque ele não... Eu acho que ele deu muito crítico. Ou ele ficou com Follow Me. Ah, ele tem Follow Me, né? Eu pensei que ele tava com pena aqui do Giovanni. Eu esqueci do Follow Me. Nossa, realmente custou bastante, cara, aquele Miss Rock Slide. E de fato era Follow Me, gente, por isso que ele não tá dando Ivy Cut. De novo eu esqueci, ó. Eu falei do... Eu pensei que ele tinha dado o Run Elite porque ele ficou com pena do Giovanni, tanto crítico que ele tomou, mas de novo eu tinha esquecido o Follow Me. Eu tenho que pegar a lista dos times na hora de comentar. E de fato ele tinha mesmo. Ele não tinha mostrado ainda, lembrando, né? Agora que ele mostrou. Mas agora o Landorus cai, né? GG.
Ogerpon left on Giovanni's end. E agora deu crítico. Finally, they're showing the value of focus energy. Love that tech move that Paul has brought here to Peoria. Yeah, I think he's played a really good set here. The end of game 2 got a little bit wonky, but overall, Paul's showing us why he's been such a successful player for so long. There's the drain punch, and that GG, isso aqui era degola, hein? Quem perdeu tá fora, porque eles eram os últimos ali da tabela. Yeah, really exciting set there. I thought both players played that set very well. Sort of an unfortunate critical hit speeding up the third game of the set, but I think both sides made really good adjustments. They both played some really smart games. You know, Paul's showing us that control style that really benefits from his experience, doing such a good job of keeping himself in beneficial positions over the course of the game. Giovanni made a great adjustment, I thought, in game 2. I really liked the way he played the back end of that set. I think the first game he was kind of always destined to lose because he just didn't have the tools to keep up, but did a great job of changing the Pokemon he brought. And then I think in the third game with his leads, where substitute no Gepon. I think he's a very promising trainer. Like I mentioned before game 3, I'd really like to see more. Se for Gepon mais lento, talvez fique da hora. Laterais, tô bufa a defesa dele. VGC trainers on screen. E aí, como ele vai ser mais bulk, tu seta com Grass Glide, né? Giovanni can be more comfortable every time he gets on the stream match. But let's look at the replay. Gigantic critical hit from that lash out. Yeah, a ton of damage there. Go to Kid Academy and start building that TM right now. Looks like it's strong. And there's the Ivy Cudgel taking down Rillaboom. Rillaboom did take like 6 Ivy Cudgels or something over the course of this set, so it's using its grass typing, well enough for Giovanni. Yeah, I mean, Rillaboom was very good at existing. Unfortunately, just couldn't really trade very much damage the other direction. And there was the Terra Rock Landorus not being able to pick up the win for Giovanni. It was really neat to see that tech instead of the what is probably like 98%. Pior que se ele não erra aquele Rock Slide e consegue um flint, cara, ele teria uma chance ainda, né? Que era só se ele se livrasse do Ogerpon ali, ele ficava numa situação tech interessante. Blast, and flying is a really strong attack type of this format. I think even Regulation D, it was really powerful. There just aren't many strong Pokemon that resist flying type attacks. Pegar cafezão aqui. Most teams, it seems like having multiple grass type Pokemon, the threat of that Terra Blast is so powerful. However, the rock type Lander is actually very good into the mirror, right? Where you resist the opposing Terra Blast and have a super effective if it terastallizes. Rock Slide in return, on top of the potential for, there's a Rock Slide, there's a way. It didn't happen for him that time. I just feel like you could catch a break in general in that third game, but I think it's kind of cool. I don't think it's generally the stronger set, but I think, for teams where it fits, why not? Yeah, and every team is different, right? When you start from scratch as a team builder and you're trying to figure out certain matchups, you're like, man, the opposing lander, it's tough in the mirror. That's what the Rock Tomb also helps for, right? So you have Terra Rock to do more damage with either Rock Slide or Rock Tomb and then lower their speed so you win the Choice Scarf speed tie later on. So really fun team from Giovanni. Unfortunately, we still don't get to see the Roaring Moon, so I feel like the future was foretold in the player interview last time where he's like, I might be cutting Roaring Moon from the team. We still didn't see it against Paul, so I'd imagine that 6th slot might be different next week. Yeah, I mean, so you get a great performance considering poor Snoring Moon there was just asleep in his Pokeball the whole tournament. But yeah, I mean, I think he used the other Pokemon really well, right? It was still a good adjustment for game 2, where he did, I think, correctly identify he needed Flutter Mane. It just, imagine how different that matchup could be. I think if I'm Giovanni preparing for his next tournament, something that helps out a little bit in this balanced matchup, makes things a little bit more challenging for Paul, because I think Paul really did get to control the play of all 3 games just by having more switching tools. Well, Twitch chat, you did good so far. You're keeping it up. 1 for 1 on your match selection in round 14. Let's see if you can go a perfect 2 for 2 with our next match we're going to have. We're going to take a quick break. We come back, we'll have our final match of the Swiss round here at the Peoria Regional Championship. Rosemary and Gabby will be on the call for that one, so it should be exciting. We'll be right back.
welcome Pokemon trainers to the first ever Pokemon Sweep Run here at the Pokemon Center pop-up store at the North American International Championships in Columbus, Ohio. I am joined here by two incredible trainers, Trainer Polaris and Trainer Cyrus, as they will be competing for their opportunity to win as many unique items from this Pokemon Center as possible. Trainers, you have 60 seconds each to run through the Pokemon Center and pick out one of whatever item you fancy. Cara, esse Magikarp é gigante. In the bags that are provided, but feel free to get a little bit creative as what fit actually means. And you have two incredible coaches to help you as well. So Coach Nefra and Coach Spraggles, please use this time to coach your trainers. Wait, this is actually the Pokemon Center. Yes, it's actually the Pokemon Center. This is it right here. All right, so remember our plan. We're small, but we're mighty. Eu mando tipo planta quando são terastalizados para outros tipos. Ainda são imunes a Rage Powder? Não. Nice, we got this. Tem que tá planta. So we gotta get all this stuff on the top shelf, right? All right, so TCG cards over here. We got our plush over here. Got the big Squishmallows. Olha o ursinho do Arcanine Risu. That's a good plan. Meu, que Togepi feia, velho. All right, we have 60 seconds on the clock. Cyrus, Polaris. Aquela Togepi eu não ia comprar não. All right, I love the energy. Let's get started in 3, 2, 1, sweep! All right, it looks like our trainers are hitting up the Pokeballs first. I see a Cherish Ball from Cyrus, very nice. Polaris going for the Funko Pops, very, very stylish. And now it looks like Cyrus has made a beeline for the plush. Polaris is not. Pô, encher de... Pô, ele pegou a Togepi feia, cara. Aí tá de mau gosto. Caiu o Koraidon. Saved him and gave him a beautiful home. Trainers, the clock is ticking. There is 30 seconds left. Vou falar pro velho da van fazer isso aí, ó. Abrir uma loja de Pokémon e me levar lá pra fazer isso aí. Oh, we got the Charmander hat and backpack from Cyrus. Now that is a very bold play. Ah, não, eu preciso dessa mochila aí, cara. Olha isso, velho. Mochila do Bulbasauro, cara. Esse chapéu do Charmander aí é troll. Olha essa otária. O dobro do tamanho da menina. Mas já dá pra ver quem é o pro player aí, né, galera? Já dá pra ver quem é o pro player, né? Mochila do Bulbasauro pro player. Pô. Chapéu do Charmander é casualzão. É aquele maluco que... É o cara que vai falar, tem que piratear a Nintendo. E aí ele vai jogar Pokémon Bound. É zoeira, galera. Precisa ficar com raiva. Só zoeira, só zoeira. Gostei da jaqueta do cara. Ela gostou do Koraidon. I got the Koraidon and the Miraidon. You did? Are those your favorites? Yeah, and this is how we were planning to win today. Caramba, essa otária aí, velho. Well... Sorry, I don't know if we can still see you, bud, but it's huge. Team Cyrus, you drive a very tough competition with that incredible Altaria plush. But Polaris, your love of the trading card game and Pikachu Fazia uma grana na OLX. Well, guess what? Everybody is going to be a winner. A calma do menino tá bolado. Pois é, eu ia me jogar nos bonecos ali, abraçar todos e jogar na sacola. É, pra gente é mais carinho, pra eles acho que não é não. Pra eles deve ser aqui uns $20. Aqui $20 pra gente é R$1.000, né? Bom, mas esse da Altaria aí deve ser uns... Pra eles deve ser uns $250, né? Pra gente, R$20.000, né? And this is going to be the continuation of our doubleheader where we had just one match for Swiss round number 14. And here's the second one that you guys voted on. I was going to say, this is our second round of Twitch picks. So y'all picked a fantastic game number 1 from this round. And I'm hoping y'all picked a fantastic game number 2. I mean, just looking at the matchup
matchup on paper between Luca Tregut and Jackson Ferris. I think it's going to be a really fun time, but I think that's enough from us as our players are ready to go on stage. So let's get started with our last Swiss round of the day. I'm so pois é, né? Mais a taxa, both of these trainers imposto. Not only did Twitch chat, you delivered a fantastic match for Ia pegar só Charmander e vender pros PP. But our two trainers are ready to go. Negócios, né, cara? Some familiar faces. Dois King Games contra dois Landers. A wonderful 2023. He got top 4s back-to-back at Charlotte and Fort Wayne, and he also got top 8 at day 1 of the World Championships in Yokohama, and all off the back of a key Pokemon on this team right here. That's the King Gambit. Yeah, we were talking about this earlier. Luca was known for running 7 de EV usando o Ogepon 5? Depende, se for de Grass Glide. Deixa o HP dele 185. Bota o ataque pelo menos Adamante 162. Bota um bom investimento de velocidade. Pega aquela speed média assim, né, entre 145 até 154. E o resto em book. Luca is also running a team of his own Landorus. Geralmente ele tá rodando assim. Ogre wearing the Hearthflame Mask, Fluttermane, Tornadus, and Urshifu Rapid Strike. Yeah, so really leaning Ou tu pode fazer agressivão, tipo Max Speed, Max Attack e teu Wind. Dá pra fazer também, mas acho que o primeiro set que eu falei é mais interessante. But the King Gambit, that was actually a Pokemon pick that you and I both put on our caster predictions for the very reason that it thrives better in a meta where Landorus is at the top of the usage charts, and it is there for day number 2 as the top performing Pokemon and the most common out of all of the Pokemon that have made day 2. And you can see that Jackson, that's also going to be playing a role here for both players. Yeah, literally the top of both of these trainers' team sheets. Mais a pena comprar passagem. So a great recognition, I think, of just how popular not just Landorus Therian is here today, but also the Fluttermane, which I believe came in number 2 on those rankings. Jackson is also running a Chi-Yu and Ogerpon with the Wellspring Mask, Iron Hands, and his own King Gambit, black glasses as well. So interestingly enough, both of these trainers have opted for the same King Gambit moves, held items, and ability and Terra types. Obviously, we do not know how these Pokemon are trained, so we'll just have to see how that plays out in the competition, but really cool to see this unique moveset on both sides of the field. Yeah, and for Jackson's team in particular, you still have the ability to output a ton of damage, but this is more of kind of like the bulky offense. You've got the Iron Hands as one of the more unique choices in between these two teams that can help put out that fake out pressure, but also provides a lot of o Luca não tem Iron Hands, né? Knowing that it has Drain Punch for the King Gambit on Luca's side, as well as the Wild Charge to be able to deal damage to that Tornadus, as well as, of course, acho que vê um lead simples aí pelo lado do Luca, não? Fluttermane e teu Wind? Especially when Wellspring, Ogerpon, also very popular, and also does have the type matchup versus the Hearthflame. I agree. Acho que sim, né? Eu não tenho uma resposta tão sólida a isso. Has both Chi-Yu and Fluttermane on his side of the field, where Luca is just running that Fluttermane. Looking at how these teams are going to match up, I think that Beads of Ruin ability is really. Eu falo as coisas e as meninas já falam logo aí, né? Os caras são fera. Ou eu sou fera, não sei. We've seen Chi-Yu and Fluttermane become BFFs throughout the Scarlet and Violet metagame as soon as those Treasures of Ruin Pokemon were allowed in competitive play, and I would be very surprised if we don't see them making an appearance side by side at least once in this upcoming set. It is a little bit tricky though, because if you have the Chi-Yu, you're technically also leaning into just the Fluttermane. Everything else on Jackson's team is built to be a physical attacker. So we'll see if that comes out here. Orgepone, Iron Hands, Urshifu e Tornadus, ok. Eu li a Fluttermane por causa disso, ó. Ele tomaria um bom fake out, mas acabou que ele fez isso pra... eu não gostei muito da lead dele não, cara. Porque é de graça a entrada do Landorus aqui, né? Se ele dá um Ivy Cut ou buffado, ele acabou, velho.
Não é tão fácil fazer essa play também, porque o Urshifu pode só bater, né? So it really limits Luca's options, and I think Jackson just opens up the field to get some really good damage down immediately with the Ivy Cudgel. And tem a pressão do Tornadoes também. Olha se fosse Tornadoes Flutterman aqui. Ela ia começar dando um super dano logo. Mas acho que ele quer acertar Flutterman pra ganhar o jogo. Ele tá com o pensamento contrário. But that leaves this Tornadoes open to just go for this protect, play it a little bit safe. Luca did not have a very good position in that game number, that turn number 1, and you can see that the Ivy was trying to go the way of that Tornadoes. Acabou dando super certo. And it's going to be a double up as well. So fantastic switch. Eu acho que é Sash, né? É Sash o Tornadoes? Deixa eu ver. Não, com esse HP aí. Nem ferrando. Mas aí eu acho que o Jackson ficou um pouco... Não entendi, cara, tipo... É, tudo bem, né? Não é tudo óbvio nesse nível de jogo aí, mas dava pra punir essa entrada do Landers aí, cara. Dava pra punir, dava pra fazer o wide charge no Tornadoes e punir a entrada do Landers. Nem que ele batesse com grama, caso o Urshifu ficasse, entendeu? Ele perdeu um momento bem importante aqui nesse turno. Bem importante, porque o Luca jogar o Landers ali era uma jogada bem possível. Gostei desse U-turn. Ele vai estragando a Ogre-Pon do Jackson, né? E ele é Sash, ele pode entrar aqui, né? Deu um tip damage interessante. Deu drop na speed, ok. O Urshifu tanca super de boa. Safely, of course, into that Tornadoes. That would have been such a read, though, if you got that right with the lander switch in. Yeah, definitely. Ele precisa dar teu wind aqui? Acho que não, né? Tipo, é bom porque o Jackson pode ter um Landers e Scarf atrás também. Pô, e agora, ele tem Follow Me ou não? Não sei. Porque se ele não tiver Follow Me, é só de Strikes no Iron Hands ali, né? So Jackson's getting a lot of information that he can use in the future here. Ele vai tentar só levar aqui. With the Intimidate, with the Urshifu back on the field, I think he needs to swap one of these Pokémon out. Será que um Terra Ghost e o Rain Dance não seria interessante também? Mas se ele levar o Ogre-Pon, ele fica de boa, né? Rapaz, o cara não erra. O cara é bom, né? Se o Ogre-Pon cair aqui, é super de boa pra ele. Uma boa play, uma boa play. To knock it out, and that might be all Urshifu gets to do. It just depends on what this Iron Hands decides to go for, but there's two fantastic targets on either side. And after the vocês verem como foi ruim ele não ter praticado o Landers ali. Ele foi bem punido, né? Way for though that Rapid Strike Urshifu to just help take this Drain Punch. Yeah, I think Jackson was eu esperava esse Drain Punch. Nossa, ele não levou o Landers, né? O Landers poderia proteger também, era complicado. So anyways, it looks like the Fluttermane has been sent out onto the field now. Will activate. Porque aí agora ele tem teu Wind, né? Which is a good thing to note here. Aí tem teu Wind e Surging Strikes, então ferrou. Could just go for a tailwind pro Jackson. Could, for sure. I mean, you're still in a precarious position. Do you really o Urshifu aí. O Urshifu ainda tem espaço, cara. É porque o Tornadoes dá cobertura pra ele, né, contra os Ogre-Pon também. Só tem que acertar o Blade com o Wind, mas quando acerta, é GG. This is a way to help you figure out, like, is this Fluttermane with the speed booster energy actually going to be faster than you, even if you get the tailwind up? Because they get pretty fast. They do, and I think the other thing to note here is just how much damage this Fluttermane could take this turn, as if you see the booster tá sem noção? Não, pô, tá comendo direito. Icy Wind, that's an indication that these trainers might be on the bulkier side.
Well, Tailwind comes through and a protect from the Urshifu, so now Luca is set up to try to go zoom, and it's the Moonblast targeting down into that Urshifu. And the Iron Hands going for another Drain Punch just to try to pick up the knockout. Boa play do Jackson, porque claramente o Luca queria uma free switch aqui, né, pro Tornadoes. Ah, deve ser Water. Ah, não, mas ele deu Teraston. Ele já deu Teraston. Então a Flutterman não é Water. Nossa, ele vai fazer uma hard prediction aqui, bora ver. E é por isso que ele queria que o Tornadoes caísse, ó, porque ele ia poder fazer esse predict com o Tornadoes, né, com o Landorus. O Tornadoes é mais difícil. Nossa, é muito arriscada essa play do Luca. Precisa disso? Acho que não precisa, cara. Ele deu close combat na Flutterman, tipo... Ah! Caralho, é mais lento mesmo no teu Wind. Ele é um Urshifu sem speed, né? Ele deve estar com um Urshifu 141 de speed. Caramba! Foi pego. É, não dá mais, galera. Não tem mais bobo no VGC. Não tem mais bobo no VGC. Os caras estão passando a speed agora. E de fato, ele queria uma free switch com o Tornadoes, ó, porque ele ia poder cobrir com a Fludder, no caso, né? Ele ia poder dar Shadow Ball e ainda assim praticar a troca. But as we see a terastallization for Luca into that fairy type on the Fluttermane, we'll have to see how these speeds are going to play out, as it's possible that Jackson will just get a knockout here. Nova spread do Urshifu, hein, galera. Tem que passar os 306 da Fluttermane, né? 307, né? Quanto é que fica? Ela tem 205. É, 307. Ai, não errou nenhum Blake Wind, cara. O cara tá muito bem treinado, velho. Ele é igual aquele treinador do Senshuru do anime. Ganhou 100 batalhas. O Pokémon dele não erra golpe. Yeah, this is a tough spot for Chiyu to be in, as we've already seen that the Pokemon on Luca's side of the field, thanks to that Tailwind in particular, are faster than Jackson's Pokemon. Not only that, we saw Tornadoes go for a very defensive rain dance. Nova spread do Urshifu. Tem que botar um 5-4 de speed no teu Wind, senão já era. There's only going to be so much it can do. Nope, and that's not even enough. You've got choice specs, you've got the Terra Fairy. That is so much damage that this Fluttermane can output, and Luca did such a nice job of preserving that Tornadoes for it to get insane value. You don't normally see that every day. Tornadoes is there for maybe one, maybe two. E realmente, ó, ele fez o contrário. Ele fez a Fludder como condição de vitória. Mas, é como eu falei, cara, ele não começar com a lead de Fludder e Tornadoes, não é muito difícil predicar a entrada do Landorus, né? E o Jackson não predicou, cara. Isso foi uma bad play. Tipo, ele tinha que punir aquilo. E se ele não entra com o Landorus, ele já tirava Scarf, Sash do Rillaboom. But what we saw in this matchup was Luca just waiting to use that Tailwind and instead getting a couple of early Bleakwind Storms that provided the chip damage so that something. É que se ele tira o teu Wind também, ele fica numa situação boa, né? Porque a Fludder dele era bush, mas acabou que teu Wind nem importou. Tipo, ele tentou tirar o teu Wind turno 1, mas nem importou. On the flip side of things, he knew his Fluttermane would be faster. So that was a really great way to also preserve the Terra type so that you could go in, know you had the speed control, and you had the game lock. So, Luca knows how he wants to try to navigate this game. Jackson, on the other hand, needs to get out just a bit more damage up front. It was the Intimidate very early on that limited the amount of pressure that Ogerpon and that Iron Hands could really put out. It was also the fact that Luca recognized that Jackson's only speed control on his team, other than the Choice Scarf on the Landorus, was Icy Wind on da hora o chapéu dele, né? Made things very easy Pikachu com for Zekrom.
to set up Tailwind. Que contraste. Once we figured out, okay, this is how much speed it got from the booster. Pokémon forte que é o Pikachu e fraco que é o Zé. So I almost wonder if Luca's in a position where he could leave the Tornadus on the bench in this game too, now that that speed information has been revealed, and just try and play around to deal more damage. You know, Fluttermane isn't that bulky of a Pokemon. You don't necessarily have to worry about it as much unless the Chi-Yu is right next to it. And especially if you expect something like the Icy Wind to come out, then you know that Fluttermane isn't going to hit you for more damage. But here we go. Luca is going to make an adjustment while Jackson runs back those leads from game number 1, and the King Gambit is going to hit the field. I'm so glad that you mentioned, you know, well, if you're not too worried about Icy Wind, because there is one Pokemon that loves moves like Icy Wind, and that is... Então, ó, ela acabou de falar. Então, faz sentido, inclusive. A Flutter do Jackson deve ser Ice Wind, né? Que ela é boost na velocidade. E ele até era Dark e Sword Dance. Diferentão. Quer dizer, diferentão não, set de Regulation C, né? Mas passa uma fome ali pro Iron Hands. If King Gambit's on the field, you can't drop its stats unless you know you're going to knock it out, so it's not a problem. Well, we're seeing the committal of the Terra really early here. Por que ele já deu Terra Dark? Ah, pra tentar tancar um Drain Punch, mas... ok. Tipo, ele ganhou o primeiro jogo, ele pode jogar mais agressivão aqui, né? Esse crítico aí foi bom pra ele. Mas boa play do Jackson também, que bateu na Flutter, né? Ele não jogou simples, fake out e Ivy Cut. Ou Heavy Slam com Iron Hands, né? Ele tentou punir o máximo possível. Pera, não teria sido melhor Teraston na Flutter, Moonblast e dar o Sword Dance? Pensando bem agora. To hit either attacking Pokemon on Jackson's side of the field. Swapping in the Landorus as well to bring that Intimidate back. Mas acho que ele tá na range do Stop Intantrum. O problema é que o Jackson pode ter o Landorus, mas... né? Tem um King Gambit. U-turn or a switch on that Landorus, the Intimidate is really what you need in this situation. You're also looking at just removing one of the bigger threats on the team. If you are forcing yourself into a position where esse U-turn é bom também. Jackson might not try to run it back this time around and keep both Pokemon in. Maybe there is a switch out that happens. You want to make sure that that Landorus is going to be able to help you out in the back. And U-turn is able to do a lot of damage unless you end up going for a terastallization. And Jackson in this instance wants to be able to commit that over to that Ogerpon once again. I think Ogerpon is the best Pokemon to terastallize in this situation as well, if only because you're giving yourself that little bit of extra damage boost. Será que ele vai dar de cara no Protect? E ele tirou a resistência do U-turn. Ele perdeu um momento aqui, mas ele ia perder o Landorus também, né? Se ele ficasse. Protect from the King Gambit. Ogerpon's gonna use Follow Me as well. So just keeping this Iron Hand safe. And had you gone for something like the Sucker Punch, it would have failed. O Luca ficou numa situação complicada aqui, hein? Eu realmente não entendi, porque, tipo, era muito melhor ele dar Terra Fairy, dava Hit KO no Iron Hands e Sword Dance, pô. Não entendi, velho. Exactly. So now this Ogerpon could go for Horn Leech into that Urshifu for possibly a KO. That did a significant amount of chip damage. But we still have to play the game of, is there going to be a Sucker Punch? Is there going to be a Kowtow Cleave? Do you follow me? Do you go on the offense? This is going to be a read heavy turn, and with no follow me, the Sucker Punch hits its mark on the Iron Hands, but misses the KO. It completely misses the KO. It's gonna have to be a double. Nossa, por que ele não deu follow me aqui? Ele ia só perder ela também, né? Ele precisa dela pra ganhar do Landorus. Ah, mas e se ele levar o King Gambit, tá de boa. E acabou que o Lucas se ferrou, pô. Era melhor tentar bater
A menina, né? Não entendi esse Sucker Punch, sendo que Follow Me puxa o Sucker Punch também. Perfect time for it to take the field as the booster energy will make it faster than that Urshifu. There's no Sucker Punch threat, and you have your option of going for damage or speed control. Given that Jackson really is leading the momentum in this endgame, I think you. Nossa, pior que o King Gambit sem Teraston nesse jogo teria arrebentado. And just go straight on the offense with a Moonblast or a Shadow Ball here. I love how he changed his. Pode ver que se ele tivesse perdido o Teraston, se ele dá hit kill no Iron Hands e morre com a Flutter, tá super de boa. King Gambit só clicar o botão agora. Who's going to target, who's the bigger priority, and just open up the opportunity to snag that KO. Well, I think the speed control is really important Adios. as well, because the Landorus is holding the Choice Scarf, so you mitigate a lot of the effectiveness of that item and potentially make this Ogerpon a little ainda assim ele é mais rápido que o Ogerpon. Pode crer. Bom flinch, bom flinch. Bom flinch. Isso dá uma esperança pra ele. But notice that there too, Ogerpon is now faster than the Urshifu. That's gonna come in as very important information now that Jackson has to reveal that fourth and final Pokemon. I find it very Por que o Ogerpon tá mais lenta? Não entendi. Ah, porque ela deve ter menos speed mesmo. Ele perde, ele só perde o Scarf, né? Ele ainda fica, ele deve ser max speed. Ele tá bem ofensivão, 169 de HP. You go for the KO on one Pokemon, so then you have a 2 versus 1 situation, and Chi-Yu isn't in as much trouble. But with Icy Wind, you guarantee that regardless of how these Landorus are trained, your own Choice Scarf Landorus is now the fastest Pokemon on the field. Unfortunately, though, mas pode flinchar, hein? Se flinchar, ferrou. Precisa de outro flinch. Deu crítico. Não conseguiu flinch. Ele vai ter que dar close combat nela pra tentar tancar o Rock Slide no final. E aí, será que ele tanca? Porque ele vai perder defesa agora e ia dando um único, né? 59 de HP, é capaz do Landorus matar, cara. O Landorus tem um ataque absurdo. Mas esse flinch foi o flinch anterior, realmente fez empatar o jogo. Bora ver. É possível o Urshifu tancar, tá, gente? Ele deve ficar com uns 82 de defesa, por aí. E não efetivo, sem stab. É possível, ó. Não flinchou, ganhou. Cara, que emocionante esse final, velho. GG. É uma coisa que eu falei ontem, né? A galera usa muito o Rock Slide como última condição de vitória. Vocês veem que eles não ficam clicando. O Rock Slide é no final. Ele precisava de um flinch ali, clicou e deu, entendeu? É um erro que eu cometo às vezes também. Às vezes eu quero punir muito com Rock Slide, punir troca e tal, mas às vezes o turn é a melhor play. Tentar dar um danozinho sem errar golpe, resetar o Pokémon e tal. Yeah, I mean, you saw how much damage that Rock Slide did in those instances as well. Even before you got that extra close combat drop to your defense. And so, very calculated there, but also very risky. You saw that also play into Luca's side of things, where he was hoping that he'd be able to get knockouts where they didn't actually come to fruition. So both of these trainers having to adapt on the fly, knowing what was laid out in front of them damage-wise. Ele foi God, mas ainda só discordo do começo da partida ali. Eu achei o Terastal Dark muito nada a ver. Tipo, ele é Fluttermane Specs, pô. Fluttermane Specs, Terastal Fairy ali, Moonblast, o Iron Hands não tanca não tem como. Bora fazer esse cálculo aqui, ó. Só pra vocês pegarem como informação. Ó, eu tenho uma Flutter aqui. Uma Flutter mais bulkzona. Vou botar um Specs. E nem tá exagerado, né, no especial ataque. Tá um especial ataque ali padrão. Moonblast e Terra Fairy. Deixa eu ver se eu tenho o Iron Hands padrão aqui. Talvez não seja. Não, esse aqui é um outro que eu usava. Vou botar Max aqui e Assault Vest.
Caramba, ele pode tancar ainda assim, velho. Ele pode tancar sim. Não é certeza. Caramba, esse bicho é muito broken. Pera, mas tá certo isso aqui. Porque às vezes quando eu boto Boost Energy e mudo o item, às vezes ele dá uma bugada. Mas acho que tá certo, sim. Não é certeza não. Mas ó, ainda assim, ele tinha Protect com King Gambit. Então daria pra ele proteger, dar um Blast, se ele não toma o crítico, ainda seria uma play mais safe. Porque depois que deu o crítico, aí não tem como a gente prever o futuro, né? Mas de fato, se ele for Max Especial Defesa, ele pode tancar, né? O Floodman tem que ter mais especial ataque pra matar. Tem que ser quanto? Tem que ser Max se for timid. Que absurdo, né, velho? Aí vai ter que ser um 3-9 aqui. Que ainda uma spread ainda que dá pra tancar alguma coisa. Iron Hands é muito broken, cara. Não dá, mano. Bom, não sei se ele é S7 ainda assim, né? Tem que ser S7 aqui, né? Mas ainda assim, ó. Deixa eu ver. Não. Então provavelmente ele não quis arriscar mesmo. I think that Wellspring Ogrepon stocks are definitely rising. It has the most usage out of both of the Ogrepon. O Terastal Dark ali fez ele sobreviver. But you also have to take a look at just the other grass types that are in the meta right now. We still have Sinistra, we still have a Moongus. We still have so many threats that make having então tá aí, galera, fica a dica. Max especial defensivo. É o que eu uso também no Iron Hands de Assault Vest, que eu uso nos vídeos. Ele é Max especial defensivo também. Já tanquei vários Moonblast também, né? Nos vídeos aí. Hypotheticals here. What I'm hearing is there's a chance. There is absolutely a chance. There's always a chance. It's Pokemon and people have been coming with Não, Max especial defesa aí, BGF. Todos os Iron Hands que eu já vi de pro player, Max especial defesa. Não lembro de ter visto um que não seja. Sem meme. Porque ele fica super ótimo assim. E ele não, ó, você acabar de ver, ele não cai nem pra Flutterman Specs. Com Terastal tomou um blast, cara. Olha que absurdo. Porque ele não deixa de ser bom assim, ó. Ele não deixa de ser bom. Ó. Max especial defesa, 120, ele fica com 180. E aí o Adamante compensa muito, ó. Pode bater até 200 de ataque se tu quiser. Porque não precisa muito HP, tá, gente? O HP não precisa muito, o HP dele é enorme já. Muita gente pega aqui, ó, 234. Tem aquele set com 244 também, que aí tu sacrifica um pouco do ataque, né? Mas ó, é super de boa, põe um pouquinho de speed pra ganhar fake out. Então aqui tu só escolhe, se tu quer tancar mais ainda. Mas vocês viram. Ó, 244 é certeza, que aí não cai mesmo, pra aquele cálculo lá. Que a gente tava 12,40, já era difícil, né? Isso aqui fica mais difícil ainda. O que eu uso é assim, ó. O que eu uso é 205 aqui. Não, é 202 de ataque que eu uso. Porque eu tenho aqui 7,5 de speed. Esse que é o meu Iron Hands. De Assault Vest. Eu nem boto muito HP nele. Ele fica com esse 7 aqui. De Sword Dance eu não vou mostrar porque tem uns segredinhos lá. Mas de Sword Dance tá mais difícil de usar agora. Tá 252 também o teu? É, porque tu não é punido por botar isso nele. Ele só fica melhor mesmo. I feel pretty good. I went in, I didn't do so hot at Pittsburgh, so I was hoping that I could at least just get myself on the board in terms of getting championship points. So I was hoping like. Eu também prefiro, porque num duelo ali de Drain Punch eu ganho, mas se tiver um duelo de Trick Room ele é super book, ele tem fake out também, dá pra ficar ganhando tempo. E no duelo de Trick Room
ele só perde pro sweeper do cara. Pra o Saluna, pro Torco, esses Pokémon, né? Ele não perde pro setter de Trick Room. Porque com 7,5 ali, dificilmente a girafa passa. A Cresselia também é difícil ela passar. This is my doing. This is definitely my doing. But like it's good and bad because no, I'd say it's mostly good because King Game's like really good. Walkie Doggy. Landers is everywhere. It's actually pretty good to Ogerpon. If you get a stuff Swords Dance, Ogerpon does not take that. Cara, eu vou buildar ainda o Walkie Dog, né? Mas I know how to play against King Game at Super well just because I know its weaknesses like the back of my hand. So dá pra fazer, né? Ele carryful. Dá pra fazer, pode crer. That has had King Game that I fought them didn't even bring them versus me, so I didn't really even get to like use the fact that I know that, but like it's really cool to see that like this set has become popular, it's prevalent in the meta, and I just enjoy seeing King because I think it's just one of the most fun Pokemon to use ever. Aqui fica muito sem HP, né? Pô, mas um bulk up aqui, caramba, velho. Se ele dá um bulk up com essa build aqui, brabo. Esse Pokémon é forte, cara. Não é fraco, não. Esse bicho é forte. Well, you're good against this King Gambit. Is there anything out there in the field that's kind of caught you off guard? Because Regulation E, like, there has been some spicy little things out there. Yeah, people still. Caramba, um bulk up que ele dá absurdo. Lembrando que ele não toma Intimidate, né? So I went against a lot of interesting teams today, like just a lot of different. Esse HP aí eu acho bem suficiente já. Ele até muito esse HP. Mas 8-5 é uma boa spread de HP. E aí, Vini? Throughout the day, which it was really cool. Like it was really cool to see like such an interesting, you know, composition like that. Overall, I saw like a lot of different, you know, probably more classic cores like Landorus, Iron Hands, Fluttermane, and then people would just pair that with like add Chi-Yu and Ogerpon, that's to that now, just kind of make like a very solid composition. I know like those 5 have been like very prevalent. People just been kind of like testing like, the 6 slot a lot. Brave, people using Gambit. I saw a lot of Amoonguss today. I saw one add Milotic. Like people are just kind of like testing the grounds. We know like which cores work and which ones don't, but we're just kind of jogar com esse bicho de and I think that's kind of why it has such a high usage. Just people are trying to figure out where it's good and why it's good. And I mean, jogar com esse bicho de weakness policy. Figure out where. it almost kind of just feels like good everywhere at this point. It's so good. It has so many tools. Its typing is good. 8-2 vezes 0. From either attack, special defense, or anything like that, just are incredible. Quase. Ó, se for pelo menos com 80 de speed. Dá não. You know, Zacian kind of just sits on the gets on the field and just, you know, everything just has to like 7-7, you know, we're gonna get knocked out. Like just but like Ogerpon, you have to commit your Terra to it. You know, its stats are good, but it's not like passa a Blood Moon já, ó. Se der um Trick Room Bulldoze nele, ó, ele já passa ao Saluna com esse set aqui, ó. Se ele for min speed, não, se ele for min speed ele não passa o Saluna de Hisui, mas ele passa essa daqui, a Blood Moon. Crowd all the stats in the best places, like Iron Hands. Fazer ele de Weakness Palace. Bulldoze, ó. Que brabo. Well, at this point now, with that top 8, I want to make sure you can go and get ready for that. But before you do you have any shoutouts or any final Mas aí teria que ser Carryful mesmo. Ou então Sassy, no caso. É, 50 aqui, fica 300 com Weakness Police. Bota mais book ainda, ó. E esse ponto não bota, né? Pra ser mais lento. Quem é que vai fazer esse set aí? Ele com a Furry Giraffe pra não tomar fake out. Pô, mas se ele tivesse fake out, né? Dá pra fazer isso com Iron Hand sem fake out. Ele não tem. Eu tô só brincando, tá, gente? Isso aqui é meme. Mas esse urso é forte, cara. É bem bom ele. Tipo, essa estratégia de wide com
com skill swipe intimidate, que antes faziam com Eviolite Stuntler, né? É uma estratégia legal e tal, mas ela é muito previsível, tipo... Teu adversário pode só dobrar no Weird e levar ele. E tem sets pra tu não ser muito punido, assim. A própria Thunderman não é punida por esse set aí do... Gank Shot, ela resiste, né? Ela é neutra, na verdade. E o Drain Punch ela não toma, então... No outro turno ele vai conseguir dobrar de novo. Tipo, tu não vai derrubar ninguém e ele vai levar o teu AD, entendeu? Não é muito sólida essa estratégia, mas se pegar é tenso. Então, tô muito feliz. Ainda não caiu a ficha. Não, é um cachorro, é verdade. Não, ele parece um cachorro, sim, não parece um urso. Eu tava falando urso. É que eu tinha o Shfu na tela. Mas o Id é um bom Pokémon, sim. É só essa estratégia meio... É muito fácil de prever. E os pokés que tu buffa fazendo isso, eles sofrem muita pressão de Flutterman, entendeu? Talvez com King Game te dá pra fazer isso. Winning EUIC means a lot. I haven't been able to win an international. Being able to finally get past second place feels pretty good. But we're getting a lot of new players as well, like Justin Tang, who just kind of pop up, and they're incredible. Justin Tang, your Knoxville regional champion. First regional competition that he has competed at, and he's taken down the entire thing. I was confident in my skills to do well, but I now expect to go all the way. This is my first play Pokemon tournament. I didn't think I had a chance at winning. And this is my first competitive regional. Winning a regional is undescribable. Of course, there are competitors I'm worried about facing. The most notorious one is Sander. He's always bringing these crazy control decks. I'm worried about facing Yuichi because he's really good. Kingsley, Prince, Addison, Robert. É, Terra Fairy é legal nele, com Terra Blast. Tem que usar ele, né? Não usei ele ainda. I'm always worried about facing Tord again. É interessante. It's always an experience and will be always difficult. I'm not really worried about facing anyone because I think I can beat everyone. I'm definitely worried about facing Gabriel Agati. I'd be nervous about hitting Isaiah Bradner. Gabriel Agati. Probably Luca. Justin Tang. I think I'd be nervous going up against Caleb Gedimer again. I'm confident in my abilities, but I know there's going to be 100 plus of the best players in the world, so it's going to be really tough. All the trainers have just scaled up their game. The competition has just gotten so fierce. This has made me so excited to get to Worlds. Winning Worlds would mean the absolute world for me. Hip. After getting second in 2018, winning O Emílio aí, nunca mais. Winning Worlds is everything to me. I really want to be the best player that's ever played this game. I think you have to be a little bit crazy. Ó, os dois que eu duelei, ó. Em seguida, o Joseph e o Wolf. I've won a regional. I've won an international. Worlds is the last thing I have on my list. Winning Worlds means I can submit myself into the history of Pokemon Go forever. Winning Worlds would mean everything to me, you know? So I'm gonna try my best at Yokohama to hopefully maybe win. É chato evoluir ele, eu lembro que eu evolui mó fácil. Não lembro como é que é. Mas lembro que foi meio de boa. Cara, quem fez essa música? Parece uma dupla que eu gosto. Será que foram eles? Depois eu vou pesquisar. 100 Gex. 100 Gex. Só que eles fazem um estilo mais exagerado, mas me lembrou muito. Pois é.
Verdade. Mas isso ele não morrer antes, né? Hello konokeia, Yaoko e hele mai I Hawaii, I Honolulu I ka makahiki, I Wakalua kumaha. We want to invite you to Honolulu, Hawaii in 2024. We look forward to seeing you here. Ahui ho'aku no. Honolulu, Hawaii is the location of the Pokemon World Championships for 2024, and Peoria Regionals is just one stop in that journey for players to claim those championship points. Ah, sim, o Scott sempre quando tá no VGC aparece também. Até a pré dela já foi campeã de regional, pô. Até a Cotone já foi campeã. E aí, Pablo? Deixa o like aí, rapaziada. So if you want to compete, there is still plenty of time to try and earn that invite and join Pikachu on that beautiful beach with your Hawaiian shirt and your lei and just enjoy what will hopefully be a fantastic Worlds this upcoming year. But we are only on that second stop in North America. We have a long way to go to get there. We sure do. But speaking of competition, did you know that you can also join in on our Illustrator contest? And here's a video to show you a little bit more about what that entails. Olha que vídeo emocionante. You can head to the website and find out about all the fabulous prizes that the Illustrator contest could get you. But on top of that, the theme of this year is magical Pokemon moments. You got a chance to see the 10 Pokemon that are featured for this contest that you can create art for. And one of the prizes last year was to get your cards printed as actual cards that were given away as promos. I think my favorite part of the competition last year was seeing not only just who won, but seeing the trainers share the artwork that they submitted once they were able to do so. I think you do have to wait a certain amament of time just for the competition to settle before you can. But just seeing everybody come together and share these incredible Pokemon artwork, showcasing their favorite Pokemon, you know, showcasing a Charizard on a mountaintop spitting fire. Like, there were just so many cool arts out there. I'm so excited for the competition this year, and I believe it's open to even more countries this year as well. It is. Gostou mais do cabelo dela assim? Two new regions that get a chance to participate in this year's competition. Mudar de vez em quando faz bem, né? Head over to the website to learn more and also choose some of that Deixa como antes, agora põe a franja. I'm actually really surprised when you said your depois põe tudo pra cima, depois bota aquele bigodão. That you got to see that didn't quite make the cut. Because I was expecting you to say Pô, podia lançar a moda, né? Mulherada botar um bigodão. Ia ficar bacana, pô. Aquele bigodão assim, bem arrumado, estilo de época. Ia ficar fofo. Manda o código aí, John. Beautiful picture of them, or I draw my little stick figure Pikachu trying to illustrate something that makes art, I think, really special. Yeah, but our art community is so talented and 100%. So creative. Parece que ela nasceu. Pô, ela veio pro Brasil, já pegou atraso de avião, né? Eu vi que ela tava sofrendo, né? Nunca mais ela vem. Ela vai ter que vir nesse, né? But try your luck at it as we get ahead and get ready for our top cut.
as we now have 8 trainers ready to go to compete. Quase 30 anos e a barba de um moleque. O segredo é o bigode. And this top cut is stacked. It is stacked full of talent. Yeah, so it is going to be Bidoof, Bidoof, Bidoof. No, I'm kidding, I'm kidding. We have a fantastic top cut waiting for you. And I think we're just waiting for these trainers to get settled on stage. But maybe, Rose, could you walk us through the 8 trainers who have qualified for top cut here? Well, one of them was one of the players that Sierra spotlighted earlier on at the start of the stream, James Beck. He ended up going... Oh, agora James Beck. 13-1. 13-1. He ended the day yesterday 8-1, and he won out all 5 rounds today. You got a chance to also see what type of team he was running. Será que vai ter o azar do YouTuber? It's just really great Pokemon, but that's what James is good at. He's good at being able to weave in those good Pokemon, but make them better. And we even got a chance to witness that in the set where he just Golden Go plus forward both games. Checkmate. Yeah, that is a checkmate. If that were a move, I guess. Bigode impossível. King Gambit should get that, actually. Pior que eu vejo a tua foto pequenininha, BGF. Aí me lembra o... Eu sempre quando eu vejo tua foto, me lembra o Casimiro. Mas é porque eu tô vendo de longe. Acho que não deve ter nada a ver. Eu vejo bem pequenininha a foto de você. And then just sort of follow that path to execution. So really excited to see him do so well today, and definitely knowing that he went undefeated today in Swiss puts a huge target on his back when it comes to who is going to win today. Yeah, I really believe that James has a great shot. Ah, mas tu não mandou o 8, tá ali, ó. Lê ali o que tu mandou. Tá 17-0-22. He will be able to find them and navigate through that. But another one of our top cut players, you actually just saw him on stream. That was Luca Traget, that was able to make it into that top 8 with that win for Swiss round number 14. So congratulations to him as well with that black glasses. Deixa eu ver mais de perto. Yeah, and we can also now officially reveal the bracket that these trainers will be competing in. So James Beck will be playing. Não tem nada a ver. Eu tô falando, é que eu tô vendo bem de longe, cara. Não, agora eu olhei de perto, tem nada a ver, não. The next matchup for top 8 is going to be Justin Knox versus Jeremy Parson, Shiliang Tang versus Junshi Zhu, and then Riley Factura, the previous regional champion in Pittsburgh. Hoje é top 8, né? Against Luca Traget. Awesome to see Riley once again get another top cut, and that's why he was. Olha aí eles. Olha minha nova box. Ó, normal type, botei ali o background bonitinho. Fire type. 4. Grace. Ó. You get to get invited to Worlds twice, I guess. Combinando. Also, I think it's interesting to talk about Riley in terms of his accomplishments, because he is one of those trainers that is up there in terms of how many regional championships he's Vou te passar essa Vulpix que eu bridei, olha. Nasceu tudo errado. Fiba Shine. Claim. I'm trying to remember and Bot I know certeza. you're out there because you picked some fantastic matches for us in round 14. Feel free to let us know if there was a back-to-back regional champion in VG in particular, but I just can't think of anybody. It's so tough because in the past few years it does feel like Se não for bot, vamos mudar pra Elite. Whether it's been a newcomer or it has been a veteran of the scene, but Riley is certainly one of the veterans that has the ability, the grace to be able to make it through this. Vai analisar pra ver se é bot ou não. Another title, and that would put him up there as one of the top earning players of regional championship titles in the entire field of competition. So we'll be exciting to follow his journey. But the 2 matches for top 8 that we will be covering, our very first one is going to be Shiliang Tang versus Junshi Zhu, and I'm super excited to see both. Esquece, não é pra mim, né? É pra ele, pô. É, tô viajando. É que tu queria evoluir ela, no caso. Bora analisar. Tá meio suspeita essa Milotic, hein? Tá meio suspeita, tá muito perfeitinha. Já botou um Decent ali pra esconder. Even just taking
a look at who was even in the running in like round Não é pra 13 devolver, for é só pra Toppy. evoluir. There was a lot of Wellspring Ogrepon, so I think outside of myself, like all 4 of you were able to get that right, and it doesn't really surprise me to see that particular Ogrepon form Tá perform presente. well this weekend. Vou dar release. Yeah, and I also think it's interesting that it's the more bulkier Ogrepon form, except for Cornerstone, which Não, eu acredito. Eu acredito que foi batalhando. None of us predicted that Pokemon. Even Sierra, who went all in on the Foi ovo. É, dá pra fazer, pô, no ovo. É, se fosse no good, seria mais suspeito. Mas tava decent. Yes, it was the lowest one in terms of usage, as I don't, or I guess Teal Mask. Pô, mas nasceu Shine perfeitinho ainda. Caramba. But in terms of success, it just did very, very well in sort of converting entries of the competition into day 2 qualification. So there's a lot to be explored there. É, esse aqui não dava. O HP no good. Coitado. Voltou minha Vulpix. Essa Vulpix é de bot. Ela é bot. Joe Brown sort of had that spirit going with the Empoleon and the Milotic. What a great Pokemon. Não, se fizer ali com Destiny Knot, né? Não, dá pra fazer sim, pô. É que o pessoal manja dos esquemas aí. Eu só tenho um Pokémon perfeito, que é o Gengar. O resto é tudo com aquele Hyper Training feião, né, cara? Não, acho que eu tenho alguns outros. Deixa eu ver aqui enquanto tá no comercial, aqui eles estão enrolando. Vou dar uma olhada. Dá pra ver aqui, ó. Ó, o meu Gengar é perfeito. Foi de raid. Olha esse aqui. Hyper Trainer, Hyper Trainer. Ah, esse aqui veio. Esse aqui veio perfeitinho, ó. Ele veio perfeitinho. E a speed decent, tá? Porque eu quero trick room com ele. Hyper Trainer, Hyper Trainer. É, esse aqui eu tive que botar na speed. Mas ele podia ser perfeito, porque podia ser uma Sinichar sem speed também. Poderia. Ah, eu tava na troca ainda, não esqueci. Não, tô ligado. A girafa zero em speed eu não sei se é tão boa não. Tipo, zero speed é mais Torco ou... Acho que Torco eu nem preciso também, né? Acho que é mais Among Us e... Alçaluna Blood Moon e Alçaluna Hisuian. Acho que esses dois aí ok. Esse Scizor foi a Elise que me passou, não foi? É, foi, ó. Tá com o nome da Elise, Hyper Training. Fake. Olha esse aqui, cara. Só faltou o HP, velho. Ó, esse aqui tá ok, ó. Se eu quiser de repente um Scizor sem speed, ó. Nossa, aqui foi close, hein? Eu tenho um monte de Pokémon close assim, mas veio, cara. Ah, eu tenho o Mewtwo, né? O Mewtwo eu achei veio perfeitinho. Hyper Trainer, Hyper Trainer. Ó, esse aqui foi close, cara. Rayquaza também. I'm like trying to remember other poison types we've seen, and a lot of times
sometimes it comes to like Toxapex, sometimes Eternatus, sometimes like there just hasn't really been a poison. Pô, o Avalangue muito close, cara, olha isso. Eu cheguei a usar na Series 1 esse Avalangue. Ele tá buildado. Oh, agora tem Custom Berry, né? Dá pra usar esses bichos aqui. Fazer um memezinho. Interessante. Mischievous. Okay, well, we'll work through this. we'll have a talk later. Yeah. But yeah, like, I think the other parts of Justin Knox's team that are really. Pois é, eu entendo que pra time full, hard trick room, ok. Mas numa situação ali que tu countera um teu indie, ou então tu só é mais lento mesmo que teu adversário. Não é muito bom ser zero speed, porque numa situação que tu vai duelar com Iron Hands no final ali é péssimo, né? Mas pra Hard Trick Room faz sentido, assim, que a gente viu acontecer na pele ali, né? O cara tentou counterar com Drum Beat no Annihilate e não deu certo mesmo assim. Tipo, às vezes é bom por causa de teu indie, teu indie não, de Thunder Wave, né? Tipo, tu pode paralisar o teu próprio aliado e passar no Trick Room. Aí tu pode tentar counterar isso. Give that some success. Friend Guard is such a good ability, having Follow Me to redirect. It's a very fun support Pokemon, and it's back. It's finally back. It is. And it also gets access to Eviolite, so that really helps to even Luxury bot, tudo repete. In those situations to make that Follow Me even more impactful. Descent acho que é 1/10, não, Elis? Acho que é 1/10. É 1/15? In one department, but not across the board. So it does make it a little bit more susceptible for things like Wicked Blow to just be able to get out of there in one turn. But I think the other thing that's really interesting about Justin's team is you still have access to some of the more popular Pokemon in the teal mask, and that's the Blood Moon Ursaluna as well as the Hearth Flame Ogerpon. So you're not missing. Pera, 130 é o stats ou 130 pontos GV? That really does help to. They'll slow things down if you need to. Yeah, and I also think that it's a acho que é stats, né? Porque 130 não tem. Acho que fica 136, né? Não fica 130. You can sort of use that to your advantage. You know, a lot of times when you're using a Pokemon that has access to a redirect move, people, maybe they're tired, maybe they're just assuming that, you know, their predictions are going to be right. They assume that the redirect attack is always going to happen. And they'll turn into that slot regardless, and you can take advantage of that. Status com U é quando fica queimado, paralisado e tal. O atributo é stats. Definitely takes advantage of that thinking. Because once it is on the field, tipo, não é exagero, mas acho que não precisa de tudo isso pra tancar um Wild Charge. Porque a defesa de um Landorus é só pra, do torneio é só pra tancar o Wild Charge. Porque tu tancando um Wild Charge e um Iron Hand, tu tanca outras coisas, né? Aí ele book geralmente pega um 8-5 aqui, né? Ou um 7-9, essas duas spreads aqui, um 7-9 e um 8-5. Partner. I hope that somebody sort of takes those two Pokemon and continues to develop that idea, because I think there is a lot of potential there. Pô, é muito mesmo, man. Não sei se precisa de tanto assim, não. Porque aí tu fica com nada aqui, né? Tipo, o HP bem alto. Geralmente esse HP, inclusive anotem aí, decora aí, ó. Anota, né? HP de 185 pra tu resistir super efetivo, forte assim, é de 122 pra cima. Então 122 já fica super bom com essa combinação aqui. E aí tu consegue uma especial defesa legal, saca? Pode até botar menos aqui, pegar pelo menos 150 de especial ataque. Não precisa de tanto assim não. Aqui ó, se eu botar aqui pra tu ver. When it has the ability to pivot, we've seen U-turn being used a lot to make sure that you can preserve that Intimidate for later. And it is top of the usage charts for day 2. Botar aqui pra tu ver. Traditionally the top of the usage charts, as it was introduced a long time ago in Generation 5, Black and White, and
the Therian forms came out shortly after that, and I actually remember playing the Dream Radar on my 3DS to catch my first ever Landorus Therian. Ó, Wild Charge já consegue tancar, né? Só que esse aqui tá com 205 de ataque. Não é sempre que o pessoal pega isso daqui, não. O pessoal põe a média ali de 198 pra baixo, né? É que aquele era um Iron Hands meio diferente, tanto que tá com menos especial defesa. Já consegue tancar. É, mas tu vai depender de ser aquele set de 187 de ataque, né? Ó. Mas como eu falei, a partir de 122. É, não é exagerado não. Pode jogar assim, não é exagerado não. É que assim, tu sabe que existe Intimidate, entendeu? Então... Não sei se tu precisa perder tanta coisa assim pra jogar dessa forma, entendeu? Mas aqui, ó, ele fica bem na cola daquele set de 187 de ataque. Mas pra tancar 198 mais, aí tu vai precisar dos 130 mesmo. Mas... Eu acho exagerado, cara. Melhor. Ó, tu tanca aqui, tá vendo? Ó. Tanca até mais ainda, talvez, né? Com uma chance boa. Mas é melhor jogar com Intimidate, entendeu? Melhor jogar com Intimidate. Ó, fica tão mais fácil. E tu ainda pode tancar 2 danos ainda. Tipo um S-Wind sem stab com Wide Chart, dá até possível tancar. Ainda mais se ele for menos ataque do que isso. Ó, fica super suave. The peak on Pokeball catching because it's essentially Pokeball catch rate, right? It pode ser Citrus também. You catch a legendary in a Premier Ball. You had like the base lowest odds possible, and you still suck it out and gave it that cool white and red Pokeball. I mean, I'm really impressed with it. It's an interesting combination of like masochism of torturing yourself for like the... Cara, eu só uso o torneio do Max Speed e Max Special, cara, Focus Sash. Eu só curto ele assim mesmo. Não gosto muito desse setbook, não. Oh my goodness, no. But the real reason that we came over to the lounge to discuss things was to break down this Regulation E that we've gotten to see forming so far, because coming into this, there has been, you know, a couple of things that we really... E tu ficar sem speed é um pouco tenso. Tem esse ponto também. Se eu fosse tu, você tava pra tancar com o Intimidate já. Porque ficar sem speed com ele é um pouco bad. Tu não passa nem um Shifu, é um pouco triste. A ideia é tu conseguir passar o Shifu, pegar pelo menos 5.4 de speed ali, um 5.7 por aí. E não morrer pro Wild Charge intimidado, entendeu? Porque põe de fogo Jolly pra destruir os IVs. Cara, se for pra ser Jolly, no mínimo passar TU, né? Não sei se é tão bom de fogo assim não, cara. Jolly de fogo acho que é melhor da Amante. But it kind of seems like one of the most consistent options going on in the format right now with just its stats and like the capabilities and being able to have that fake. Ó, de fogo que eu usaria e que eu já vi outros players fazendo parecido, tá? Eu achei esse set aqui um dos melhores pra ele. Mas pode ser que tenha outros, mas esse aqui que eu vou mostrar eu achei o melhor. Pegar aqui pelo menos 5.6 de speed, botar um adamante, pegar aqui um 65, um 66, 62, por aí, né? Porque tem que pegar um HP legal com ele. Botaria até menos ataque, não pegaria esse pulo aqui, né? Até menos speed, cara. Talvez 144 fica já interessante pra ele. Botaria até mais bulk ainda. É, um 4-5 aqui. Eu faria mais ou menos assim, cara. Bem sincero. Faria mais ou menos assim. Porque essa speed é só pra tu conseguir garantir um Ivy Cut no Annihilate, ou disputar com um Arcanine ali, essas paradas, entendeu?
Mas com Grass Glide, se tu tiver Priority Sword Dance, acho que fica bem mais forte assim. Deixa eu ver se Jolly ele pega mais pontos. Pera lá. É, Jolly ele pega bem mais pontos, né? Ele pega pelo menos um 62 aqui. Aqui fica menos bulk. É, eu já não gosto tanto. Vai ter que jogar mais ou menos assim, se quiser ser Jolly. Mais ou menos assim. Dá pra ser assim. Só que assim me parece melhor com Rony Elite. Me parece melhor pra Rony Elite. Eu acho que é isso, cara. Se tu quiser Grass Glide e Sword Dance, tu menos speed adamante. Um pouco mais bulk, com dano bem maior, né? Mais HP. Se tu quiser mais rápido, aí tu joga de Rony Elite. Acho que fica nessa vibe mesmo. But a really good answer to the Landorus usage as well. Yeah, and Joe Brown, we get to see there's the Wellspring mask that's actually taking place at the Hearthstone mask. Vocês viram com o meu Gengar que o Gepon morre pra qualquer coisa, né, cara? Se não tiver book, ele morre, cara. Ele tem um bom book, não é fácil matar ele, mas contra pokés assim que tem tipo Choice Band, Specs, essas paradas, se tu não tiver um investimento ali, ele cai. Has over the Hearthflame form in this. It really shows the difference between the general consensus of Pokemon trainers and then the elite, these day 2 consistently performing well. Fazer as marmitas. They understand the wide array of value that the Wellspring version passa, Mode Break atravessa o Hitler. Bate normal no Hitler. Passa o Sepsiper também. 100%, but those are the Pokemon. Deixa eu ver o Discord aqui, the best here in day 2, but it's time to see who will be the best going on in our top 8. We're about underway to kick off with that action, so we're going to send it back over to our casters. Thank you so much, guys, for that meta breakdown of day 2 of our Peoria Regional Championships. And we are about to get underway with our top 8 cut to determine who is going to be the Peoria Regional Champion. But I think that pô, pode crer, Jonathan. A gente pode conversar sobre isso. Pode conversar. Mas a gente vê. A gente vê. A gente vê, porque não é só um fator que interfere. Não é só esse fator interfere também, mas eu tenho que ver uma outra parada também, que aí eu te conto depois. Let's talk about our players, though. Zunshi starting off the Hearthflame trend right. His first ever. Mas tem meio que uma novidade ali, né? Ele tem uma primeira experiência ali, vamos ver. Top 64 em Milwaukee. Novidade aí, ó. E tá indo bem agora, pra quem deve ser o segundo regional dele, pô. Gastrodon appears to be the pink one as well, so sorry Lou. But a very unique contra o Chilean Tang ainda, né? O cara já pegou pedrada, né? O Chilean Tang que é meio novo, né? Tipo, ele teve ali a experiência da 8ª geração, né? O Regional Top 16 ali, ó. E aí o Nike a gente chegou a ver ele, mas não ganhou, né? E é o regional que ele venceu. Ele foi crescendo. Ele tá numa crescente ali, gente, que geralmente os campeões mundiais, eles vêm nessa crescente, tá? Então, ele tá naquele caminho ali de um possível campeão mundial de daqui a 2 anos, 3 anos, se ele manter isso, né? E, cara, se vocês pegarem o histórico de todas as pessoas que já foram campeões mundiais, é assim. Tirando o Ray Rizzo, mas ele é igual o Pelé, né? A gente não compara. O resto ali sempre foi nessa pegada. Ficava uns anos ali sempre indo bem, e uma hora era campeão mundial. Por isso que o pessoal ficou bem triste por causa do Emílio Forbes, porque ele tava naquele ponto, cara. Era o ponto dele ser campeão mundial. O pessoal tava apostando muito nele. E aí aconteceu aquele meme lá.
So I'm wondering if there's going to be an interesting interaction between these two trainers as we get into this game number 1. And I have an update from the desk. It is indeed the blue Gastrodon that Xunshi is running. Okay, so everything is right in the world. Yeah, crisis averted for Lou there, our friend over in the EU region. But it's about time we kick off this top 8 first match, Shiliang versus Xunshi, and it's going to be the Landorus and the Heatran right across from that Ogerpon and the Hisui and Arcanine. So a lot of fire types on the field right now. I was just going to say there's a lot of firepower on the field, and that Heatran would otherwise have been in a great spot if it wasn't for the Mold Breaker ability on Ogerpon. Whether or not Xunshi decides to target it Esse down, choice bem de Arcanine ainda é forte, we'll velho. have to see, as looking at the Pokemon he's brought, maybe a bit of a spoiler for later on in the match. I don't think Heatran is necessarily the #1 target for him this turn. I think it's that Landorus and the Intimidate that he's going to be worried about long term. It's nice to get that out of the way, too. O lead do Shilianteng é perfeito, cara. O cara botou o maluco numa pressão absurda aqui, mano. Acho que não era muito difícil também de prever, né? Mas bom Terra. Esse Terra foi bom, sem meme. Porque o U-turn é bem possível aqui. Esse U-turn é bem possível. Ó, bem possível. E mesmo sendo do lado certo, como ele estava intimidado, o Rillaboom não foi tão punido. Mas talvez seja seja o limite ali, a range pro Rillaboom cair pro Hitwave. Ou Magma Storm, né? Não sei qual é o golpe dele. Pode dar crítico, lembrando. Olha isso, sem crítico deu esse dano, cara. O U-turn foi suficiente, cara. Foi perfeito esse U-turn. E ele deu o U-turn no slot correto ainda, né, cara? Tipo, desde quando eu vi esse bicho, eu não vi ele no Sword and Shield, mas no primeiro torneio de descarativagem que eu vi, esse Shilianteng é muito diferente, cara. Essa play dele foi muito redondinha. Esse Gastrodon é bom pra caramba aí, nessa situação. Mas ele jogar o Arcanine e switchar pro Gastrodon é bom também. Aí é que jogar direto. Tem que botar pressão. É boa essa play dele, sabe por quê? Ele pode só clicar no Iron Hands ali. Se ele vai querer fazer isso, né? Mas ele pode só fazer isso, porque o Fake Out é uma jogada passiva. Não que ele vai tancar um Wave Cudgel, né? Acho difícil ele tancar esse Wave Cudgel. Não sei se eu daria Spike Shield aí, cara. Acho que ele tem que punir esse Iron Hands, porque é tão fria a entrada do Landorus. É super fria a entrada do Landorus. E o Gastrodon acho que não tem esse Wind, né? Tem. E ele podia dar Fake Out e entrar com o Landorus ali, inclusive. Olha! Foi o Jonathan que falou, né? De Ogerpon substitute. Tá aí, ó. Mas aí ele tomou a play, ó. Ele tentou pegar uma vantagem com esses subs, mas o Shilianteng não deixou, né, cara? Ou seja, ele deixou de levar o Iron Hands. É que levar o Iron Hands seria um pouco complicado, eu entendo também. Porque o Landorus ia entrar de graça, né? Mas ele poderia botar uma pressão ali, talvez, no Hitler, não sei. Eu achei esses subs um pouco arriscado. Que ainda dá pra ele fazer isso, dá pra ele punir o Iron Hands e dar um... Eu acho que ele tá com medo de dar o Earth Power, porque pode entrar o Landorus, né, no lugar do Hitler. Tem esse ponto também. Ele tem Ice Wind. Em Al é uma boa play mesmo. Porque isso pode ajudar o Ogerpon a dar talvez um...
dar subs. Mas o Chilean aprendeu. O Jiangxizu, acho que é assim. Acho que ele prendeu aqui, cara. Ele não tem muito o que fazer, não. Fairy type attacks with the spiky shield coming through from the Ogre Pawn. It's not going to be a substitute, but you can actually cycle through the substitute as well as a spiky shield. As the heat wave now. Tipo, é uma boa play, porque se ele dá em on, ele pode ficar dando Ice Wind. O problema é que o Iron Hands curou muito aqui, né? O Iron Hands curou demais aqui. E ele precisava desse Ivy Cut agora, que ele não deu. E o Hit Wave nem ia fazer muita coisa. Typically, when trainers' Pokemon are targeted by Yawn, they don't go to sleep right away. Instead, it takes one turn to apply. So many trainers will opt to swap that Pokemon out so it isn't put to sleep. And knowing that Shiliang has an Intimidate user in the back as well, while you do have to be careful about an Icy Wind attack from the Gastrodon or possibly the Ogre Pawn doubling into that slot to deal some significant damage to that Pokemon, I think not having Será que é o Landorus? sleep is way more important than taking some damage on the swap. Falei, ó. Ele ia dar em all e clicar Ice Wind. Essa era a play que ele podia fazer. E o Chilean Tang tinha que fazer isso mesmo, cara. Porque o Zu precisa de crítico aqui. Jiangxi Zu precisava de crítico. Mas o Ice Wind pode matar. O Ice Wind pode matar. E aí o Gastron ainda fica mais rápido que o Iron Hands, né? Não matou, de fato ele precisava de crítico. Que é muito fraquinho o Ice Wind no Gastron. Tipo, dá uma ótima punida, ó. É bem chato. Mas talvez o Landorus dele esteja bem bulk também. Eu acho que tá bulk, porque não é fácil tancar esse Ice Wind aí, não. After that Icy Wind, depending on how this Gastrodon is trained, it's possible that it could be faster than the Iron Hands. I think one more Icy Wind to be sure. Acho pouco arriscada essa play. Será que talvez não era melhor ele dar um Spike Shield primeiro? Spike Shield e Earth Power ali. E ele cai pro Spike Shield. Mas talvez ele só não bata, né? Ele vai dar um U-turn. Tem que pescar um choke do Chilean Tang agora. Ele tem que pescar uma vantagem. Não é nem um choke, ele tem que pescar uma vantagem. Porque é possível o U-turn no Gastrodon aqui, é bem possível. E aí ele conseguiu intimidar o Iron Hands. Cara, tá um jogão, hein? Tá uma partidaça. Bem jogada mesmo. É que o Chilean Tang tem uma matchup muito maior, muito mais favorável do que o time do ou Jiangxizu, vou falar assim. Ou é Jiangxizu, acho que é Jiangxizu. I think had it not intimidated that Iron Hands, chamar de Zuzu. Would have been very close to a one-hit knockout. The removal of grassy terrain as well, and knowing that it's not going to come. Cara, agora é clicar o Rock Slide e rezar, né, velho? É clicar o Rock Slide e rezar agora. Não tem outra play. E clicar no Iron Hands ali. Ele vai ter que rezar aqui e matar o Iron Hands. Eu não gosto dessa play de Inhall porque... não sei se aproveita muito do Flint, né? Ele deu um saque no Landorus, mas tirou o Choice Band, né? Ele errou ainda. Aí parece comigo. E ele nem deu Ice Wind, né? Deu Earth Power. Foi bad. GG.
4-0 ainda. Ai, deu em aula. 4-0. Agora o Chilean só clica Rock Slide. Ele não precisa nem fazer contato ali no Spike Shield. Hit Wave e Rock Slide aqui. Ele pode até salvar o Landro, o Hitran, mas acho que nem precisa, talvez. É, ele pode errar o Rock Slide, né? Seria péssimo, mas... Oh, mas se ele dá Spike Shield e Ice Wind, é super bom também, não? Ah, mas calma, ele pode pescar um Hit Wave aqui. Mas aí, como eu falei, o Chilean vai clicar Rock Slide, pô. Duvido muito que ele vai fazer uma double aqui. É possível, mas eu não sei, acho que ele vai fazer não, é. Porque realmente esses subs aí podia rolar. Ele podia errar o Rock Slide também. I think it was a smart idea to try and mitigate the attack drop from the Intimidate, but overall just meant that Ogre Pawn was taking more damage from what... Pô, pior que se ele dá em all no slot do Hitran, teria dado super bom, né? Essa eu ia fazer um Epic Sweep. Gastrodon is also one of those tricky Pokemon that you have to play really slowly around. Sometimes you miss out on a ton of momentum going through these matches because you're just kind of stuck with a Pokemon that doesn't hit really hard, and if your other Pokemon are getting knocked out, that poor Gastrodon is by itself to have to pick up the heavy lifting. So I'd really like to see an adjustment from Junshi to get a little bit more damage out on the board just a little bit faster. Yeah, I think identifying that your opponent has no way to stop their Pokemon from being put to sleep is an essential strategy for Pokemon overall. I mean, we saw that play out at the World Championships this past year. But in this particular Ele pode arriscar Ele pode arriscar um Arcanine e ter o Wind, talvez. Com o Ogerpon atrás. O problema é que o Ogerpon não dá... É o Rillaboom que dá switch pro Arcanine, né? O Ogerpon não dá uma boa switch pro Arcanine. Even if you do favor a bit more slow play, you need to match what your opponent is bringing to the table. Well, I kind of wonder then, just because of how quick and speedy that Landorus is on Chilean. Dá pra ele fazer tornados com Rillaboom também, pra depois dar pivot, ou dar pivot turno 1. Junshi actually sees an opportunity to try to go for something like the tornadoes, try to get the tailwind up. Só que o Chilean pode cobrir isso, né? Pode predicar. Dar stop em Tantrum no slot do Rillaboom. Aí o Rillaboom da Yutani vira um Arcanine. Ah, mas mesmo no teu Indie, o Yutani vem depois, né? Porque é Landorus Scarf. O Rillaboom não passa, tem que ter bastante speed pra passar. É uma play bem possível, pô. A lead ali de Rillaboom com Tornados é bem possível. E aí ele conseguiria jogar bem com o Arcanine. Bora ver se ele vai entender isso, porque isso é uma boa matchup contra o Chilean Tang. É uma boa play. Bota a pressão no time inteiro dele. Né? O problema é que ele tem um Iron Hands pra dar fake out. Né? Valeu, Wellis. Valeu, man. Wellis Kemerich. Depending on how it's trained, so yeah, ding ding. Sometimes you're a winner, baby. But let's get into this game number 2 because Shiliang is on the cusp of being able to make it into the top 4, and it will be a run back of these leads from game number 1. So Junshi doesn't want to switch anything up in terms of the Pokemon, but this turn 1 is critical for these trainers to get right. Ele trouxe o Arcaninezão. Turn 1 we saw Junshi lock early into the terastallization on Ogerpon, and if he's decided that he doesn't want to make a Pokemon adjustment, I think he makes a playstyle adjustment and leave that terastallization behind. Pô, é aquela coisa de novo, né? Você dá Terastal com... Ele não trouxe Rillaboom dessa vez, né?
or striking something that you know that you're going to get the knockout with, because like we saw in game number 1, that essa play é mais safe, porque ele pode clicar Rock Slide de novo ali. Mas difícil ele clicar Rock Slide ali, acho que ele só vai dar Yotani mesmo. Instead of the Rillaboom. And so if there is a heat wave that comes from across the board from the Heatran, Gastrodon is going to be able to take that just a little bit better. We still see the commit of the Terra. It makes those Ivy Cudgels even more powerful. And this time around, if you're able to smack it into a different target, that really could help out in this case. Plus, os nomes estranhos. Os nomes chiques. Não é estranho, é chique. Right now, stomping tantrum, getting the call right. Gastrodon does not care about that at all. Será que veio um crítico? Ogrepon is free to be able to go for this Ivy Cudgel into the Landorus as intended. Não veio. Bringing it down super low again. Heat wave? Oh, it's gonna miss. That is going to be the Gastrodon missing. Nossa, ainda bate bem, cara. Because you can't burn the Ogrepon either, doesn't matter about taking that damage. Yeah, and after the leftovers recovery, Junshi has the ability to ensure this Gastrodon will survive a couple of hits from the. Tem a pressão do Stop Tantrum agora, né? E ele pode tentar. Talvez o Spike Shield com Ice Wind aqui seja uma play mais safe, porque aí já pega o hit, o Iron Hands, e o Gastrodon já fica mais rápido que o Iron Hands. Aí já bota a pressão no... É que a pressão de Earth Power não é tão forte assim, por causa do torneio do Landorus atrás, né? Mas esse é o motivo que eu não acho que ele vai sacar o Landorus agora. Ele precisa desse Landorus ainda. Porque o Landorus, ele não só dá Intimidate, ele protege o Iron Hands. E ele ficou, cara. Não tirou. Será que vai predicar? Pior que se ele dá um Stop em Tantrum, o Ogrepon cai aqui. É, o Shilian se arriscou, mas ele tá 1-0 também, ele pode se arriscar mais. Acho que foi mais por isso também. Tipo, ele já tem uma vitória. Ele não cai também pro Spike Shield, né? É, ele não cai. Só que o Gastrodon não tem que levar, né? And Gastrodon also able to comfortably hang on through that Earth Power from the Heatran. Big question here is, what move does Junshi use on that Pokemon? And it's actually the Yawn, which... Eu não gosto muito dessa play de Yawn. Eu sei que pode punir uma troca e tal. E principalmente punir o Fake Out, eu entendo isso. Tipo, ele deu um Yawn ali porque se entra o Iron Hands, o Fake Out ia ser super bom, velho. Só que fica numa situação tão complicada, né? Ah, mas ele tem um Rillaboom. Rillaboom tanca, acho que Stop em Tantrum com Assault Vest. Acho que tanca. Ele é Assault Vest, pô. Max HP. O U-Turn com Heat Wave não, mas... Só que ele cobre, sim. Yeah, I was kind of hoping to see the Yawn actually go into the Heatran. That would have felt like a little bit of a safer play. Maybe you hope that the spiky shield damage is going to be enough, but also you just never know whether you know how your opponent is actually going to target. So Ogrepon going to take a little bit of a break. We do see the Rillaboom now take its place on the field. Grassy Surge going to help with that recovery there for the Gastrodon. Ele pode dar Stop tanto no Gastrodon também. Não, ele só foi ali. É porque agora ele tanca, pô. Vai tomar crítico, né? Ou pode errar o Heat Wave também. Mas foi o Healer? Não. É, mas agora ele tanca. Bom, Landorus agora tá dormindo, né? Isso até que é bom pra ele. É, até que ele criou uma situação. Deu uma quedinha, mas voltou, só dá F5. Yeah, and the U-turn is really nice as well, just to get the Rillaboom out of there. If it's another Heat Wave, and Shiliang does decide to leave the Heatran on the field, voltou aí pra vocês? At least you're a little bit safer switching this Arcanine back in. It's gonna take that really nicely. The Iron Hands coming in though, I think that's really interesting choice. Just knowing that it's super bulky and there isn't a whole lot that Junshi can really. Salvou o heal ainda, isso é bom porque ele garante o Grass Glide. Nossa, ainda tomou muito dano, né? É, deu uma quedinha troll só, mas não caiu. Hitler vai dormir?
Tu que era tua net? Não, essa foi a minha vez. Agora fui eu. Zu botou o Chilean numa situação complicada aqui, cara. 2 Pokémon dormindo e o Arcanine pega uma vantagem super boa aqui. Porque ele pode ficar na frente do Fake Out, tranquilo. Ou ele pode voltar pro Ogerpon. Mas ele pode ficar aqui, porque Fake Out é um turno passivo e tal. Só que não dá Flare Blitz aqui, eu acho complicado, hein? Eu acho bem complicado. Ele tem que dar Flare Blitz com Earth Power, cara. Nossa, eu acho que ele deu uma vacilada gigante aqui, cara. Falta um pouco de experiência pro Zu, dá pra perceber isso. Todo respeito, né? Eu cometeria muito mais erro do que ele ainda, mas... Quando você tem um super jogador na sua frente, gente, ele não vai dar Fake Out quando não é pra dar Fake Out, pô. Ele vai bater, pô. Ele vai levar o Arcanine ali. A não ser que ele tome Flint. Tipo, ele foi recompensado por uma bad play, cara, mas... Vocês viram que se ele não tomar Flint, ele só dá Drain Punch no Arcanine e aí complica, cara. Porque o Arcanine é super importante aqui pra ele. O Arcanine é Choice Band, tipo, ele precisa desse dano. That it can guarantee an attack in before something like a Drain Punch plus a little bit of other damage would pick up the KO. So it's been a lot slower Acordo. by Junshi here. And I think that Xiliang now trying to match the slow speed with a protect to start off this next turn. Makes a lot of sense too. Just make sure that you're able to keep that Heatran a little bit safer. You'd love to be able to have it in the back for something like that Hearthflame Ogerpon, but then the Yawn as well. Just a little bit of insurance on top of this. Ah, não gostei dessas plays, cara. Sei lá, velho. Não gostei dessas plays. Era super free levar o Iron Hands, pô. Tipo, o Heatran já tava numa situação complicada, pô. O Landorus tá dormindo. Tipo, o Ogerpon só clicava o botão agora. É mais difícil pra ele pensar, né? Ele tá jogando e tal. Mas, na minha opinião, essa era a play, cara, pra dar vantagem pra ele. Tipo, ele não tá percebendo que o Iron Hands é a condição de vitória do Chilean Tang aqui. O Iron Hands é a condição de vitória. Ele não sabe o último Pokémon do Chilean. E o Heatran já tá numa condição ruim. Então, se ele tirasse esse Iron Hands com um Pokémon dormindo atrás... Ele teria muito mais opções de jogo. E pra ganhar de Yol, você precisa matar Pokémon, né? Você tem que tirar Pokémon do seu adversário pra ganhar com Yol. Mas ele tem a pressão da troca aqui, né? Vamos ver. Mas eu creio que ele vai só sacar o Landorus, então ele dá Yol aqui nem faz sentido. Melhor dar esse Wind mesmo. Porque aí ele dá o Intimidate e morre. Ó. É Life Orb esse Heatran. Ó, agora ele tem um Fake Out de volta, isso dá momento pro último Pokémon dele. Então, nossa, ele podia só ter se livrado do Iron Hands. Teria sido super bom pra ele. So a very passive turn from Xiliang there. You know, the Heatran getting knocked out by the Grassy Glide. The Landorus does get the Intimidate down, but will be KO'd eventually. We're finally going to see what that last Pokemon is for Xiliang. And with Fake Out support, I think that he's still in a good spot. This is, yeah, exactly. It's a very awkward position right now for Junshi to be in because this is the Iron Hands next to the Iron Bundle. Now, finally making an appearance. Leaves me to wonder whether or not that was the fourth and final in game number 1, just knowing that speed control is also back in your favor. Those Icy Winds are going to take a long time to actually chip away. Tem que resetar o Grass Glide aqui, rezar pra matar também. Porque ele tomou Intimidate. Eu acho que, cara, ele tem que suitar aqui, mano. Ele tem que jogar o Rillaboom em campo. Tu vai ter que sacar o Rillaboom pra recuperar o Grass Glide. É uma play óbvia e tal, mas ele tem que fazer isso, cara.
É porque ele pode tomar o Freeze Dry, né? Ele quer punir o Freeze Dry, mas aí, meu amigo, tem um Protect Rillaboom, né? Nossa, ele pode só chocar o jogo fazendo isso. Acho um pouco bad, mas vamos lá. Será que ele pescou? Cara, é super safe ele fazer. É super safe esse turno. Freeze Dry Fake Out. E aí Drain Punch no Ogerpon e Freeze Dry de novo. Acho que ele perdeu um momento aqui, cara. Ele perdeu um momento. Perdeu um momento, porque o Rillaboom não cai pra esse Fake Out, entendeu? Então ele teria Rillaboom com Gastrodon em campo. E aí ele poderia tancar o Freeze Dry trocando. Trocou porque ele tem o Rillaboom atrás também, né? Ele podia praticar isso. Nossa, e aí ele perdeu mais um momento. De novo, olha se ele não tivesse mais o Iron Hands. Olha se ele não tivesse mais esse Iron Hands. O jogo só tinha acabado, cara. Mas ele garantiu um Yawn aqui. Isso é super bom. Nossa, mas o Chilean tomou essa play aqui, cara. O Chilean tomou essa play. Porque deu certo ainda. Mas aí eu achei meio estranho esse Protect aqui. A não ser que ele não tenha Hydro Pump, né? Aí é uma coisa. Mas daria pra ele dar. Ai, caiu de novo, velho. Tá, voltou. Tá dando umas quedinhas, né? Que estranho. Mas o Zu jogou muito bem agora, ele jogou muito bem. Tipo, ele arriscou e conseguiu, cara. Eram plays arriscadas, mas quando dá certo, a gente tem que bater palma. Porque imagina fazer essas plays no nervosismo, é bem difícil. It's going to be spread damage from the Icy Wind, but look at how little that's going to do to either the Gastrodon or the Ogerpon. O Ice Wind eu creio que era pra pegar a troca do Rillaboom, mas ele não tá trocando pro Rillaboom. Ah, agora essa play eu não gostei também. Não gostei dessa play, porque ele podia ter punido o Iron Band agora e aí era GG, né? Tipo, tá tudo bem ainda, porque ele tomou em all. É, ele conseguiu double em all, mas vocês conseguem perceber que não precisava de tanto assim? Tipo, na minha opinião, não precisava de tanto assim pra garantir esse game e tal. Mas faltou o Chilean jogar mais simples também, né? Cara, é que quando as plays ficam muito diferentes assim, na hora do nervosismo, tu fica doido, né? And Gastrodon is just providing that very slow but very necessary support in this matchup. Xi Liang has to think very carefully through the sleep turns as I think. Não, esse final aqui não tem que bater no Iron Hands. O turno que ele tinha que bater no Iron Hands era aquele anterior lá com o Arcanine. Esse turno aqui ele tem que se livrar do Iron Bundle. É que o Chilean foi pego, tipo, ele tá todo momento predicando a entrada do Rillaboom, que realmente era muito óbvio, e, tipo, ele precisava muito desse Rillaboom pra ganhar o Grass Glide e matar o Iron Bundle, né? Mas o Zu foi sangue frio aqui, cara. Ele foi sangue frio. E não botou o Rillaboom, que era uma play muito simples, entendeu? Muito óbvia e tal. Só tô achando... Ah, ele não pode dar Hydro Pump, né? Desfácil. Ele não pode dar Hydro Pump. Mas era o Freeze Dry mesmo que eu tava pensando. Tipo, ele tinha que forçar esse Gastrodon, cara. Tinha que forçar. Senão ele não pode dar Hydro Pump. Mas ele botou o Chilean numa saia justa mesmo. Porque o Gastrodon é super chato, cara. Porque é aquela coisa. Se ele dá Freeze Dry no Gastrodon, ele cai pro Ivy Cudgel, né? Acabou que deu certo ainda. Gastrodon sendo absurdo, né, cara? Gastrodon sendo a condição de vitória mesmo. Ficou legal o Gastrodon com o Ogerpon de fogo, ficou interessante.
Mas faltou o Tillian só clicar Freeze Dry ali sem parar, cara. Even if you're able to get a knockout onto the Gastrodon and you bring in the Rillaboom, now you have Grassy Terrain and bam, bam, you've got Grassy Glide on both sides. It's just going to be that extra damage. So, Shiliang Tang is going to throw in the towel for the second game. Mas gostei as duas partidas estão bem legais. Bem legais. Foram ótimas. Looking back at game number 1 and game number 2, I think that we kind of sold Gastrodon a bit short after what we saw in game number 1. The positioning from Junshi in this game 2 pode ser, porque em meta de lendário restrito ele cresce. It was available from turn 1 and it just stayed on the field for what felt like the entire game. And because it wasn't taking damage, because it could weave in the Icy Winds and the Yawns. Ó, aquele turno ali que eu acho que podia ter se livrado já do Iron Hands. Protect the Ogre Pawn and just have that consistent threat. And that was one of the big adjustments that we enjoyed seeing coming out from Junshi for that first turn. Instead of switching the Rillaboom in right away to be able to take that Arcanine's place, it was the Gastrodon which was able to tank those hits so much better. And that was why it was really able to stay on the field, and that poor Iron Bundle coming in the back meant that it wasn't able to hit with Hydro Pumps. It wasn't being able to do that super effective damage. And foi lido como livre, cara. Right now is that Shiliang has opted to leave tomou, his own Rillaboom ficou dando Protect, tomou. As well as his own Hearthflame Ogre Pawn. It's interesting that we haven't seen the Ogre Pawn from Xi Liang, and I'm glad that you called that out, as I think a potential Game 3 adjustment could be the reveal. Será que vem um torneio dos Rillaboom agora? Ou torneio dos, sei lá. Torneio dos Fludder não fica muito bom, não. I feel like with your own option to go for Mold Breaker, with your own option to, power up through the Intimidate, it just is a little bit more flexible. Tipo, pior que ele precisa desse Yawn, saca? Eu não vejo o Gastrodon não entrando aqui. Tá muito cara, o time do Junshi Zhu tá muito parecido com o meu time, agora que eu vi, né? O time que se eu fosse pra Curitiba eu teria levado, que eu até postei o vídeo aí. Tá muito parecido. Só troca... É que não tinha o Ogre naquela época, né? Só tira o Ogre e bota o Key Game, tipo. É o mesmo time, agora que eu vi. Tá idêntico, velho. Se já tivesse o Ogre naquela época, eu teria botado o Ogre de fogo? Não sei. Nem tinha visto isso. And we've seen Junshi rely on that Ogre Pawn time and time again. Xi Liang locks into the same lead, but Junshi finally mixing things up. Does reveal the Gastrodon and the Rillaboom already, but spoiler alert, they're actually esse lead do Junshi Zhu foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele força a suíte do gás do Landorus ali, né? Só que aquela coisa, o Shilian sabe que se ele tirar o Landorus e botar Iron Hands, se ele tomar um Yawn, é horrível. Porque o Iron Hands não vai poder... Pode, mas é complicado ele dar fake out. Against the Pokemon that Junshi has brought into this matchup, but in this particular situation, I'm curious about how this is going to play out. Junshi could go for a fake out to flinch one of these Pokemon and then get an opportunity. Será que o High Horsepower leva aqui? É bem mais forte que esse Top Tanto, acho que leva, né? Mesmo intimidado. Olha se ele arrisca aqui, cara. Ele já levava o Hitran. Such a nice opening for this Icy Wind to help starting control that speed on the Ogre Pawn in particular. Mas é uma boa play do Zlu, porque ele não sabe a speed do Hitran ainda, né? Não deu pra escaltar essa speed. Ele não sabe se o Rillaboom dele é mais rápido ou não. Agora ele sabe. Yeah, and I think knowing that Ogre Pawn was the adjustment from Xi Liang is a recognition of just how scary that Gastrodon was for him in game number 2. Pior que se ele der Terastal no Hitran aqui, ele vai ficar numa situação um pouco bad contra o Tornadoes. It was such a key part of his win condition against the Heatran and the Landorus in particular. Now that this Ogre Pawn is out on the field, I think it's time to swap it out.
and keep it safe for when those two Pokemon return. Rillaboom also wants to be able to switch out in this position, but given what Pokemon Junshi has in the back, I think he just has to make a tough call here. Which Pokemon do you protect? And in this case, I think he picked the Gastrodon. Yeah, well, we're going to see the Hearthflame Ogerpon from Shiliang leave the field. Iron Hands taking its place. Não veio em all agora. A entrada do Iron Hands foi muito boa aqui. Tipo, ele praticou a troca também pro Iron Hands. Ó, ele jogou certinho. E ficou na frente do Hitler. Mas Silabon acho que não tá com tanto ataque assim não. Então acho que o Hitler não caía pra esse High Horse. E o Chilean sabe disso. Be a very tempting target, let's say, for the Iron Hands and the fake out on the opposing side of the field now that it is Iron Hands' first turn on the field. But with access to Tailwind and Taunt and Bleakwind Storm, I think that Junshi has some unique utility. Nossa, ainda tem Sunny Day, né? Have to rely on that Gastrodon for speed control. He can set up Tailwind potentially for later on in the matchup. Mas ele não trouxe o Ogerpon de fogo dessa vez. Ele vai tentar ganhar com a Flutter. Cara, só que aí é o seguinte. Ele não tá pressionando o Terastal, né? Enquanto esse Hitler não der Terastal... E ele não trouxe Intimidate. Eu achei a lead dele muito boa, mas achei nada a ver a back dele. O Hitler só clica o botão e ganha aqui, né? O Iron Hands. Tipo, ele tem que forçar o Terastal do Hitler. Só que o Chilean Tang não vai dar esse Terastal, porque ele tem o Terastal no Ogerpon ali. Ele pode querer dar o Tera no Ogerpon. Porque tem uma Flutter atrás, ó, e a Flutter tá bem danuda. Só que, tipo, ele não tem Intimidate. O Chilean Tang tem um Landorus Scarf. Tudo bem que ele tem Icewind, né? Mas não é tão simples, né? Encaixar esse Icewind. Ele tá lendo que o Chilean Tang tá bem agressivo, cara. Mas pode entrar o Tornadoes no lugar desse Hitler agora, tá? Eu acho que ele foi um pouco tarde pra ele dar essa ofensividade, ó. Foi um pouco tarde. Foi um pouco tarde, cara. Agora era Icewind. Tipo, ele tinha que ter feito isso antes, saca? Com High Horsepower e tal. E aqui é GG, tá, galera? Aqui é GG. Tipo, ele vai tentar fazer o máximo possível que ele puder, mas é GG. O Chilean Tang ganhou aqui. Porque isso aqui é igual xadrez, cara. Se você, nesse ponto do jogo, faz uma play inútil, né? Que não dá em nada, você entregou o jogo. Que vocês vão ver o Chilean Tang só punindo agora. Ele vai só punir. Ele vai só bater aqui. É só clicação. Ele pode até bater com o U-turn e tal, mas vai ser só clicação agora. Talvez ele troque o Landorus porque tem fake out com a Icewind e tal. Mas, cara, eu acho muito selo anti-zica. Eu acho muito difícil o Zu virar isso aqui agora. Isso deu uma vantagem tão grande pro Chilean Tang, cara. Tipo, dá pro Zu ganhar ainda, tá? Eu só falei assim porque, tipo... O cara é um super player, ó. A play que ele acabou de fazer, tipo... É um super player, pô. Como eu não falei, ele podia dar tranquilamente U-turn aqui. Porque é muito óbvio ele tirar Landorus, porque ele podia tomar o combo de fake out e Icewind. Só que ele não é um jogador óbvio, cara. Ele pode perfeitamente... E ele tanca o Icewind. Tipo, ele não precisa ter medo de perder HP. Então ele vai só punir aqui. Ele chegou a tomar em all no Iron Hands? Não lembro. You just have to put your opponent in positions where they can't match it. You know, it's a balancing game of how much damage you're doing to each individual. Existe Terastal ainda, né? Vamos ver.
Só que é free Ivy Cudgel no slot do Rillaboom. É free. Ele pode dar Terastal e o turn. É uma play mais safe, né? Mas ele vai perder o Tera. E o Iron Hands com a vida cheia. Tipo, esse Iron Hands só ignora a Fluttermane. Ele dá esse Wind, talvez o Rillaboom seja mais rápido. Mas a ideia não é dar U-turn primeiro, é dar por último, né? Essa é a ideia. Ele vai arriscar o Terastal no Gastro, que tá correto na minha opinião, porque em All é a condição de vitória, mas como é que tu comba em All quando o teu adversário tem 4 Pokés, né? É um pouco mais difícil. Here is a terastallization though. This time it is the little Gastrodon that could. And the U-turn. Ó, e ele tava mais rápido, isso não é muito bom não. Porque ele pode só levar o Tornados aqui. Agora se ele não clicar Ivy Cudgel no slot do Rillaboom, aí ferrou, velho. Aí ele entregou a vitória dele, mano. Porque, tipo, Rillaboom não tem Protect. E ele já escaltou ali o... Ele sabe os Pokémon que ele tem atrás. Mesmo que ele não saiba a Fluttermane, ele sabe todo o time do... Tipo, o único que tanca a Ivy Cudgel é o Arcanine. Mas não faz sentido não ter usado Arcanine até agora. Não faz sentido. Tipo, ele apanhou o jogo inteiro pra esconder um Intimidate atrás. Não faz sentido. E deu Grass Glide. Perdeu a vantagem. Caramba, velho. Como assim, velho? Nossa, achei isso aqui um super choke. Vocês entendem como era? Às vezes tu precisa jogar safe, cara. Às vezes tu precisa fazer o simples. Às vezes tem que fazer o simples nessa situação. Ele setou pra ficar assim o jogo. Agora ele entregou a vantagem que ele tinha. E aí eu ziquei, né, mano? É porque, cara, eu não esperava que ele ia dar esse Grass Glide aí, sendo bem sincero. Tipo, a condição de vitória dele é o Yawn, é o Gastrodon, então o Terastal vinha no Gastrodon. Mas ele pode desvirar aqui se ele não proteger, se ele não trocar. Aí trocou. É, ele... o jogo virou agora. O jogo virou porque... Ah, não, você jogar torneio... Landorus, não. É, e tem um Hitro ainda. Não, não virou, não. A não ser que o Gastro não seja mais rápido agora. Ele pode dar Wolf Power no Hitro. Eu não sei qual é... Mas se for Hitro 107, ele ainda pode ser mais... É, esquece, gente. Esquece. Esquece. É por isso que eu tava estranhando, cara. Tipo, eu acompanho o Chilean Tang, cara. Eu achei muito estranho esse Grass Glide dele, mas eu acho que é por causa disso. Tipo, eu achei que sabia que tinha uma Flutter atrás, ele só tava tentando ter certeza, né? Porque esse Heavy Slam agora provou isso. Tipo, acho que era muito óbvio ele dar Ivy Cudgel na Flutter, na cabeça dele, né? E aí agora ele pescou isso, entendeu? Mas como eu falei, cara, era difícil ele perder, pô, porque ele sabe todo o time do Zui. Tipo, ele sabe que ele tava numa condição de vantagem. Ele sabe disso. É que ele quis jogar um pouco mais safe ainda, entendeu? Ele quis jogar um pouco mais safe. Porque a Flutter é difícil. Eu não sei se a Flutter tancaria esse Ivy Cudgel. E se tancasse, ainda tinha Grass Glide ainda. Então era free ali a Ivy Cudgel, entendeu? E aí o jogo acabou, agora o jogo acabou mesmo, tem que fazer. Já tinha acabado antes, mas ele me deu um susto ali, mas agora acabou mesmo. E só pra mostrar pra vocês, galera, quando tu perde um turno, é por isso que eu falo pra vocês, cara, não é óbvio assim, só bate super efetivo, não é assim, cara.
Ele foi bater super efetivo tarde demais, tomou um Landorus na cara. E aí é GG, meu amigo. Quando tu tá no mid game, assim, tu jogar um turno fora é GG, velho. Que aí teu adversário pega uma vantagem muito grande. E aí é surrender. Ele vai tentar o crítico, mas é surrender, né? Que nem um crítico salva ele. O crítico não mata o... Tem que ser crítico e drop. Não, ele tá mais lento, né? É, não, dá pra ele vencer ainda. Dá pra ele vencer ainda, assim. Não, dá pra ele vencer não, porque o Landorus é Scarf. Tipo, tem um RNG, gente. O Landorus pode errar todos os Rock Slides e tal. É, mas agora nem isso tem mais. Porque mesmo com a Ice Wind, o Gastron ainda é mais lento ainda. Pera, ele deu Ice Wind, ele ainda é mais lento ainda, não entendi. Ah não, ele bateu no Hitro, né? Que meme. É, GG. Sempre torço pro time que tem menos lendário, mítico e paradoxo. Não, mas isso aí é meme, meu. Quer assistir um competitivo com Caterpie contra Bedrill? Não faz sentido. Não, mas Vitor, deixa de novo esse assunto, mas vamos lá. É por um bem maior. Esse meta já teve, tá, Vitor? Tipo, a gente já teve um meta com sem lendário, sem todos esses Poké, entendeu? É que se o competitivo não girar, não vier novos Pokés e Pokés mais fortes e tal, se o competitivo não for atualizando, a gente vai jogar o mesmo meta sempre, entendeu? Não é assim que funciona. Atualmente isso é bem melhor. Desde há uns 4, 5 anos isso melhorou, entendeu? A gente tem esse meta, que tu só perdeu esse meta. E ele durou um bom tempo, cara. Ele durou uns 5 meses, eu acho. Que a gente tinha Murkrow, a gente tinha o Arcanine regular, a gente tinha vários Pokémon ali. De fato, nenhum lendário, né? De fato. A gente não tinha nenhum lendário, de fato. Só o Arcanine, né? Mas que é um Pokémon super equilibrado. Quer dizer, é muito bom, mas não é broken. Então, tipo... Eu entendo que eu vou receber esses tipos de comentários com o canal que assiste o competitivo, mas esse meta já teve, entendeu? Essa crítica não é válida. Essa crítica era válida até a 7ª geração. Atualmente não tem mais isso. Atualmente existem os períodos, entendeu? If we're ever allowed to run the same Pokemon on a team, you could technically run 6 Cherish Ball Gastrodon. You could run. Porque, tipo, não tem a ver de um Pokémon... Ah, ele é lendário. Ah, o cara ganha porque usa lendário. Não tem nada a ver isso. O Gastrodon não é um lendário, mas ele é tão forte quanto um lendário, entendeu? O que faz um Pokémon ser bom é o meta que tá girando. Tipo, o Hitro na 8ª geração não foi lá essas coisas. O Hitro não foi nem usado, eu acho, direito. Acho que só teve uma época que ele foi usado e depois foi esquecido. Agora ele é muito usado. Por quê? Porque a gente tem Fluttermane. Então, mesmo o Hitron sendo forte e lendário e tal, não significa que ele vai ser bom no competitivo. Ele só é bom agora por causa da Fluttermane. Na 8ª geração, ele caiu bastante. E por aí vai, entendeu? Eu não lembro se ele tinha na 7ª. Mas na 7ª eu não lembro de ter visto ele também. And shout outs to Junshi as well, you know, that was a very difficult match to bring all the way to the Metapod versus Kakuna. In his first ever regional top cut. So that is an incredible accomplishment. And I think a trainer that you really have to keep an eye on moving forwards in this regulation. You know, had a very tough matchup for sure, and it really came down to those reads and the board positioning, but a lot of promise there. So much promise for sure, and I loved that adjustment that he ended up making in that game 3. E é por isso que eu falo, tipo, tente aproveitar o começo da geração dos jogos, cara. Tipo, já vai guardando dinheiro pra, sei lá, só vou poder jogar o remake da 5ª ou então a 10ª geração. Tenta garantir o começo da geração, pra você aproveitar todas as épocas, porque... Ó, às vezes eu recebo algumas críticas aqui de pessoas que eu só ignoro mesmo, porque são pessoas viciadas, né? Pessoas que precisam de um pouco de ajuda. Mas às vezes eu recebo umas críticas de usar alguns outros pokés diferentes. Cara, eu tô aproveitando o jogo, cara, porque se você quer jogar também um jogo
que você fica 5 meses usando o mesmo Pokémon, você tá depressivo, cara. Que nem esses caras fazem isso, entendeu? Esses caras fazem só no regional. Fora do regional, na ranqueada, eles usam outros Pokémon, cara. Então, tipo assim, eu entendo essa opinião, entendeu? Mas quem aproveita cada período do competitivo ali, não vai ter esse sentimento. Eu não tenho esse sentimento porque eu aproveito ao máximo, cara. Series 1 eu usei Haxorus, eu usei Hydreigon, eu usei tudo que dava pra usar ali, cara. Usei Quacaval, usei Meowscarada, usei Jolteon. Meu Jolteon, inclusive, counterava Meowscarada com Pimissile. Eu aproveitei, cara. Usei Flareon até um dia desse, né? Peguei Master Ball no Regulation D com Flareon, pô. Com Flareon e Espion, né? Então, tipo, dá pra você usar Poké diferente, mas tem que entender que no mais alto nível ali a galera quer ganhar, pô. Então tem que usar o que é forte mesmo. Então eu entendo, entendeu? Mas a crítica só não é válida atualmente por causa disso. Dá pra você aproveitar várias épocas ali. E aproveita, gente, aproveita. Em torneio usa, se você quer realmente ganhar e tal, usa aquilo que é super forte. Mas na ranqueada, tenta jogar bem, mas se divertindo também. Porque não é divertido, realmente. Ficar usando a mesma coisa sempre, ninguém gosta. A não ser que a pessoa seja que nem aquelas pessoas que só quer saber de ficar jogando 1000 partidas por dia, né? Aí já é um vício. Vai usar Didin. Didin era mais possível, né, na Series 1. Mas mesmo assim, mesmo no começo de geração, ainda assim vão ter poucos que não dá pra tu usar. Clicktoon, por exemplo, não dá. A gente tem que entender que tem Pokémon que é feito pra vender ursinho também. Não tem jeito. Ó, no Kitakami agora eu usei o sorrisinho maroto com a Aguisire. Me diverti demais com ele, cara. Mas eu sei que não vou mais poder usar ele. O Clodsire até dá ainda, né? Mas o Quagsire fica difícil. O Clodsire tem mais stats do que o Quagsire? Ele parece tão mais forte. Deixa eu ver aqui. Eu senti o Clodsire muito melhor, cara. Deve ser só redistribuição. 430. É. Cara, olha que absurdo, velho. Deixa eu mostrar pra vocês. Outra coisa que stats não é tudo. Olha como stats não é tudo. Tipo, o Quagsire eu achei realmente mais fraco que o Clodsire. Se você olhar aqui, é um Pokémon um pouco mais difícil de usar, né? Mas olha o Clodsire. HP gigante, um ataque bem decente pra usar Gank Shot, né? Porque Gank Shot tem um base power bem alto. E uma especial defesa super boa. Só que o fato dele não ter especial ataque e ter uma speed horrível, que na verdade é ótimo pra Trick Room, né? Que ele disputa até com Among Us. Se pá, ele até ganha de Among Us, né? Interessante isso aqui, ó. É só você fazer aquela build que eu fiz. A build do meu Clodsire é assim, ó. Eu usei um Clodsire em torneio, vocês já viram, né? Ele performou super bem, cara. Com 430 de stats. Olha que absurdo. Olha o quão forte dá pra um Pokémon ser bem distribuído. Deixa eu ver aqui. Era aquele meu time de Thundurus na chuva. Cadê? Eu usei ele várias vezes com o time de chuva, na real, né? Cadê ele aqui? Eu já passei? Fiz tanto time, cara. Nossa, fiz muito time. Cadê ele, please? Mas eu lembro o set de EV dele. Se eu não achar que eu faço outro. Tá, eu acho que eu apaguei o time. Eu vou fazer ele aqui. A minha build era assim, olha. Era Impish. Não era nem Impish, era que tirava speed, né? Relaxed. Eu pegava 122 aqui. Botava 125 aqui. O HP, se eu não me engano, era 212. E o ataque ficava... Não, o meu ataque é 122. Então eu tenho menos HP ainda.
Eu acho que eu nem cheguei a botar... Não, acho que eu nem botei especial defesa, ele era só assim mesmo. É, ele é esse set aqui, ele é esse set aqui. É 122 no ataque, 122 na defesa e 212 de HP. Leftovers. Que a especial defesa dele é ótima. Olha que engraçado, um Pokémon Water Absorb. Uma imunidade, um ótimo tipo pra esse meta atual. Não perde pra Grass. Esse Pokémon aqui é bem possível, hein? Bem legal ele. E o meu Terra é Grass, né? Era Grass o meu Terra? Acho que agora o Terra Fire é melhor, né? Ainda mais que o Water Absorb. Acho que fica a Terra Fire agora melhor. Eu usava Grass, mas acho... Ah, mas o Fire ele continua perdendo pra Ground. Não, acho que dá pra ser Grass ainda. Acho que dá pra ser Grass. Fairy também pode ser. Porra, coisou ali. Ó. Ele ainda foi buffado. Ele não tinha High Horsepower, agora ele ganhou High Horsepower. Pô, vou voltar a usar esse Pokémon, cara. Muito legal ele, pô. Pô, ainda foi buffado, cara. Não tinha visto isso. Porque eu usava Stop em Tantrum, né? Que era bem mais fraco. Nossa, agora esse Poké tá muito melhor, velho. Aí tu pode usar Recover, tu pode usar Ion, né? O que eu usava nele? Acho que eu usava Ion, né? Não lembro. Acho que era Ion que eu usava. Nossa, ele tá bem mais fortinho agora. Bem mais fortinho. Gostei. Dá pra usar Curse nele também, né? Buffar mais ainda. Olha que interessante, né, cara? A redistribuição faz toda a diferença. Ele ficou bem melhor quando ele virou o Cloudesire. Bem melhor assim. É, pra vocês verem. Stats não é tudo. Stats total, no caso. Mas eu gostei desse Regulation aí, eu tô gostando, assim. Porque, tipo... Ah, inclusive teve um Brylon no dia 2 hoje. Teve um Brylon que chegou um pouco longe. Mas eu tô gostando desse Regulation aí, porque vocês vão ver que nos próximos torneios a gente vai ver umas coisinhas criativas aparecendo. A gente já teve nesse, na verdade, né? Aqui o Top Cut não tá tão criativo assim, mas no dia 1 a gente teve bastante coisa. Saudades de Emolga. Emolga na oitava geração até tinha um combo com Emolga com Electrivire. Acho que ele dava Discharge, aí buffava a speed do Electrivire. Eu cheguei a apanhar pra isso, cara. James Beck campeão, será, cara? Ele passou ali, né? Oh, that's an extended reaction there. Okay. I feel like the trainers have stepped up their game. For sure. There's so many like online profile pictures now of players that are on the stream, so they understand that they can get some really good social media content out of it. Yeah, I mean, we appreciate it, right? I mean, we're just all here to have fun with Pokemon. Everyone's having a good time on stream, and I think it might be a smart. Eles vão se enfrentar de novo. Que da hora. Pô, da hora isso daí, velho. É o destino. Pera aí, galera, pegar um cafezinho e ver se tem bolo ainda. Um pouquinho de doce. Justin's on quite a tear right now. 5 consecutive day 2 performances in North America. Yeah, I think he's really a player that probably should be getting a little bit more recognition for that, right? That's an incredible streak, and he's done it using some unconventional Pokemon. I was really rooting for NAIC with the Iron Moth on his team, a Pokemon I never thought I was going to get to see at this point in a tournament. And he's had a lot of fun this event too with the Okidogi. Yeah, you can see the Okidogi Blood Moon Ursaluna. Clefairy also a new Pokemon added into the Kitakami Pokedex, and pretty much all of those are really fun Pokemon that you can see that would be difficult for people to deal with. Then on Jeremy Parsons' end, World's Day 2 competitor this year in Yokohama, as well as some international performances. And just seeing his team quickly as we are heading into the game. Going to be a lot on that Chi-Yu and King Gambit's shoulders, but let's get underway. We got all the time in the world, Scott, to showcase this best of 3 between Justin Knox and Jeremy Parson. Jeremy having Ogerpon
on the top with the Chi-Yu, and then Clefairy Farigiraf for Justin. Yeah, I'm really excited to see what Justin's adaptation is here. It just seemed like such a one-sided matchup the last time we saw it. Clefairy and Farigiraf here probably going to give him the best possible chance of setting up Trick Room this time on the first turn. He just never really got going the first time we saw this matchup out here. So, hey, you know, maybe this will be what he needs to get in the game and put up a better performance than you saw the first time. Yeah, that Farigiraf can be very threatening if you are not prepared for it, but I'm sure Jeremy, from winning the set yesterday, feels confident enough in this match. Let's see what happens. No switches. Clefairy is going to force everybody to redirect into that slot thanks to the Follow Me. So the Ivy Cudgel does not crit. Snarl doesn't care about Follow Me as it is a spread attack, but it actually avoids on both. That's the worst scenario possible because now Trick Room is set up for free and Farigiraf's special attack is not dropped. Yeah, it can be big. This Farigiraf is a little bit more offensive than we normally see from Farigiraf. A lot of them tend to be a little passive, you know, kind of just trying to do support stuff, but this Farigiraf does know nasty plot, so could use that special attack, I guess, at some point, but for this turn, just getting out of battle, setting up the board a little bit different. And there is Scott's favorite, Okidogi, coming onto the field with that Assault Vest. Going to take essentially no damage from a Snarl at any point since it's resisted with Assault Vest. Not hitting Clefairy since it is protecting, and then finally Snarl lands and does absolutely negligible damage to Okidogi. Hey, you know, he's getting on the board. Chi-Yu, always the famously inaccurate Pokemon, and Ivy Cudgel coming down, some respectable damage here, but Okidogi getting onto the field pretty easily. An important thing to keep in mind here is, you know, it's a kind of defensive pairing of Pokemon for Trick Room. Pô, os caras já começaram, velho. Que isso? Coming out in string, you know, it's been these like really powerful, really aggressive, like trying to hardcore, mano. 4-turn sort of deals. Okidogi's not really that sort of Pokemon, especially if you don't intimidate it, which in its case actually boosts its attack because of the Guard Dog ability. So we'll have to see what happens. Tem Picard que bota terreno. And Jeremy is choice locked thanks to the choice specs on Chi-Yu, so he has to. Pô, mas já pensou Iron Hands com terreno? Ia ser tenso, velho. Tá louco. Ele conseguiu setar o Trick Room? Eita! Porque eles estão jogando de novo? Cara, os dois ganharam e chegaram na semi, né? Na quarta, né? Coincidência mesmo. Ih, tomou. Provando que o Poison Jab pode chegar longe. Yeah, great read there. And now once again we see one of these situations that have come up so frequently over the course of this weekend. Iron Hands getting in for free and threatening a fake out. Engraçado que tem Snarl também. Spookier with this team than some others. You know, Farigiraf's Armor Tail ability does potentially block a fake out, so either of these Pokemon could be allowed to act by Farigiraf's help here, and it is going to come in. So if this Iron Hands uses fake out, it's going to do a tiny bit of damage and nothing else. Let's see if Jeremy anticipated the... Ó, cadê o Vitor? O time do Justin tá legal, olha. Era o Vitor, né? Vitor. Jeremy will terrestrialize Ogerpon Wellspring this turn, gaining a special defense boost to it and now becoming a pure water type thanks to that embody aspect and the terrestrialization. Let's see what Jeremy went for. No fake out, calls it there. Heavy slam, it's better than no damage, which is what fake out would have done. There's the poison, but since it doesn't have a helping hand boost, it doesn't do half. However, thanks to the toxic landing at the end, it will bring it under 50% at the end of this turn. Here's an Sim, o Arcanine, alguns Arcanines usavam. And it's enough for the knockout. So one of Justin's big Trick Room sweepers here is down. Yeah, it's a nice move there by Jeremy. You know, you take some damage there. The Ogerpon going to fall a little bit under half, but, you know, burn some turns of Trick Room, and he's actually the first player to pick up the knockout, not the Trick Room player. And now he's wavering back and forth between Ursaluna and Clefairy. Looks like Clefairy is the choice. So at some point, Justin is going to have to get on the offensive against these two Pokemon on Jeremy's end. Yeah, sort of a tricky spot here. The Trick Room just about to expire. Both these Pokemon have been weakened, and yeah, I think if you're on just inside the field, you're trying to figure out a way. O gritinho da Clefairy foi remasterizado. Use a second Trick Room. Certainly not going to get it done with. Agora gritinho mais moderno. We've seen the last Pokemon in the back, which is another slower Pokemon. Really going to need a form of speed control because he's behind significantly in the health race already.
Yeah, so obviously it's a tough spot for Justin, who he felt confident, turn one, got Trick Room up, didn't take any damage for it, but then it's just been a lot of switching and defensive support and attacking into spiky shield, so not the most effective use of these 5 turns of Trick Room he's had available. She used switching into the field, into that Iron Hands position. Clefairy protecting it. Não para de gritar, é engraçado. Eita! É girafa piadista. Ih, mas lá vem um cacetão. Super cacetada. Nossa, não tirou nada. Gostei dessa para giráfica. Gostei, hein? Clefairy is very interesting out in the board right now, where you think there maybe you see a spread move from a Chi-Yu and then another attack from the Ogrepon. If Clefairy can get to the end of this turn, perhaps it's enough to let Fergaref get the Trick Room up again, then take advantage of that nasty plot with the help of the final Pokemon. Fergaref going to terastallize here to try to increase the odds. Do Wing Beat ou Terablast? Depende. Quer errar ou acertar o golpe? Foi falar nisso, o Dragonite ganhou do Wing Beat ou não? Nossa, ele tomou um critão, mas cara, é um Ivy Cut. Você sabe disso, cara. Reclama com a Game Freak. Hey, that could be just enough, right? I mean, Fergaref's been weakened, but it has that boosted special attack, and with Armor Tail, you don't have to worry about any priority boosted attack. Mas o Justin tá numa situação boa aqui. Pô, fiquei curioso, será que o Dragonite ganhou do Wing Beat? Eu não vi isso ainda. A Clefairy tem, o Dragonite não tem, é GG. Yeah, these two should easily wail away here. The Pokemon on the field now on Jeremy's side are gonna have a hard time accomplishing anything. Probably have to let them. Pô, ia ser tão forte no Dragonite, né, cara? I'm not sure if it's gonna be able to attract anything here. Yeah, follow me. We've seen a lot of it. Clefairy and the. Oh, maybe it is. Oh, it's not Hyper Voice. Instead, it's Blood Moon on a Praticou uma troca aqui. Ogrepon, so essentially wasting the Blood Moon attack since you cannot click it 2 turns in a row. Ogrepon gets knocked out easily. A lot of extra damage. Pode crer, Vitor. Acho que tá meio atrasada a live do Vitor, não? Acho que ele viu só agora quando eu falei. Eu também gosto disso, tá? Eu confesso. Vocês sabem que eu gosto disso. Eu tento usar coisas diferentes e tal. Mas assim, não criticando quem usa o óbvio, porque é competição, pô. A pessoa quer ganhar. E vamos ser sinceros. Olha o tanto de play que o Justin tem que fazer pra ganhar um jogo. Enquanto... Eu esqueci o nome dele. O Jeremy. O Jeremy que ficou 9-0 ontem, tá? Enquanto o Jeremy só suíta e clica botão, cara. Tipo, quem quer vencer torneio, você quer maximizar suas chances, entendeu? Então, olha como é muito mais fácil o Jeremy jogar. É muito mais fácil ele jogar. Pro time do Justin funcionar, tem que fazer muita play. O meu, que tá assistindo ontem eu jogando o Kitakami Prologue, era isso o meu time, cara. Os caras estavam dando T-Wind, Sword Dance, clicando o botão em mim e eu tentando me defender com um sorriso maroto. Né? Mas às vezes eu clicava também, né? Com Fake Out e Sludge Bomb, então... Mas quem jogou o Kitakami deve ter visto que realmente usar o Kidog, Annihilate, Paredes, né? O Gerpon e tal, era o caminho mais fácil. Você não precisa de muito pra performar bem. Esse que é o ponto, sabe?
Yeah, I think it's tricky too. Or some of the terrestrializations on Justin's team, really wants to deal with one of those Pokemon, but not the other. So the combination of both of them at the same time is sort of tricky to play against. Clefairy kind of helps with everything, where Friend Guard's great, and Clefairy itself is like surprisingly sturdy for such a tiny Pokemon. But we see this time Justin going. Dá pra achar meio termo. Dá pra procurar responder o meta, ainda sendo bem competitivo, né? Até porque, querendo ou não, o Justin prova ser um jogador de muito alto nível, porque o time dele é difícil de jogar. E ele tá no Master 8, né? Ele tá no top 8, pô. Tipo, mesmo se ele cair aqui, não importa, o cara ficou top 8, saca? De um regional grande, então... Ele já foi super bom, né? Então eu entendo se a pessoa, por exemplo, assim... eu acho que o Justin é melhor jogador, que o time dele é mais difícil. Eu respeito essa opinião, por exemplo. Não concordo 100%, mas... Porque jogador é momento, né? E pode ser o melhor num dia, pode ser o pior no outro, não tem muito isso. Mas de fato, o time dele é bem mais difícil de jogar do que o do Jeremy. Nossa, caiu já. Não, meu Deus. Ele é Max HP, né? Será que ele tá com a build que eu fiz na agorinha? Max Especial Defesa e Max HP? Nossa, ele não caiu, velho. Just barely misses the knockout, gets the poison of the wrong game, I guess. I assume this time it will be the Ogerpon will finish off the Chi-Yu, if nothing else, O Ogerpon dele é ofensivão. If Chi-Yu switches out, it's going to be a lot of damage on something else, but leaves the opposing Ogerpon free to take a swing at either of these Pokemon. Yeah, because you have the speed tiers, obviously, Ogerpon is a really fast Pokemon, then it would be Chi-Yu, and then Okidogi. 6 HP also doesn't really feel like it's too valuable to try to preserve for later on in this game. Yeah, probably not. And it's not like, Okidogi kind of looks like Incineroar, but it's not like it's threatening something like the Fake Out, so... Debater com o Terastro ali ia ser tão bom, velho. Mas o Jeremy predicou isso. Não trocou. Achei um pouco bad, hein, não tirar esse Chi-Yu, sendo bem sincero. Achei um pouco bad. Tem esse ponto também, Abel. É o que eu tento ensinar aqui, tipo... Quando a gente vê esses torneios, eu gosto muito de ver as builds, ver... como os Pokémon estão setados, porque isso faz diferença também. Ó, até agora todos os Ogerpon de Fogo que a gente viu era o set de Grass Glide, né? Esse aí já tá Max Speed, por exemplo, já é diferente. Já é outro jogo, entendeu? A gente já viu o Ogerpon de água stall, a gente já viu o Ogerpon de água ofensivo. Já viu o meio termo com Focus Energy. Isso muda bastante coisa também. A girafinha de Nashplot. Será que ele predicou? Predicou. Cara, essa girafa tá max defesa física, mano. Não é possível. Essa girafa tá tancando demais, velho. Yeah, I guess that's some critical information, but I mean, what do you do with it, right? We're still sort of a difficult spot. Probably going to need the Clefairy back out in the field, but I think that's very telegraphed, right? Like at this point, it's very obvious that Justin's win con is probably somehow you get Clefairy out safely, who then protects Ogerpon enough that he gets 2 or 3 big swings off. I think on Jeremy's side of the field, pretty clear you need to focus into that Farigiraf slot, but he's made actually fantastic reads both this set and the previous time we saw these two players. But perhaps Justin can get one over on him this time. All right, Clefairy coming right back onto the field after switching out the last turn. Spiky Shield from Ogerpon, as you're saying, it's a very telegraphed turn to protect. A mochila do Bulbasaur. Essa vez não gritou. Olha a Clefairy tancando. Olha o Iron Hand tirando 30 de vida da Clefairy, cara. Que um Eviolite não faz, né? If you think somehow Ogerpon can survive an attack, maybe you get cheeky and go for a helping hand or something. But I mean, it really only makes sense if you're predicting a switch.
Or yeah, because Hornleech is interesting. Right? I mean, that potentially lets you heal enough to survive another move. Clefairy, if it doesn't follow me, does have the friend guard, so it's going to reduce any damage, but its ally Ogrepon takes. I think you got to do something a little bit crazy for Já pensou ver um Water ali do Iron Hands? Acho que se ele fez essa play, o Jeremy pode ser Follow Me. Bora ver. Vai dar arriscado essa play, né? Porque ele dá super efetivo pro Ogrepon. Criticou, será? Fire types on the field now, thanks to Iron Hand's terrestrialization, resisting this Ivy Cudgel on the that is coming in that direction. Follow Me will redirect the Ogrepon on the other side of the stack. Excuse me, it's the Hornleech not even. Pô, ele bateu num Pokémon que tem Terrafire, né? Ficou complicado. Aí que ela podia dar Spike Shield também. Ivy Cudgel from Jeremy's end will be enough to take down Clefairy, which means Iron Hands is free to target into Justin's semi-healthy Pokemon. It was at half and it actually just barely had enough Hornleech recovery to keep it around. Era óbvio que era Terrafull. Nessa situação era, né, que eles têm a lista. Eu achei um pouquinho de choke aqui. Ele podia ter batido na... Podia tomar um Spike Shield na cara, mas whatever, velho. Ele precisava pescar isso. Tu viu que tem uma... LJ, tu viu que tem uma ranqueada no Showdown que é sempre melhor de 3 e sempre lista aberta? VGC, eles criaram lá. The turn prior was a spiky shield, so that's why the Hornleech went into the Iron Hands slot. But Ivy Cudgel, eita, quase. Damage, almost knocking it out. Drain Punch into Frigoraph, bringing it down under half. Ele deu trick? Ou ele deu psych? Eita, girafa bruta. Deu psych. Eu não sei se ele cai, não. Ó. Só que agora ele tem um Hornleech, né? Com um Sword Dance. Vamos ver. Será que ele cura o suficiente? Eu jurava que... Não, o Hornleech é 75, né? Que cura, não é 50%, né? Eu acho que ele vai curar pra cacete aqui, velho. Ih, rapaz, será que ele vai virar o jogo? Nossa, close. Nossa, é verdade, cara. Não cura 50%, 75%, se eu não me engano. Ah, mas aí ele perde do mesmo jeito, ele cai aqui. Não tem porque ele não focar o bichão. E aí faltou um pouco da malícia, né? Da girafa focar o Ogrepon. O Ogrepon não fez nada, tentou o segundo Protect, né? Ele pode ganhar ainda, viu, galera? Ele pode ganhar ainda. O Jeremy vai ter que predicar isso aqui. Justin pode vencer isso aqui, que absurdo, velho. O cara que usou Araraveu na chuva. Pior que eu tava com café na boca nessa hora, cara. Quase cuspi tudo. Targets it down as the Ivy Cudgel does go into that slot. So it's going to take a little bit of recoil damage from there. Actually, no, never mind. Ivy Cudgel does not make the contact move there. Drain Punch. Cara com 1800 de elo. Ó, deu bom. Terastro é a melhor mecânica desde as Megas? Cara, na minha opinião, nem a Mega e nem a Terastro é boa, velho. Tipo, eu não gosto de nenhuma mecânica, na verdade. Eu achei todas ruins. Mas a Ultra Sol e Ultra Lua ali, quando juntou Mega com Z-Move, na minha opinião, foi o mais legalzinho. Mas eu prefiro o jogo sem nada, sem mecânica nenhuma. Ele sabe que ele vai tentar isso, né? Mas não conseguiu. E aí é GG. Aquela é defesa física, a girafa. Ela não é... Se fosse Calm Mind essa girafa, ele ganhava. Mas como não é...
Yeah, this is a tough spot now. Justin wound up being really close. Got to the point where he actually had a decent percent chance to win the game. I don't know if it's totally Faltou uns Horn Elite a mais, né? Aquela hora que ele deu Ivy Cud no Iron Hands e o Iron Hands não caiu, se fosse um Horn Elite, ele poderia tancar isso aqui. Olha o drop. Ah, ele não é choice, ok. Se fosse bom, conseguiria. É, tem que fazer esses shorts aí. Eu já dei fake out em terreno psíquico, né? Mas eu tenho um atestado médico pra provar o porquê que eu dou fake out no terreno. O cara não deve ter. There was some real excitement at the end of that second game. That was definitely a lot of fun from our perspective, at least, and we hope everyone else is enjoying it. But one of the core aspects of as we look in this game was Okidogi. Chilean Tang campeão de novo, será? Olha o cheirinho. And then, of course, the back and forth between the two different Okerpon forms. Yeah, I mean, pretty cool survival there, right? I mean, how often do you see choice specs overheat an initial target and not pick up the knockout? Yeah, so the Chiyu does go down. Jeremy looks like he didn't really need it for the rest of this match, as Terra, Fire, Iron Hands, and Okerpon Wellspring were more than enough to close it out. Yeah, one of the things that make this matchup so tough, right? It's not even just like all the reasons why it's tough to get rolling. E o cara tem uma alcinha da Clefairy. Qual será a colocação da Illumise? Teve uma Illumise no dia 2, mas eu não sei qual a colocação ele ficou. It could just be one of those luck of the draw scenarios for Justin that this specific team construction on Jeremy's end is difficult to deal with. Depois do fake tears de ontem, velho, eu vou pegar algum torneio aí pra usar ele mais. Eu ainda cacei aquela Shine ainda, né? Eu vou usar esse bicho, cara. Que aquele fake tears de ontem, meu Deus do céu. Eu vou dar fake tears, Covet Cloak com a Illumise, pra não tomar fake out. Terra Fairy, Fluttermane, Specs, Desenglin, tô nem aí, velho. E aí vamos São Paulo e bora esporte. Que vai Corinthians é outro canal. Try to extend that streak and not just getting day 2 6 times in a row, but maybe breaking through that top 8 threshold, getting top 4 finals. Who knows what'll happen for Justin? Yeah, I mean, I think he's shown he's capable of it, right? I mean, again, using some pretty interesting teams here too, where, you know, it's interesting he's been so consistent despite using things that are pretty off meta. You know, Iron Moth, I don't think we saw it all. Vou traduzir o que ele falou, gente. Usa os mesmos Pokémon sempre que você vai chegar na final. Se você usar Pokémon diferente, você não vai ganhar. É isso. Mas o Justin chegando ali no top 8 foi bem legal, pô. Será que o cara da Ursaluna Weakness Policy passou? There's a world where it's surviving, getting the attack there to allow the knockout, and Chiyu makes a big difference in that match. So just that close. Turns out Okidogi's a good boy after all in Scott's eyes, where we had a kind of discussion earlier as the loyal three, if you don't know, may not be so loyal, depending on who you ask in the storyline. So yeah, that was cool to see Okidogi popping off. Let's see, hopefully, as the more tournaments we have, maybe we'll have a Fizzandipity make top 8, or I don't even want to say Monkey Dory top 8 because I don't even know if it's possible. Yeah, we at least get the Monkey Dory in the stream. And yeah, it'd be great if, maybe perhaps in Sacramento, we'll see a member of the Loyal 3 win a game on stream. Or Okidogi would has to happen eventually, yeah, right? Fezzendipity's friends win 0-2. E a gente só teve o cachorro até agora, né? Os outros não... Ah não, o Fezzendippity teve ontem. Ele teve. O cachorro e o Fezzendippity é o que a gente tinha previsto, né? O macaco ia ser o menos popular. Yeah, Justin, great job. Jeremy's looking really comfortable, like not just the confident part, like playing well in É que se for querer dar fake out, vai dar fake out com o Rillaboom, né? O macaco ele perde o duelo de fake out ali. Ou Iron Hands e tal. Queria que as regras do Kitakami Prólogo valessem CP. Cara, assim, o Kitakami Prólogo não é um torneio divertido pra durar muito. Mas podia valer CP, eu acho que podia ter levado mais a sério ali. Só que o grande problema do Kitakami Prólogo é que eles não liberaram as Jisui Forms, cara. Isso foi super troll, mano.
Tipo, se você não fizer um time com aquilo que eu fiz no vídeo lá, de Anahilapel, Garchomp, Okidog, o Ogerpon não precisa nem falar, né? Ele é obrigatório em todos os times. Você não vai chegar longe. Então, esse tipo de meta é um meta que a gente não quer mais em Pokémon, né? A gente já passou uma vida inteira com esse tipo de jogo, né? Que até o Sol e Lua ali, o meta era extremamente restrito, entendeu? Aí Ultra Sol e Ultra Lua deu uma grande melhorada e Sword and Shield em diante eles criaram esses períodos de competitivo, né? Então, eles vacilaram muito, cara. Tipo, não deixar as Alola Forms aparecerem limitou demais, pô. Isso me frustrou bastante, Mas enfim, quem seguiu as dicas do canal ali se deu bem, né? Ou se estressou muito fazendo Mirror Match. Ah, o Salão na Blood Moon, né? Tudo que eu mostrei apareceu, né? O único que não apareceu foi a Ninetales, porque a Game Freak trollou, né? E lembrando, naquela época eles não tinham revelado se seria liberado ou não, né? Mas eu deixei um comentário lá, tá? Fixado. Mas vocês viram, cara. Era Komou, Saluna, Garchomp, Anahilapel e Okidog. Eram esses 5 Pokés. Era tudo baseado nesses 5 Pokés. Alguns times de sol conseguindo performar e tal, dá pra fazer, mas tem que ser bom pra acertar o Sleep Powder. Considering a hard matchup, sometimes that's just how the cookie crumbles there, right? But then looking ahead at the remaining people here in our competition, podia ser no Okidog. O Okidog podia ter fake out e ser Dark e Fogo, né? Ia ser muito bom. Mas ela ia balancear muito mais o meta, esse Mukas. Ela ia balancear muito mais. Porque ela não faz a mesma coisa que o Grizznon faz, entendeu? Então, quando você bota só o Grizznon pra setar a parede, o meta é limitado. A Ninetales, ela seta a parede também, mas ela é uma outra resposta, entendeu? E fora que teria, por exemplo, Sandslash, Slush Rush pra setar Rock Slide e tal, Honey Claws. Tu teria vários combos pra fazer. Teria o Alola Golem ali pra combar Explosion com Freak Room. Tipo, teria umas pressões ali interessantes pra fazer nesse meta, entendeu? E tipo, tu não vai usar esses Pokémon, saca? Tipo, a Alola Golem a gente vai usar só pra se divertir na ranqueada, mas era o único espaço que eles tinham ali, cara. Então foi mal pensado isso, e, tipo, botaram o torneio no dia de regional também, sei lá, velho. Isso me frustrou, porque limitaram muito o meta, não deu espaço pra outros Pokémon jogarem. Here in Yokohama for Pokemon World Championships 2023, and we're here in the Play Lounge. We're here with Endereço só na segunda DLC. Ô, mas galera, já passou, já tá no top 4 agora. Mas teve uma Illumise no dia 2, foi legal. E teve um Tyranitar no dia 2 também. A gente foi representado. Do they need to know anything before they come here, or can they start brand new? Nothing. 初心者でも大丈夫です。 Não, a Alola Sandslash não é um super poké, mas ele seria interessante sim nesse meta de Kitakami, ele seria bem interessante sim. Porque tipo, ele joga super bem com Slush Rush e se tu pega Shiftry ou Garchomp Ice Wind, ele tem Ice Shard, entendeu? Ele não seria ruim não, ele seria mid. É, tá correto, ele seria mid. Um Pokémon que não é ruim, mas também não é top meta, mas tipo limita, entendeu? Tu teria combos poderosos pra fazer, além do óbvio, saca?
O que eu achei mais divertido foi que o Saifengs no Arcanine era bem importante. Isso era legalzinho. Creio que algumas pessoas podem ter pego umas vitórias aí, dando Saifengs com Arcanine. Oh, eu assisti essa final, né? Essa final que eu não entendi nada. My name is Azul Garcia Griego, and I'm from California. This win just kind of reassures me that me and my team were on track for everything we put into the game. You know, we're getting out what we want to get, which is tournament wins. A expande stall? Não, não tem tanto stall, não. Mas no Kitakami tá falando ou no Regulation E? Acho que eu sou a única pessoa que joga de stall no VGC, cara. Difícil ver outro. Quando eu vejo assim é aquele time de Muck e tal, né? Com minimais e tal. Mas aí quando eu vejo o Muck com o Mood do lado, aí eu já seto o time pra ganhar logo disso. É muito previsível. Ah, tem um Dondoso com Glimora, né? Esse é o mais famoso que tem. Mas de resto não tem muito stall, não. É que tancar não é stall, né? Tipo, tancar é que tu tem que botar o Pokémon pra tancar mesmo, porque é complicado perder um Pokémon muito rápido assim, né? Numa partida. Se não der uma ability nova pro Flygon na DLC... Sinucas, 90% dos Pokémon da segunda parte da DLC vão, infelizmente, vão ser fracos pra competitivo. Tipo, eu não entendo isso, eles lançam uma DLC muito tarde, tipo, com uns Poké ali que não vai performar, cara. Agora, se eles lançam um meta com a Dex restrita, é uma coisa. Por exemplo, se eles lançarem a segunda parte da DLC e eles falarem que agora só vai poder usar durante um período, né? A gente vai ter 3 meses de meta só com as DLCs. Só com a Pokédex da primeira e da segunda DLC. Aí é uma coisa, entendeu? Porque não adianta lançar... Não adianta lançar Arbok agora. Eu tento, eu gravo meus vídeos aqui, eu tento, até ganho umas partidas e tal, mas... Tipo, esses Poké tem que ser lançados na Series 1, pô. Na Series 1 esses Poké iam funcionar, pô. Ia ser melhor, entendeu? Ou então cria períodos. No Sword and Shield eu entendo que tava na pandemia e tal, mas eles se esforçaram pra fazer isso, né? Tiveram vários períodos e tal de Sword and Shield. Isso foi legal, pô. Eles poderiam fazer isso agora. Teve até um período sem mecânica, né? Teve uma época que não podia dar Dynamax, teve uma época que só podia usar um lendário restrito, antes do meta de lendário restrito, né? Tipo, isso eles fizeram por conta da pandemia, uma necessidade, mas foi uma coisa que deu certo, tipo, era só continuar, saca? Então dá pra fazer vários metas, entendeu? Só que, de fato, cara, tipo, eu concordo contigo e... É por isso que eu faço isso aqui no canal, é por isso que eu tento extrair o máximo de qualquer Pokémon, cara. Pra que a pessoa também se divirta. Porque, enfim, né? A gente paga 300 conto no jogo, não é pra ficar passando raiva, né? Mas, de fato, 90% ali pelo que eu sei da Dex até agora. Não sei a Dex inteira, não sei se vai ter novos Pokés, além do que foram mostrados também. A grande maioria... Tu não vai usar Dewgong, por exemplo. Tem a gatinha lá que eu esqueci o nome, que é psíquica. Tu não vai usar também. Só pra set muito específico. Tipo... A grande maioria ali tu não vai usar. Mas tu pode procurar os Pokémon mid. Os Pokémon que são mais medianos ali pra competitivo, por exemplo, uma Serpério. Serpério, ela foi bem... Ela não foi muito popular, mas ela chegou a ser meta na 7ª geração. É um Poké assim que pra quem gosta dá. Dá pra usar. Igual o Empoleon agora. O Empoleon agora é um Pokémon que dá pra usar. O Flygon, por exemplo, não vou recomendar tu usar pra ganhar torneio, né? Mas
E não é tão ruim assim não, dá pra tu usar. E tem uns stats que dá pra... Só que aí vai entrar naquele ponto que eu sempre falo, né? Tu vai ter que se esforçar muito mais do que um cara que tá usando ali o Iron Hands, a Shifu, etc. E aí vai de time. É competitivo, é pra pessoas competitivas, gente. Tipo, pessoa competitiva, a única diversão dela é ganhar, não é jogar o jogo. É uma coisa chata e tal, mas... É outra coisa que eu tento fazer aqui no canal, deixar o competitivo mais divertido. Mas essa é a real. Quando eles balanceiam, entre aspas, o jogo pra competitivo, eles não estão pensando em diversão. Eles estão pensando nos jogadores que são competitivos. E jogador competitivo, tu pode botar 4 quadradinhos aí na tela. E os dados, os números e tal, pra eles tanto faz. Eles não querem saber do gráfico, do jogo, de nada. Eles querem saber só de ganhar. Ah, eu gosto dessa mecânica e só quero vencer. Não tô nem aí pro Pokémon. É assim que é um jogador competitivo. A única diversão dele é ganhar. Entendeu? E é legal que a gente tem alguns competidores que tem um pouco mais desse feeling, né? Eles conseguem deixar a parada mais divertida e tal, mas a maioria só quer ganhar, filho. E eu não posso julgar, né, pô? O cara tem que ganhar, né? Mas é a realidade, cara, da competição. Palavras de quem competiu não só Pokémon, competiu outros jogos também. E sempre foi assim. Eu sempre fui o cara diferentão. Mas sempre foi mais difícil eu vencer, eu ser campeão por causa disso. Mas era uma escolha minha, eu escolho isso, eu escolho o caminho mais difícil mesmo. E tem um Rilabum atrás? Não vi. Não, King Gambit. Esse King Gambit na chuva vai ser bom, né? É o King Gambit Sword Dance, né? Pera, esse cara sempre usou o King Gambit Sword Dance, né? Agora que eu lembrei dele. Ele sempre usa esse King Gambit. Cara, deu um dano bem bom ainda. É por isso que eu falei pra vocês, cara. Eu acho que o Woodhammer não vai sair assim, cara. Ele não tancou tão bem assim também, mas enfim. Eu acho que ele achou que ia tancar mais. Mas agora o torneio está free, né, pra bater aqui. Acho que ele vai se aproveitar que ele vai suitar, né? Mas quem disse que ele suitou? É o Chilean Tang, cara, ele não faz isso. Monkey Minimize dá medo? Não sei se o Dark foi o mais usado em Sword and Shield não, cara. Eu lembro mais do de água também. O Dark foi um pouquinho mais usado no lendário restrito ali no final, né? Porque ele podia counterar o Calyrex e tal. Mas ainda assim foi pouquíssimos times que usaram. Ah, não errou, não. Só protegeu. É, não é Assault Vest, ele é Sword Dance. Pega Dance. Continua algo que deu certo? Não sei o que você está falando, bora tirar a Berotal e tal. É que a Berotal do Sword and Shield foi tão ruim também, né, cara? Mas bora ver o da DLC se vai ser bom, né? Só que é justiça. Mas são mais de 1000 pokés também, né? Não é todo poké que tem que ser bom mesmo. Faz parte. Tem poké que é pra ser bonito. O papel dele é ser bonito mesmo. Pô, ele tá numa situação complicada aqui, porque toda hora o Tang tem fake out, né? Isso tá muito forte, cara. Esses pivot fake out tá muito forte. Porque tem um Landorus com Iron Hands, tem um Landorus com Rilabum, tem Rilabum com Iron Hands. Isso tá super forte, né? Porque tu põe um Pokémon tanquezão do lado, e quando fica dando pivot fake out, aí ele vai só batendo, que é o que ele tá fazendo com o Hitro, né? E o time do Chilean Tang tá muito bem feito, cara. E ele tem Landorus ainda, ele tem 3 pivots.
O cara tá muito bravo, velho. Ele levou o meta ao extremo. Urshifu still doesn't really want to face down this Rillaboom, so in some ways a nice spot, though. Awkward, you don't want to take a U-turn on the Rillaboom either, so potentially both sides have some options here. Like many of the turns in this game, we're going to see some... Walking Wake vai ser meta? Creio que sim. Que ele vai lançar quando já vai ter Venusaur, aí time de sol e tal. Ground, ou se não tiver Ground ainda vai ter o Torco, Venusaur, Walking Wake. Acho difícil ele ficar de fora. Com Incineroar. Esses 4 aí ficam super bons. Mas assim, gente, eu não duvido nada que vou inventar um Terastal Mega Charizard ainda. E aí a gente vai ser obrigado a ou jogar contra ou usar, né? But I get to U-turn, so I get to make this choice left. But yeah, what will this do? Oh, no, it's going to wild charge into the protect. So, great reposition there by Luca. Things have looked pretty bleak for him, but that is just a kind of a fully winning turn. Tipo, o Luca tem que fazer uns... It is still raining, so Urshifu threatening some pretty serious damage, potentially with his attack if it's willing to go for it. Pior que eu acho que ele tem que levar ali mesmo. Eu ia falar que ele tem que causar uns danos aqui e tal pro Landorus vencer no final, mas se ele não levar esse Hitron, o Landorus apanha muito aqui, né? Hitron no Flame Bar, já pensou? Ele vai cair pro Wide Charge também. To take down Heatran, but honestly, those hits from Life Orb Heatran earlier on in the game were so crucial to helping Xiliang out that it's totally... Eu não entendi porque ele não trocou pro Rillaboom aqui. Tinha alguma punição? Não, né? Podia tomar um Close Combat, não era 50-50. Yeah, that's such a great amount of damage. The rain is going to stop here and reduce the damage of Urshifu, but I feel like you gotta feel pretty good about that turn. Ele só jogou mid aqui. Porque a troca do Urshifu podia ser bem óbvia também. Porque ele não tinha mais Protect, né? Ok. E aí tem Fake Out no Landorus. Mas pode ser que ele não dê Fake Out também, né? E é o King Gambit estiloso, ó, tá com óculos escuros. Você joga com quantos pivôs, sim? É muito bravo, cara. Pois é, Matheus, é só fazer as Battle Towers antigas, que as primeiras partidas são mais fáceis, e quando tu vai chegando mais lá pra frente, os NPCs são absurdos, cara. Eu tava na partida 64 do BGSP, cara, o NPC dando predict, fazendo switch e tal, tipo... Eu tô falando pra vocês, cara, joga a Battle Tower do BGSP, é que demora um pouquinho os NPCs ficarem fortes e tal. Mas é legal, pô, isso aí já é uma porta de entrada pra muita gente, cara. Dá pra dar uma testadinha, um time ou outro ali. Fora que é divertido, né? Eu prefiro farmar em Battle Tower do que Raid, sendo bem sincero. Mas uma Battle Tower mais justa também, né? Porque as antigas tu tinha que passar a tua vida ali. Que eu gosto, vocês sabem que eu adoro grind, né? Por mim eu ficaria 30 horas por dia grindando, mas... eu entendo que é melhor fazer um meio termo também. Pois é, cara, de BGSP é sensacional, pô. Pra mim podia seguir aquele molde. Espero que da quinta geração seja assim também. Sem vitórias, né? Eu não lembro se o BGSP tem. Eu tô terminando de novo o jogo. E aí eu acho que eu faço uma live rushando. Eles usam uns lendários brabo ainda, mas não é nem só isso, cara. Eles fazem umas plays boas. Eu fiquei espantado, juro pra vocês, cara. Tipo, eu tava com a vida cheia e ele tinha um Mamonswine, né? E aí eu troquei, cara. Eu tava com o Garchomp, né? Eu pensei, ele vai me dar um Ice Shard aqui. Ele deu Earthquake, cara. Tipo, ele não deu Ice Shard, foi absurdo.
punished for it from that sword stance. That's going to boost his attack by 2 stages. You can't terrestrialize, so you can't get it that way. You might as well go. Teve umas 3 plays que eu fui predicado assim pelo NPC. Really good turn. I mean, things are so stale right here, right? Landers is threatening a lot of damage on these Pokemon, but you know, that makes it a little bit more realistic, right? You know, maybe Eu falo que eu tava com a vida cheia porque quando tu tá com uma vida mediana, ele dá um golpe diferente, né? Pra justamente predicar troca. Isso é do jogo, normal. Mas eu tava com a vida cheia, cara, não era nem isso. Incrível como o Luca curou a vida dele inteira ainda, mas... Não dá, mano. Olha a vida do Chile. Pior que nem um stop em tanto crítico leva o Iron Hands, né? Absurdo. É, tem que arriscar esse Sucker Punch aí no... Nossa, mas... ele vai jogar em cima do crítico e tal. E podia vir um Spike Shield. Mas talvez não era melhor um Protect ali? Ou ele deu um Spike Shield pra praticar o Protect. Pode ser também. Nem crítico matava, cara. Esse Pokémon é muito forte, meu Deus, velho. O Chilean tentou predicar uma switch ali. Que era bem possível essa switch. Tipo, U-turn e Urshifu aqui era bem possível, cara. Foi troll porque já aconteceu, né? Mas se tivesse acontecido o contrário, teria sido uma playzaça. O Luca pode vencer ainda. Caramba, não esperava isso, velho. Pode vencer ainda. Ele se aproveitou muito bem do terreno dele. Só que o Chilean sacou muito fácil o Hitron dele, cara. Aquela play ali não curtiu muito, não. Ele deu o Hitron de graça, pô. Sendo que ele dava pra ele fazer uma switch. Ele podia ter entrado com o Rillaboom naquele turno. Ele não seria punido por isso. Podia vir um Close Combat? Poderia, mas... Não era fácil dar Close Combat ali. O problema é que tem um Glass Glide, né? Agora essa switch era óbvia. Que aí ele precisa resetar o Intimidate. Acho difícil ainda assim ele vencer, cara. Mesmo com esses Intimidate. Acho difícil ele vencer. Não, o Iron Hands cai agora, né? O Iron Hands cai agora. Não, dá pra ele vencer sim. Aí ele vai ter que dar Cataclysm, né? No bichão. É uma boa play, é uma boa play. Terastal ou Cataclysm, é uma boa play. E leva o Iron Hands. Ele conseguiu virar isso, cara. Que absurdo. Realmente, o saque do Hitron foi péssimo. Ele precisava daquele Hitron, ainda mais que ele era Fairy. GG. Se o Flygon tivesse Arena Trap, eu acho que ia ser um pouco broken. Tipo, a Arena... Esses golpes de... tudo bem que a gente já teve Mega Gengar, né? Mas Mega Gengar não era bulk, por exemplo. Apesar dele ser super forte naquele meta e tal, você conseguia jogar contra ele, né? Mas ou você usava ele ou usava Mega Salamence, né? Esse era o problema daquele meta. Cara, eu acho que... We wind up in this goofy game where you keep clicking Spiky Shield, hoping perhaps you can run out of Sucker Punch. He goes straight for the Aggie. It doesn't matter. It's not nearly enough damage. He hangs on, but a crate would have been scary. Counts out Cleave is going to pick it up. Rapaz, ele toma crítico ali agora. Ele ia morrer, tá? Porque ia primeiro tirar o debuff do Intimidate e o dano aumentado. Então ele morreria com crítico ali. Deixa eu ver, como melhoraria o Flygon? Terastal, pô, dá Terastal nele. Com Dragon Dance, pronto. Flygon não é tão ruim assim não, tá, gente? Eu cheguei a usar uma época no Sword and Shield. Aqui depende do período mesmo, pô. Se tivesse Flygon na Series 1, ele seria bem melhor. Porque você poderia acertar Dragon Dance nele.
E na Series 1 não tinha no bundle, por exemplo, então... Tinha o Baxcalibur, né? Mas seria a única pressão. Ele só tem que ser lançado numa época favorável pra ele, só isso mesmo. Não acho que ele seja ruim, né? É um Pokémon mediano, né? Não é broken, mas também não é ruim. Porque ele não deu Sucker Punch, porque ele podia ficar tomando play de Spike Shield, eu acho, sei lá. Só quis garantir. Yeah, I mean, the Heat Train did a lot early on, but that was kind of it, right? Where, you know, Rillaboom never really got the chance to get a hold of the Urshifu. Ele podia só estaliar, saca, o Sucker Punch. Mas aí é aquela coisa também, né? Se ele desse catar o Cleave na parede ali, ele ia perder vida. É, só quis terminar logo, sei lá. Does far more damage to Rillaboom, or, you know, Rillaboom I think got the U-turn itself and at least helped with board position, but wasn't really doing any damage. Yeah, did finally get that Grassy Glide knockout, but a little bit too late by the time it occurred. Yeah, it took so long that with one turn. É, ele podia tomar Sword Dance, verdade. Ele podia tomar um Sword Dance também. E aí ele poderia tancar um... Ah, não sei se ele tancava um Sucker Punch, não. Não sei se ele tancava o Sucker Punch, não. Acho que não tancava, não. Era mais seguro mesmo. Mas ele podia ficar tomando Sword Dance, né? Yeah, I was really impressed with the endgame too. You know, I was kind of like honed in on that Landorus, but it's a very King Gambit-based endgame, and we see some changes in the leads here. Xiliang going for his tried and true Iron Bundle lead next to the Sim, o do Zygarde é o melhor golpe ground que tem, certeza. Bom base power em área, ainda pega em voador. Tá aí, ó. Tá aí um buff pro Flygon. Ele aprendeu o golpe Signature do Zygarde. Pronto. Já faria esse Pokémon ficar muito melhor. Mas faz sentido ele aprender isso? Faz, né? Ele não é Ground? Dragão Ground com Levitate. Oh, ele tem Levitate, pô. Dá Terra Poison nele e GG, pô. Olha aí, ó. É só fazer isso, galera. Confia. Terra Poison, Dragon Dance e vai pro abraço. Mano. Yeah, I mean, it does make a big difference, though, right? I mean, there's some potential. I mean, you could try to trade Pokemon, I guess, with Urshifu here. You know, go for like a Tailwind, close combat, and kind of knowing you would get Wild Charge, but not be knocked out with the Focus Sash. It seems way too risky for the way that this match has been played. Likely anticipating a switch instead anyway. It'll be exciting to see what these players do. There is no switch. The other thing I thought of was a potential Rain Dance and then surging strikes into Iron Hands, but he's not a water type anymore. Arriscada essa play, cara, mas isso pode dar uma super vantagem pra ele. Porque ele pode só garantir o Ice Wind aqui e continuar na vantagem na speed. Então ele vai jogar simples aqui, né? Ele vai só dar Fake Out e Ice Wind. Não, pera, por que ele deu Terra Ghost se não tem Fake Out? Ah, Close Combat, né? Ok. Tô tão acostumado com o Shifu Taunt que eu esqueço do Close Combat. Nossa, mas o Fake Out era tão mais safe, né? Tá, ele leva o Shifu aqui, mas... Ou não, não, cara, perigoso ele não levar o Shifu. Porque dá pra cair com a Aquajet aqui. É, não tô gostando muito dessas play não, velho. Sei lá, mano. Tipo, o Luca tá batendo e o Xiliang tá tentando pensar demais numa situação que não tem que pensar, cara. Tipo, deu Terra Ghost ali. Nem precisava desse Terra, na real. Tipo, Fake Out, Ice Wind e tal. Ah, ele deu Double Protect? Eu não vi o turno. Vacilei, então. Tá, entendi. Então. Tava lendo o chat. Mas ainda assim, o Terastal que eu tô discordando, saca? Ou Wild Charge agora, ele podia ter dado Wild Charge. Não entendi. Porque, tipo, se entra o Landorus, ele não daria dano nenhum. Mas ele não ia se arriscar, entendeu?
E o Landers não ia entrar no Ice Wind, pô, não faz sentido. Que a minha discordância não é nem o fake out, a discordância é ele não ter matado o Urshifu, é o Wild Charge. É, eu achei meio zoado. Né? Caiu aqui. ZK, será? Ou ele ainda pode virar ainda? Bora ver. Cadê o Teraston? Esse Urshifu cai pra um fake out? Cai, hein? É, eu não vou dizer que o Teng já perdeu, porque sei lá, mano. Os caras tentam dar umas entregadas às vezes que tudo pode acontecer. Ó, tipo ele não ter dado fake out no Landers agora. Mas será que ele cobriu com o Woodhammer? Vamos ver. Ele tem que punir esse U-turn aí, senão ferrou. Ah, mas aí tem um torneio. Pode até cair, dependendo da build, ele pode até cair pra esse Woodhammer, cara. Porque é 135 de base power ainda. Não, ele deu U-turn. Enfim. Tipo, o U-turn é bom e tal, pivot, legal, mas eu não sei se ele tá nessa situação. Mas é bom, não é uma bad play. Só que assim, como é que ele vai entrar agora? Nossa, ele perdeu o Teraston, velho. E não puniu a entrada ali. Tá batendo fofo. Tá jogando no bate-fofo. E eu gosto muito do Chilean Tang, até torço pra ele, mas eu vou torcer pro Luca acertar esse Black Wind Storm agora, porque eu já quero ver as outras partidas. Porque essa partida foi bem ruim. Eu não gosto de partida assim, eu acho super meme. Então acertou, acabou, pronto, GG. Surrender. Porque tipo, o Terra Ghost pra mim não era nem mid-ground, era só uma play ruim mesmo. Não faz sentido. Tem um Iron Hands na frente ali com o Wide Charge. Tipo. É que tudo bem, se ele caísse, não ia vir um Ice Wind, né? Com Close Combat. Mas ele tinha Focus Sash e tal. Ele tava de Sash? Eu não lembro. É, ele podia tomar um Close Combat, não dá pra julgar 100%, mas sei lá, velho. Achei um pouco complicado aquele Teraston ali. Tipo, quando você tem um Ogerpon num time, cara, tem que pensar muito na hora do Teraston, porque o Tera do Ogerpon é muito forte, pô, é muito forte. Sacar um Teraston assim, tendo um Ogerpon atrás, ainda mais Grass Glide, Sword Dance e tal, é bem complicado, pô. Que ele poderia levar até com... Até o Landorus ele poderia levar com Grass Glide, né? And it takes even more damage actually because it attacks into the spiky shield. So the only damage that was done was by the player that didn't even attack this turn. Yeah, I mean, sometimes defense is the best offense or whatever. And I think maybe never more true than here. On this turn now, geral perdendo vida ali no escudo. Iron Hands is not going to be able to beat that Landorus one-on-one. Ogerpon can deal with Rillaboom here. I think this is looking like a 2-1. Não, tipo, eu entendo, não foi uma super bad play, tipo, ele fez o predict errado. Mas eu tô dizendo ele ter construído essa situação. Tipo, a Ice Wind responde teu Wind e tal, mas... Ele tinha outras formas de lidar com isso, saca?
Mas é 50-50, eu entendo, né? Ou era Close Combat ou era Sun Strikes. Mas, assim, pô, chegaram na quarta de final, né? Foram playsaços. Foram ótimos. É que eu só não gosto de partida assim. Eu não gosto quando a pessoa leva uma matchup que 50-50 perdeu. É uma quarta de final, a gente quer ver um monte de partidaça e tal. Aí eu prefiro que dê logo derrota do que a gente ficar naquela emoção e tal. To finish in the top 4 here in Peoria, he can still hold his head high. Yeah, I mean, 2 trainers, I don't think anybody's surprised to see competing in a semifinal. All right, so here's the replay going into the that crazy turn 1 with the Terra Ghost and neither of the Pokemon getting knocked out. Like, that was just all over the place. Yeah, I mean, that's such a bold read, too. I mean, it's tough to do that. Pior que ele ainda tomou um double protect ali do Ogerpon, né, naquele último turno ali. Se ele não dá esse double... Se ele não dá aquele Spike Shield, ele podia até tentar fazer alguma coisa ali. Com o Rillaboom mais o Iron Hands. Mas ele tá jogando muito bem, né? Ele tá bem sólido. Ele pode ser o campeão também. Qual será a final? A gente tem mais outra semi, né? E aí o Ulisses. O torneio acaba 9 horas, né? Pô, pior que eu já tô querendo que acabe, que eu quero meus Pokémon de volta. Eu nem vi aquele turno 1 de Double Protect, eu nem vi. Tava lendo o chat. Mattering to get Landorus in and out of battle. I think both the damage it was dealing, where it seemed like every battle we see Landorus do more than a Pokemon. Mas assim, gente, só repetindo, não é nem o Terra Ghost, tá? Eu tava falando do Terra, mas não era nem o Terra Ghost. Porque de fato ele podia tomar um Close Combat. Foi a falta do Wild Charge. Esse que eu não entendi. E ainda mais sabendo que ele deu o Double Protect turno 1, tipo. Era um Iron Bundle na frente, tipo, ele não ia jogar o Landorus ali, era um free Wild Charge, entendeu? Era free. Não tinha porque ele jogar o Landorus na frente do Iron Bundle. Então o Terastra é ok, o Terastra é 50-50, ele podia acertar ou errar. A play que eu achei troll ali foi o Wild Charge, pô. Não ter dado o Wild Charge. O Kitakami foi legal no primeiro dia só. Eu confesso pra vocês, no segundo e terceiro dia eu não gostei, mas pelo que eu falei pra vocês, eles não terem liberado os Pokémon de Alola ficou bad. Ficou aquele meta só daquilo que vocês já sabem, porque eu não fugiu daquele do vídeo que eu postei, né? Foi exatamente o que aconteceu ali. For now, that is going to do it for myself and Scott this weekend. We want to thank you, everyone. We'll see you in the lounge when we get to hang out with Sierra, because we're going to have a little fun before we get to the finals. So we're done on the couch at least, but we'll see you over in the lounge. Eu tô com uma vontadezinha de jogar o Regulation E, jogando tryhard e tal. Eu tô com uma vontadezinha, eu vou ver se eu faço em live isso. Porque é melhor em live, porque em vídeo eu teria que postar 3 vídeos por dia, né? Que pra rushar ranqueado tu não pode jogar 1 hora só, tem que jogar 6 horas por dia. Eu tô com uma vontadezinha, eu confesso pra vocês. Tipo, tentar... Eu tô a fim de fazer uma saga assim, de tentar o meu melhor recorde possível na ranqueada. Que lembrando, gente, ranqueada... Eu sei que tem um monte de player que pega top 1 do mundo na ranqueada e tal. Mas isso não conta, tá? Tipo, é legal, pô, bate print, tem que comemorar, é muito legal. Mas não conta, o que conta é tu terminar o mês. É a posição que tu terminou o mês que conta. Entendeu? É o que vai ficar no teu histórico, não se tu pegou top 1 um dia. Isso não fica no histórico. No histórico oficial, que é o Pokéhome que tem esse... Pra quem não sabe, a ranqueada... Os pontos, o teu histórico, tudinho, tu vê no Pokémon Home no celular, né?
Que é o método oficial de ver o teu score. É o ranking que você terminou o mês. Eu tô a fim de rushar isso, entendeu? De conseguir o meu melhor recorde possível no final do mês. Mas vou pensar, cara. Vou ver se eu não tô tiltado. Que ver meu psicológico. Não, eu sei que é difícil, mas é que eu já cheguei bem perto, Matheus. Eu já cheguei bem perto. Na Series 1, 2 vezes eu cheguei bem perto, cara. Mas eu tava super tryhard, né? É que acho que tu conheceu o canal um pouco mais agora, né? Eu era tiltado e tryhard antes. Jogava muito mais, mas eu prefiro agora, feliz e saltitante. Mas quando eu tava na pegada ali, foi bem close, cara. Mas é bem difícil. Por isso que eu não quero, tipo assim, tipo, claro, o limite é o top 1, né? Sempre vai ser um meta atingir, mas eu quero só tentar o máximo possível, tipo... Por exemplo, o cara que termina o mês top 1000 é muito bom. O cara que tá jogando no começo da rank, top 1000 pra ele pode parecer um top qualquer, né? Mas não é, cara. Tenta terminar o mês top 1000 pra tu ver. É difícil pra cacete, cara, pra cacete. Porque tu começa a funilar a pontuação, o matchmaking começa a ficar zoado. Aí tu começa a perder mais do que ganha. Tu tem que, tipo, ganhar 3 vitórias seguidas e perder uma pra poder pontuar. É, tipo... É absurdo. É que o pessoal nunca passou a real... Nunca passou... Tipo, não nunca, né? Mas a maioria das pessoas fazem... Por isso que eu gosto de assistir o Mark VGC, por exemplo. O Master Mark, ele faz isso. Todo mês ele tenta pegar o melhor recorde possível dele. Ele já conseguiu vários recordes bons, assim. Se eu não me engano, ele já chegou a terminar até top 30, se eu não me engano. Porque tem muita gente que engana, assim, né? No início do mês pega um rank altão e tal. E olha, peguei um rank super alto, sou ótimo. Mas não é bem assim, né? O negócio é manter. Não é que engana é uma palavra muito forte também. É que a pessoa, às vezes, só gosta de fazer isso mesmo. Então não é que ela quer enganar. Top 17.000. Não, dá pra mudar os times. Não precisa usar o mesmo Poké, não. Tem uns 50 Pokémon no meta, pô. Desses 50 aí dá pra mesclar bastante coisa. Acho que tem mais de 50 Pokémon no top meta. É por aí. Top meta que eu digo. Ó, tem Dondoso Tatsugiri, já é 2. Mais pelo Commander, né? Aí a gente tem a Flood, Iron Hands, dos Paradoxos, né? E Iron Bundle. Já tem 5. Aí tu pega ali pelo menos o Okidog e o Fizzidipity do Loyal Tree. Ó, já tem 7. Aí 4 Ogepons diferentes, acho que eu vou botar 2 de Água de Fogo. Aí tem um King Gambit, já deu 10, ó. Aí tem o Saluna, as duas, né? Os Salunas. Aí tem Cresselia, tem Hitran, tem Rillaboom. Já foi 15. Tem Pokémon pra caramba, cara, que é bom. Tem o Tornadoes, tem o Landorus, tem o próprio Fenris ainda é bom. Ele não é porque ele não é tão popular que ele é ruim, ele é ótimo ainda. Que mais? Hello everybody and welcome back. We are in the middle of our top 8 cut here in Peoria, Illinois. Tem uma porra de Pokémon que dá pra usar. O Anahilei, pô, ainda, né? Não é top meta Anahilei, mas é um meta ali. Clefairy, Snorlax, vai ter o Komou, Sinistra. Nossa, tem uma porrada de Pokémon, gente. Dá pra montar vários times com só Pokémon top meta. Aí nisso eu vou intercalando, né?
crowning another regional champion this weekend, we will also be granting somebody their invite to compete at the Hawaiian World Championships next summer. É por aí mesmo, de 1800 pra cima a pontuação. É por aí mesmo. Fica entre, na verdade, fica entre 1890 até o máximo de 2000, 2012. Geralmente a pontuação é isso por mês mesmo, dos top players e tal. Eu já cheguei a pegar 1920. Acho que tem a print lá no meu Twitter, né? Tem a print lá no meu Twitter. Mas ele chegou a usar assim, Matheus. Eu assisti a live dele. Até que ele chegou a usar assim. Mas ele pegou top 1 e giveaway. É isso que eu tô falando. O negócio é terminar o mês top 1. Só pegar top 1 não conta. Tipo, não vai ficar no registro que tu foi top 1. Não fica no registro. O que fica é tu terminar a ranqueada top 1. E se eu não me engano, só os japoneses conseguiram isso até agora. Deixa eu ver aqui. We can look at the ogre pond that are remaining standing, and I don't know, I'm seeing a lot of water on the field. I am also. That is going to be the Wellspring Ogre Pond for both James and Jeremy left, but the Hearthflame Ogre Pond left for Luca. But alongside of that, a few other options that we need to talk about. You and I got the King Gambit right, both Jeremy and Luca bringing that pick. We also ended up seeing the Iron Bundle on Shilyang Tang's team. That was really awesome to watch. And Okidoki making an appearance as well as Scott's most likely. Ah, não lembro como é que eu acho. Esse site tem bastante coisa. Yeah, and the other thing to keep in mind as well is just how these teams have faced off against each other. You know, we've seen the Wellspring Ogre Pond face off against the Hearthflame Ogre Pond. We've seen Okidoki, like you just said, try to find its footing. And, you know, I think there's a lot of different team compositions that are represented by these predictions. And even though we didn't see a Sinistra or a Wheezing in Top Cut this weekend, there are still so many opportunities for these Pokemon to succeed, as this is literally the beginning of the Regulation E format. And they were floating around. They were. They haven't had their time to shine just yet, but maybe they will in the future. But we are looking forward to our final two matches of the weekend before we crown that winner. And here's how the bracket has shaken out so far. James, Jeremy, Shilyang, and Luca all able to best their opponents in the top 8 to make it to the top 4 semi-finals, where Luca has moved on already, and now it is up to James Beck or Jeremy Parson to make it through to be our second finalist. Yeah, and this is going to be such an exciting match coming up, as I think James has really predicted the metagame very well coming into this tournament with the team that he brought. Jeremy, on the other hand, bringing, I think, those mainstay Pokemon of the format with a little bit of spice of his own in the form of that King Gambit. But as these trainers are seated, ready to go, let's take a moment quickly to look at James Beck's accomplishments, because he's gotten top 4 at Worlds twice. He won the Latin American International Championships back Nossa, in não tô achando, 2020. cara. And if he wins this regional champion this weekend, that'll mean 4 crowns he has to his name. And this isn't even everything that James has on his accomplishment list. I think it was really tough to actually pick 4 to put on this list. But this is a team that James has brought to the Peoria Regionals. You can see that Wellspring Ogre Pond next to the Hisuian Arcanine, the Tornadus, the Iron Hands, the Urshifu Rapid Strike. Tá it's that Golden Go that has been não é such isso a aqui. centerpiece for his team that has brought him so much success. Nossa, esqueci onde fica, cara. Se alguém achar pra mim aí. No site da Victor Road onde fica só as ranqueadas. Os top 1 de cada ranqueada. Não tô achando. Podia dar CP, né? Alguma premiação, o cara ficar top 1. Pô, é difícil pra caramba. In 2022, but really this is his first regional semi-finalist finish according to the accomplishments on screen. Yeah, this is the farthest that he's got in the tournaments that he's competed in, but he's been so close. É aqui ou é na Play Pokémon? Eu acho que é na Play Pokémon e eu tô trolando. In particular, he's been showcasing why he is a top trainer and a force to be reckoned with. Take a look at his team as well. You can see the King Gambit, one of those Defiant users that we thought would be really popular based on the number of Intimidate users that are currently present in the meta, alongside an
an old favorite, Old Faithful, Fluttermane, Iron Hands as well, one of the more dominant Pokemon, and the Wellspring Ogerpon, the Landorus, and of course that Chi-Yu. I also find it interesting looking at Jeremy's team. You know, one brief point that we brought up earlier was this idea of taking multiple different cores and putting them together on a team. And looking at Jeremy's team, I see the Chi-Yu. Não, é que dá pra ver o histórico. Não, dá pra ver pelo home. É que tem na Victor Road todos que foram desde a Series 1, entendeu? É que eu não tô achando, cara. Não tem aqui um lugar que só clica e vê, saca? Both of these trainers really want to lean into, especially given that they have played each other before in the Swiss rounds earlier today. That was a 2-1 win for James, but this is a close one. This is anybody's game. While James is just a touch favored, it still is going to have to be an all-out brawl for both of these players. So let's get into game number 1 between James and Jeremy. Começou. Ó, o James chegando longe. Ih, mas vai enfrentar o Jeremy agora. O bicho tá bravo. É, depois eu procuro aqui. Eu posso ver no histórico, que eu vi um dia desse no site. Really, James has plenty of options with this lead, and I think that's exactly what he needs to rely on, as Iron Hands and Chi-Yu can hit very, very hard. Well, here's one way to start to ramp up the pressure. That Hisuian Arcanine hitting the field gets that Intimidate drop down to the Iron Hands, and as you mentioned, the Covert Cloak on the Tornadus is free to go for some type of attack. That's why we see the fake out going into the Hisuian Arcanine. Olha, outro Arcanine gigante. Overhit? Será que ele tentou praticar uma troca? Errou! Oh, mas acertou quem ele queria acertar, eu acho, né? Não, ele queria acertar os dois, óbvio. Big difference here, Iron Hands has that Drain Punch, and Hisuian Arcanine does not want to face off against that right now. Even after the Intimidate, that Drain Punch is going to threaten a knockout on that Arcanine, but I think more importantly, bring Iron Hands' own health back up. Boa play, mas tem que acertar o Black Wind. Porque talvez o Iron Hands pode cair aqui, talvez. Mas acho que não cai porque ele tirou o Chi-Yu também, né? Ainda deu Intimidate. É, o James perdeu o Arcanine à toa aqui. Mas ele tá causando bom dano, cara. Ele tá causando bom dano. Aí, Drain Punch. Partida interessante, mas aquele Black Wind Storm errando ali foi um pouco triste, né? Porque ele precisava desse dano no tio. É, tem um Shifu Scarf. Esse time do James aí tá time de vencedor mesmo, cara. O dos dois, né? Tá um time bem parrudo, velho. Só que o James pode sofrer pro teu Wind, né? Tem esse problema ainda. Ele tá de Power Rip. Tem que acertar, né? Quando eu uso esses golpes eu erro. Você tem que usar golpe que acerta. Quando é o James... Pô, ele errou porque ele tem azar. Mas ele vai acertar aqui, viu? Takes a little bit of chip from the U-turn, so at the very least it is removing that particular weakness with the terastallization. But Jeremy gets cara, o James está 13-1. Ele só perdeu um MD3. O maluco tá absurdo. Caraca. So it's possible we're going to see Jeremy's final Pokemon right now. We'll have to wait and see. Jeremy's thinking really hard about this one because this is a very critical choice to get right. The Chi-Yu is going to come in, so Jeremy is making a read that Chi-Yu is going to be safe. Coragem. We also need to see if this Iron Hands is going to be able to survive. It's the Power Whip into the Iron Hands. Ó, acertou. Se sou eu usando e erro, já sabe. Pô, usa... Vai no whip, cara.
Bleakwind Storm. And it's not going to get the speed drop, so at least vai no whip, não erra. going for it. And there is a free switch into the Ogre Pawn on Jeremy's side. That is the fourth and final. It's really interesting to me that Jeremy brought the Chi-Yu without the Flutter Mane nearby, especially knowing just how many water type. E ele veio até com a roupinha da Ogre Pawn. Tá até vestido de Ogre Pawn. Did just re-enter the field. It can pick what attack it wants to use as it's holding choice specs. Once it picks, E engraçado que ele nem precisa do teu Wind, né? Só tá clicando aqui. Overheat like we saw on turn 1, as it's going to get more and more difficult to swap that Pokemon around to drop the special attack. Ele deu teu Wind, na verdade eu não lembro. Acho que ele deu teu Wind, né? Maybe a Heat Wave or a Dark Pulse, depending on if your goal is chip damage or if your goal is putting Pokemon. Nossa, ele não tinha Follow Me, será? Ah, mas ele não praticou a troca também, né? Ih, deu uma olhadinha ali, hein? Ih, ó o crítico. Nossa, foi close demais, cara. Playzaço, hein? Playzaço. Mas eu não entendi. Ah, ele não deu o teu Wind, então, né? Pra ele ter dado esse Spike Shield aí. This match as well. This could be an indication that Jeremy has trained this Chi-Yu so that with the choice specs and the overheat, that could threaten a KO on the Urshifu, which is something that you would not typically expect. The one thing to keep in mind o Landers caiu aqui. Ou ele deu Follow Me. Será que ele tem Follow Me? Não sei, né? Não lembro. Does make sense to swap in your Intimidate user here because otherwise Urshifu is guaranteed to find an attack. It's going to be a double swap. Makes sense that the Chi-Yu would leave the field, reset that overheat drop, and make sure that it can choose something else with the choice scarf. Não. But the surging strikes into the Landers. Foi péssimo. And what a great knockout for James to be able to grab. That does bring Jeremy down to his final. Difícil o James perder aqui, cara. Olha a matchup dele pro do Jeremy. Well, it's not wearing that Hearthflame mask, but it does connect some damage to that Tornadus, which is a good place to start. I think the bigger issue for Jeremy right now is that the Chi-Yu cannot. Ele é Terragrass. Pior que ele não tanca, né? Se ele for Terragrass. É, ainda pode tomar um Black Wind. Pera. O Shifu tá preso no Surging Strikes. Se ele der Hit KO no Tornadoes agora, vai ser X1 de mocinha. É só ele clicar ali. Vai ser X1 de mocinha. Vai ser Power Rip contra Horn Elite. Um que não erra e cura e um que pode errar, mas dá mais dano. Não creio que o Bleakwind Storm não vai dar tanto dano aqui, mas é um dano interessante ainda assim. Ele não precisa matar esse Urshifu aí. VHS com os episódios do anime, eu alugava também, cara. Caramba. Época das locadoras. Ah, não. Aí eu... The fuck, cara? Ah, mas ele ia perder, né? Nossa, mas era melhor tomar um Surging Strikes ainda do que... Tipo, eu entendi que ele ia poder tomar Surging Strikes, que ele deu Terastro e tal, mas... Não era melhor tomar um Surging Strikes de Scarf do que... Bleakwind Storm, talvez? Ou eu tô maluco? Pode ser que eu esteja maluco, claro. Ele não tem Follow Me? Acho que não. Ah, não, ele é Focus Zanet, eu acho, né? Ele não erra, cara, o cara é muito bom. Oh, mas sendo bem sincero, se ele erra esse Power Rip aí, ia dar bronca. Esse Horn Elite ia dar um dano interessante.
interessante, hein? Não sei se ia matar, talvez não fosse matar, não. Ó, o que eu falo pra vocês. O golpe erra, mas olha o base power do golpe. E é o que eu falo pra vocês, se você não usar o golpe que erra que dá hit KO, o teu adversário vai usar e vai acertar, gente. Entendeu? Esse é o ponto, cara. É assim que Pokémon funciona. Se você não usar esse golpe, o outro vai usar e vai acertar e vai ganhar. E tu com certeza não vai dar hit KO nele. Porque Horn Elite eu não matava ali não, só se desse crítico, mas aí também, né? Eu acho que era melhor ter matado o Tornados também, pra não nem ganhar esse teu Wind, né? E o Tornados não tinha Protect, então não entendi. O Urshifu atravessa a parede, mas ele toma o contato do Spike Shield? Acho que sim, né? Eu tinha esse ponto ainda. E aqui ele perdeu e deve ter errado, mas ele perdeu só uma. Se tu usa Magma Storm, essa é a diferença, cara. Tipo, se você tá usando esses golpes e tá acertando, você vai ser campeão, cara. Eu nunca na minha vida vou acertar um Magma Storm, assim como eu nunca acerto Double Protect, mas só, tem que aceitar, tem que aceitar. Cara. Isso que eu falo pra vocês. Ser campeão não é pra mim, cara. Porque o meu adversário vai dar Head Smash, vai acertar e dar crítico. Eu vou dar Head Smash, eu vou errar o Flare Blitz. É o tilt batendo, né? Situation, I think, has a lot of potential for James. If he's worried about fake out, you can possibly switch it out, or you can go for spiky shield and hope that you can get a little bit of chip down on that Iron Hands for making contact. If you think your opponent is going to predict that, you can just go for a big attack. We saw how much damage the power. Ele atravessa. Não, eu sei que ele atravessa proteção, mas ele não toma nem o contato do Spike Shield. Nunca testei isso. And I think that's why Jeremy is keeping that Chi-Yu safe for later. It really wants to be the closing Pokemon in his approach to this matchup. Now, Ogerpon feels really safe to come in here. There's not a whole lot. Segredo é acertar golpe. If you're going to assume that a grass type move is heading the way of Chi-Yu, it's probably pretty unlikely. So very safe to be able to make. Errei até o overhit ontem, né, cara? But it is an instant commit to the Terra from James once again, as we saw in game number 1. So that's going to even boost up its attack. Eu achei ótima essa play do James, mas o James também tá jogando pra caramba, né, cara? Porque ele já punha esse fake out aqui, ó. But the Ivy Cudgel is still able to come out into the Iron Hands, and that Iron Hands has been a big problem. Tomou critão. A great turn 1 read. Deu uma lagadinha aí, galera, foi mal. Tá chovendo muito por aqui. And then you might not have the last Pokemon either on your team in a spot where it can swap in. So Jeremy just has to try. Ah, pode crer, finge que não existe. Então não nem toma contato nem nada, pode crer. Actually gonna be the Landorus Therian, his final Pokemon taking its spot. Pior, né? Os Smeagol com o Protect dos Spydops. Interessante, mesmo. Tá chovendo bastante aqui. Dia todo dia. Could go for the Horn Leech, which looks like such an easy target for that grass type attack, but instead Ogerpon is going to take a little bit of chip damage. And that chip damage will start e agora tem um Urshifu Scar. So just every little bit that you can get on the field, especially on a passive turn where you're opting to protect your Pokemon, really can make a difference in the long term. Urshifu just continuing this revolving door of Pokemon. Going back into its Pokeball in favor of that Hisuian Arcanine once again. Still not super threatened. Landorus, because it is holding that Choice Scarf, just doesn't necessarily deal as much damage output as some of the other Landorus options that we see, like a Choice Band or even a Life Orb. So Hisuian Arcanine not too worried about taking an incoming Rock Slide or something like that. But to stop tomou. E isso aqui provavelmente é um choke, tá? Sem meme.
hoping to connect onto the Ogre Pawn and try to knock it out before it was able to get too much else. Sem meme, isso aqui deu uma vantagem imensa pro James Beak. Tipo, o Landros dele ainda tem... Tá preso no Stopping Tantrum, ok. Não, calma, não foi tanto assim não. Porque tem a pressão do Horn Elite no Arcanine. É, mas ele não vai querer arriscar um Blake Windstorm, né? Tem esse ponto. Ele não vai querer arriscar isso. Yeah, and you knew that Intimidate was also going to help out too. So even if there was a Rock Slide, there's still a way for James to get past that. É, ele vai só bater de boa ali. Talvez leve. Era bem possível porque é um Landorus Scarf, né? Ele depende do Intimidate pra tancar. É, acabou sendo um turno perdido mesmo. Então, GG. Só esperar o James finalizar agora. Pô, será que a gente vai ter o James campeão, cara? Da hora, pô. Sempre chega longe assim, mas agora o canal dele vai bombar. Choke é quando o cara faz uma play que acaba o jogo. Ele choca o jogo, né? Tipo, dá um tim. Sabe aquele final da novela lá que ficava assim, a pessoa parada e tocava a musiquinha lá do oi, 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 oi. É tipo isso. Those super powerful physical type attacks. And also, yeah, okay, maybe you are 4 times weak to water at this point, but it doesn't really matter if you're just gonna hit super hard. The Bleak Wind Snorm connects onto both the Iron Hits and the Chiyu, but both able to hang on. Flinch. So Chiyu able to fire back out a Dark Pulse, and the Wild Charge enough to Flinch, né? Ele acabou de trocar o Pokémon. But the recoil in response, that is going to pior que não ter levado esse Iron Hands aí foi um pouco bad pra ele. Se o Iron Hands cai ali e ele continua com o torneio, seria melhor. Mas aí, tipo... vai fazer o quê, né? Ele só clica o Rock Slide agora e partiu. Ele tem Terastal ainda, né? Se for Terra Ghost, ele tira o Extreme Speed. Mas não, né? Vai clicar Rock Slide. Mas tem que acertar Power Rip, bora ver. Vai acertar? Power Rip não faz contato, eu acho, né? Vai acertar. Oh my goodness. Arriscada essa play, hein? Arriscada essa play, porque ele pode só... Ah, mas ele só tá com a vida cheia com o Augerpon, né? Então, whatever. Tudo faz ele dar o Water Absorb. Porque vai que o Rock Slide não leva, né? Eu acho difícil, cara, mas pode ser. Mas eu acho difícil não levar. Do I really want to go for something else that is going to try to maybe not do as much damage? Plus the follow me gets a chance to come through as well. So ele tem follow me, sim. But water absorb, that is so important here too. It is, and I não levou, foi close. Mas deu o Flint. Nossa, ele precisava muito dessa play, galera. Ele precisava muito dessa play, né? Mas ainda tem um Urshifu Scarf atrás, então... whatever. É que o Urshifu não ia poder dar Close Combat nem Sudden Strikes, né? Ele ia ter que ficar no U-Turn. E Fantasma tanca U-Turn. Tanca inseto, né? É, esse Flint foi péssimo, mas... James jogou melhor. Jamesão campeão, será? A Rosemary tá torcendo pra ele, certeza, que eles são amigos. It is a nice little extra bonus there to power through the end of the game a little bit quicker, but you do have to remember that there was still that Choice Scarf Urshifu in the back of James's party. As soon as one of those two Pokemon got KO'd, he could have just sent that Urshifu out on the field,
locked into close combat and easily picked up a knockout against, well, I guess the Chi-Yu if it hadn't Ghost terrestrialized, but also that Ogre Pawn as well. So a very comfortable endgame for James. I think that Jeremy played that matchup very well, trying to find. E a premiação tá bem boa agora, né, dos regionais, pô. Então ele ficou em quarto ou em terceiro. Acho que ele leva uns $3.500 pra casa. A premiação tá bem mais alta agora. Talvez até mais do que isso, talvez seja uns 5K. He gets a chance to take that as a learning experience, and that is so valuable. You could tell how much better of a handle he had on this matchup heading into this next set. I also find it very telling that both of these trainers had Jeremy knew there. Fez o... Queria ter essa paciência, cara. But I find it very interesting that James Queria ter essa paciência. Ele tomou o flint ali e comemorou, tá vendo? Tem que ser assim, galera. Ser good guy. Those 4 Pokemon were his best win conditions into Jeremy's team. You know, especially given that Jeremy stuck with the same lead, I think for both those games as well, you could tell that there was that previous knowledge coming into play in this top 4 match. Absolutely, and that's so important, and also what also just kind of differentiates James as a top trainer. Like, you saw his list of accomplishments, you've seen what he's been able to do in even just the past year and a half. Jeremy, é que Follow Me também é um turno que tu não tá batendo, né? E tipo, ele podia dar o Follow Me e tomar um outro golpe. Não é tão safe assim, mas é uma opção boa, né? Very soon in the future. 100% agreed. I think that there is a lot of real passion out on the field right now, if you will, for our Pokemon trainers competing. A lot of creativity. You know, that King Gambit in particular on his team is something I'm really excited to see more of in Regulation E, and I'm sure that we'll be seeing Jeremy again. Bom, daqui a pouco a semi, né? Circuit, as he is well on his way to semi e depois finals. And speaking of King Gambit, this does mean that James Beck goes up against Luca Traget in our finals, which Luca has a King Gambit. So it really is soon that we're going to be seeing that King Gambit again. Yeah, it's just going to take a little bit of a break. Maybe get a drink of water, you know, warm up for those sucker punches. You know, maybe do a little like shadow boxing to get ready for the matchup. As it could be a Pokemon to consider, given that there is still that Golden Go in play, but we can leave that breakdown for when our trainers are ready to go. Yeah, absolutely. I cannot wait to see what is in store for this final match. It has been a fantastic weekend of matches so far, and there's still one more right around the corner. So I'm just taking a look at the matchup now. It just looks like a fun one. Just, you know, process it, breathe. Is something that I learned when I was on the Pokemon Go side of things, like a meditating Medicham, perhaps. That is not a Pokemon that is sadly in our format, so maybe sometime in the future, but we are going to take a chance to take a short break. When we come back, we've got the finals of the Peoria Regional Championships. I'ma tell you about the come up, how I learned the game. Every challenge that I faced, how I earned the name. Nobody said that it was easy going for the gold. You gotta take risks, you gotta be bold. But I'm here to run the race, yeah, I'm here to go far. Here to take names, here to be a star. And when I finally make it, I'll be at the top. Best of the best, yeah, I'll be walking where legends are alive. I'll be walking. I'ma be right there by their side. I'll be walking where everyone can see. I'll be walking that I'm the best to ever be. Forging my path, just a matter of time. You better get yours, cause you ain't getting mine. Learned every lesson in the hardest way, but that's the path that I chose, that's the hero's way. Yeah, they said I couldn't do it, but I proved them wrong. At the top of the mountain, right where I belong. And now I finally made it, yeah, I'm at the end. Best of the best, yeah, I'll be walking where legends are alive. I'll be walking. I'ma be right there by their side. I'll be walking where everyone can see. I'll be walking that I'm the best to ever be. I'ma walk the road with pride.
legends are alive. I'ma be right there, just watch me. I'll be walking where everyone can see. I'll be walking, and I'm the best to ever be. I'ma walk the road with pride. I'ma hold my head up high. Make them stop and stare. You can find me there with my finger pointed to the sky. I'll be a legend. Now I'm finally home, here on Victory Road. Victory Road. I'll be a legend. What a weekend we have had in Peoria so far for our second NA Regional Championships of the season. And we are so close to figuring out who is going to be able to claim that title and get their Worlds invite. We got a finals up ahead of us, but thought we would take a couple of minutes to kind of recap the day, talk about these trainers' journeys to get to where they are. That's been really fun, right? I mean, two great players, a little bit different teams, I feel like, made the finals than what we've seen throughout the rest of the day. I wasn't really expecting to get the Tornadus or Shifu mirror given the matches we saw the rest of the week. Yeah, and Riley is going to have some competition, right? After this matchup, someone else will join Riley, and we'll have two trainers in North America that are qualified for the World Championships in Honolulu, and it should be really fun. I think the King Gambit on Luca's side was so crucial for him in top four that I want to see how it matches up against James's team in the finals. It's so interesting with these trainers' teams being able to see how they're built because, of course, absolutely no surprise with Regulation E that we are going to see Ogre Pawn in all its mass glory here, and we're going to be able to see a representation of both going on in the finals. But they have something new and then something old as well. The King Gambit's been around since all last season. Luca was using it all then. And then James swapping over from Flutter into something like that Golden Go. So that's really nice pairings there. Yeah, I think so too. And I think it's interesting that both of them have kind of taken their own takes on the format, playing what's comfortable for them. I think the majority of like what felt like the meta was kind of like the Landorus Rillaboom shuffling stuff, and it winds up being that neither team in the final is using that strategy. Instead, both of them kind of using a little bit more like traditionally offense-based stuff. I don't know if I'd want to play against James back in a battle of Tornaduses. I feel like he's kind of been been a trademark Pokemon of his for a very long time now. But I'm excited to see this. I think it'll be interesting to see what lessons trainers try to take from this particular mix of finalists. Yeah, the amount of championship points that James Beck has earned with the Tornadus on his team, it has to be in the thousands at this point, right? Accrued over all of the seasons. 2019, he ran a Kyogre Tornadus team the entirety of that season, and then 2022 as well when the GS Cup came back, the whole season ran Tornadus again. Here we are in 2023, the 2024 season really, and it's just one of his signature Pokemon at this point. We'll have to see how many Worlds invites cumulative he's gotten in championship points with just Torn by itself here. But looking back even at the journey that these two took, and even just talking about the semifinals matches that we just got to see, I feel like too there was a lot of players that really stepped it up for the event, but these are two trainers that definitely had to be fighting their way right until the end. Of course, Luca right out of the gate going up against last year regional winner in Liang Tang, and great use with this King Gambit. Yeah, I thought he played a really fantastic game here, especially in that first game. It felt like he was really on the back foot for a long time, but he conserved resources. He was able to knock out the opposing Heatran, which has been a really problematic Pokemon for him, and then secured that King Gambit as a great endgame winning condition. It was cool to see, too, where, kind of talked about King Gambit, seemed like a good answer to where the meta was going, and sure enough, it clutched out a game in the semifinals. Yeah, I really feel like, if you ever seen the concept of like Luigi wins by doing absolutely nothing, that's kind of how Luca's King Gambit was in the set. Just switching in, protect, switch out, come in, protect, and then when it was needed the most, that Kowtow Cleave Terra Dark combination was more than enough.
I think that's some of the importance of King Gambit, though, right? Because even if it's not, perpetually dealing damage, if it's out in the field, or at least threatening to be out in the field, it's still something your opponent has to worry about. It limits how frequently you can even select your Intimidate Pokemon, right? Where we didn't see Landorus in the Pokemon tracker there, and I think that's a really valuable attribute. I would be shocked if we don't see drastically more King Gambit next weekend because of success that it's had this weekend. And also you're saying like, oh, the King Gambit does nothing, but right till the very end, but then it still does something. And the pressure and like just the status that it has on the field anyways. King Gambit's putting in its work. Thank you very much. Yeah, I agree. That's exactly what I said. That it was for like 78% of the match. It was sitting there protecting and switching and protecting and switching. And o máximo que dei não começou ainda. It was needed. And it came in clutch. I'm giving King Gambit credit. All right. So we'll have to see then how this King Gambit and Luca Bora fazer a raid desse Duai. As the casters such as Ninguém me ajudou, long list of accomplishments Ninguém me ajudou, here, and making great use of this team, of course. The signature Torn aside, and his Union Arcanine as well. It's just a Pokemon that has really seen a lot of use in the meta, and being able to 2-0 his opponent to get to the finals. Sem ficar no quase. Igual o Cybertron. É o mal de YouTube, cara. Se abrir um canal, esquece. Nossa, esse Urshifu não ter morrido aqui, cara, foi muito close, velho. Se ele morre aqui, o James estaria numa situação bem ruim, velho. Yeah, I think the Hisuian Arcanine is really fascinating. It's kind of like if Landorus' Rock Slide just did more damage, right? You have the Intimidate, same type of attack bonus on the Rock Slide as well. And I think his this combination with the Ogerpon Wellspring form and Power Whip instead of maybe Ivy Cudgel, Grassy Glide, or even just any other move they want, it's risky, but when it hits, which we've seen James Beck actually miss a lot of Power Whips recently, so I'm surprised he brought this attack with him. It does way more damage. I do think that's kind of an interesting consideration, right? Like the first time when we saw that, I was like, oh man, a mesinha ali, ó. Sorrisinho maroto, Slowpoke confuso, sai daqui confuso, Bidoof. Só os Pokémon cara estranha. Extra damage can matter sometimes, and even though not having like the healing effect or the extra damage and accuracy from Woodhammer, Power Up definitely has its place. Pô, pior que eu ainda acho o Turco super bom, cara. E eu ainda acho que ainda é super bom ainda no Regulation aí. Ó, esqueci de falar do Turco também. Thank you so much, Sierra, Joe, and Scott, for setting the stage for this finals of the Peoria Regional Championships. My name is Rosemary Kelly, and I'm joined by Gabby Snyder to walk you through this next and final match of our stream between James Beck and Luca Traegett, who are both on the cusp of being able to claim that regional champion title. And it's smiles all around for both these trainers who have made their way down victory road to this final stage. James is no stranger to this part of the competition, having won 3 regional championships already in the past, getting top 4 at Worlds a couple of times, and has done a fantastic job of showcasing some of the great new tools in the Teal Mask DLC, in addition to the Golden Go. Esses vão torcer pro Arcanine. Yeah, that Wellspring Ogerpon has been such a force to be reckoned with across all of our trainers in this competition, but Luca é meio novo também, né, o Luca, ó. Pô, ver ele, acho que ele começou nessa geração, né? É o histórico dele ali, ó. Porque às vezes a pessoa jogava, tipo, por exemplo, pô, jogo desde a 5ª. Mas tu não vai ver minha história aqui, porque eu não jogava regional, né? Até porque não tinha no Brasil, né? O Brasil só foi ter esse ano. Mas apesar de ter 1 milhão de regional nos Estados Unidos desde sempre, e de fato desde sempre, ele talvez, pode ser que nunca jogou regional, mas já jogava VGC e tal. Mas enfim, oficialmente é novo. Nós, Jonathan. O time do James leva uma vantagem.
Isso é final ou semifinal? É final já, né? Já é final, tá achando que era semifinal, pô, nada a ver. Finals! Quem será que já tá no Mundial? Quem será? Exactly. We saw James face off against another King Gambit user in top 4. And guess what? The Golden Go was just nowhere to be seen. He did still bring his Intimidate user, that Hisuian Arcanine, which did run the threat of activating the Defiant ability. But interestingly enough, his opponent also left the King Gambit behind. And knowing that he has the Urshifu, knowing that the Ogerpon as well can hit so hard, I don't think it's easy for Luca to lock into that King Gambit as we go into this game number 1. Well, especially because James has access to the Iron Hands. Those Drain Punches have been so powerful, and these Iron Hands just so tanky and not easy to take down. So that King Gambit does not have nearly as comfortable E os times estão bem. Regulation D com Ogerpon, né? Pô, sabe o que é um problema aqui? É que, tipo, o Intimidate do James Beck não bota tanta pressão no... Quer dizer, o King Gambit não bota tanta pressão no Intimidate do James Beck. Porque o King Gambit bota mais pressão em Landers, né? Porque Landers fica dando pivô e tal. Tipo, se o Arcanine entrar, ele pode só clicar botão ali. E se ele não acertar o lead ali com o King Gambit, o Arcanine não vai ficar dando pivot, né? Não é tão simples. Então, resumindo, acho que ele nem vai trazer o King Gambit. O time do James parece ter uma matchup mais interessante, entendeu? É um pouco mais fácil de jogar. Rapaz. Vai vir agressivão. Lembrando que ele é Scarf, né? O que o Luca pode fazer pra responder esse Urshifu é usar... Ah, mas nem o Landers Scarf passa ele, né? É tentar o Terra Blast Fly e matar, mas ele dá Terra Water também. Entra um King Gambit aqui pra tancar? Tornados. Caiu do mesmo jeito. Ou ele é o Rocky Helmet? Eu achei estranho não começar de Tornados, né? Sendo que tem um Urshifu Scarf no... Ou talvez ele pensou que era muito óbvio. Mas o Tornados caiu aqui, não vai tancar não. Dá pra ir tancar? Até dá, depende de quanto speed o James investiu no Urshifu dele. Ele tem bastante HP, né? Não é tanto HP assim, mas até que tem. Ah, ele pode tancar sim. Ele tá com menos dano e tal. Porque se fosse um Urshifu mais agressivo... Ah, tem Barry, né? Não caía de qualquer forma. Ok. Ok. Ele conhecia o time dele. Eu não sabia que tinha Barry também. Conhecia o time dele. Mas aí a vantagem de usar Power Rip. Por isso que o James está de Power. Porque Honey Elite não pune muito essa troca, né? Ele ainda é Grass Glide também. Se eu não me engano, ele é Grass Glide. Mas ele pode dar Sword Dance aqui, né? Ele não precisa dar Tailwind aqui. Ele vai ter que arriscar. É uma final, é difícil. Mas... se ele dá Tailwind nesse Iron Hands, ou se ele dá Intimidate no Iron Hands e buffa Sword Dance, ele tá super bem aqui. Porque a entrada da Ogerpon dele deixa o jogo um pouco mais... dá mais Tornados ainda, tipo, ele fica menos agressivo, entendeu? E não adianta ele dar Tailwind aqui, sendo que o James tem Tailwind também, então... Eu acho que ele não vai dar Sword Dance. Ele precisava do Sword Dance aqui, velho, na minha opinião.
Só se ele levar. Se ele levar o Tornadoes com um hit, aí foi uma ótima play. Mas GG. Tinha que ser Ivy Cudgel. Tinha que ser Ivy Cudgel. Tipo, quando o seu adversário tá com uma vantagem na matchup, você tem que arriscar, cara. Senão... você vai virar o jogo, né? Porque se ele leva o Tornadoes aqui, ele vira o jogo. Ele só clica o botão. O Sword Dance é só se ele não tivesse Tornadoes. Eu pensei que ele tinha clicado no Augerpon de água. Mas foi o Tornadoes. But you don't necessarily want to send Fluttermane out onto the field. It's not a bulky Pokémon. You don't want to risk it taking damage. I think that's exactly interessante isso aqui, porque se tiver um duelo de Tailwind, o Tailwind dele acaba depois. Só que ele pode tomar um Taunt. Será que ele tem mais speed? Ele não vai ter mais speed, porque o James está no Tailwind. E o Wild Charge foi no Augerpon, então... esse jogo aqui, ó... dificilmente não vai ser GG, tá, galera? O James só peça entregar o jogo. Mas eu... sou o Luca do Surrender. Tô com fome, galera. Tô com fome. Estou com fome, já tô 6 horas aqui. Tem uma boa switch ainda, né? Tem a Fluttermane, ok. A Fluttermane pode ser mais rápida ainda que o Arrowhands. A gente não sabe a build dele. Se o Augerpon é... isso aqui voltou ele pro jogo. Tem jogo ainda, não tem que dar surrender não. Eu tô com fome, cara. Surrender. Eu não tinha visto o Heavy Slam, não tinha visto. Surrender. Damage is now off the field for Luca. You know, it makes sense to click Heavy Slam there, though, because even if it is still that Tornadoes on the field, it's taken so much damage. It's possible that would have been a knockout anyways. You don't risk taking recoil. Ainda tem como resetar o taunt, né? Ainda tem como resetar o taunt. Mas vocês entendem que numa final você tem que pescar alguma vantagem? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas... se um dia você estiver numa final, tenta pescar uma vantagem. Tenho ideia que é uma final. O jogador na tua frente, ele é o melhor, um dos melhores do torneio. Então, você precisa predicar uma play dele, cara. E não é nem um hard predict, né? Mas é um... tipo, ele podia ter levado o Tornadoes ali. Se ele leva o Tornadoes no Ivy Cudgel, ele ficaria super bem. Ainda mais que o Oshi foi a condição de vitória do James. O James não podia arriscar tomar esse Horn Elite e ter o Wind, saca? Ele não podia arriscar isso. So if this is enough to be able to knock out this Tornadoes, now the Tailwind is off the board for James too. Down to his final 2 Pokemon here, which we know is the Urshifu. Mas ele tomou taunt, né? Ainda pode vencer ainda, cara. Ainda pode vencer. Que ele vai dar Spike Shield e tirar o Tornadoes, né? Só que aí... dá pra ele vencer ainda, mas é... como é que ele vai dar hit KO nesse Urshifu? Não sei se ele dá hit KO. Acho que dá, né? Ele aumentou o ataque dele. Talvez dê, sim. Ele tomou taunt, eu nem vi, tomou, né? Então ele vai ter que jogar simples aqui. Proteger e conseguir o teu Wind. Ele não pode proteger, né? Ele não pode proteger. É um Urshifu. Ele não pode proteger. Eu esqueço disso. E ele deu Follow Me ainda. Tá vendo como se ele tivesse punido com a Ivy Cudgel ou o Tornadoes, teria sido outro jogo? Faltou um pouco disso. Tipo, deu Terastal, cara. Vai pra cima, velho. Não é fácil na frente de James Beak predicar uma troca e tal, eu sei, mas... tem que tentar, velho.
Mas assim, ele tem a chance de talvez... ele tem a chance de dar crítico no Close Combat. Ele vai ter que dar crítico no Close Combat. It is not running the choice scarf like James's own Urshifu, it's running focus sash. So that sash has been broken, but it can choose to change its moves and crítico levava, mas ele pode errar o Power Rip também, né? Nossa, ele sabia que ia tomar Close Combat, por que ele não deu Ivy Cudgel, talvez, né? Acho que a Ivy Cudgel era muito mais seguro. Faltou malícia? Tem que ter, cara, é uma final. É super difícil, mas tem que ter, velho. Tá, acertou. Power Rip é 85, né? É possível acertar. Pô, não acertou esse Wind, mas na mão de um bom player é possível. We've seen most of the Ogrepon here this weekend run Ivy Cudgel, as it is one of the best new moves released in the DLC, alongside of Spiky Shield, maybe a Follow Me, maybe a Horn Leech, but Power Whip is high risk, high reward. It does more. Mas Hydro Pump falaram pra mim que tava 80. Não era 85 a Hydro Pump? Esse predict aqui foi lindo também. Ó, vocês viram que como o James fez isso? Ele fez um predict ali. Ele deu um Heavy Slam e tal. E o Wide Charge não era certeza que levava, né? Well, you made a great call though, right? Heavy Slam was just a perfect option in that particular instance because jogar bem ele sempre joga, mas tem isso também, de você estar no seu dia, não errar os golpes. Wow, are you in a good spot for the rest of the game? So James just so heavily able to swing that momentum in his favor, and it's not like Luca has a terribly bad matchup with this either. That Hearthblade Hydro 80, né? É mais difícil. To be able to put into the right position to deal with the Wellspring Ogrepon as well as the Urshifu on James's side, but he was still confident enough in that pick to be able to bring it. I also find it very interesting that James's ele tá na cadeira rebaixada. Towards that end game were his two water type Pokemon, recognizing that the Hearthblade Ogrepon was kind of stuck out on the field. You know, it felt like Luca couldn't really swap that Pokemon around as much as he would have liked, largely due to how the Fluttermane was KO'd so quickly, and I think also largely due to the fact that he didn't have his bulkier Pokemon available to him. You know, looking at his overall team composition, you know, the Landorus would love to be able to U-turn in and out of the field to get those Intimidates. The King Gambit as well tends to be a little bit more naturally bulky Vou pro IC. other Pokemon on his team. A chance é alta. Neither of those Pokemon available to Luca at that point in time. I think it was very safe Eu não vou confirmar ainda porque tem alguns fatores externos. Talvez não dê pra ir. Mas a chance é alta, a chance é alta. Provavelmente eu vou, sim. Final turn looks a little bit differently if Luca does go for something like the Spiky Shield instead. If you are anticipating the Urshifu trying to target that down, then maybe you just E se eu for, vou dar trabalho. Eu vou pra encher o saco. Like an Aqua Jet might be able to just kind of pick it up or just some sort of extra damage from your faster Pokemon now that Tailwind is active. Yeah, there were certainly options for him in that end game, and I think tough to call. It's so tough to call indeed. I think that you really, at that point in time, you're playing James's own game, and that can be very intimidating. I mean, James is one of the most decorated Pokemon players who competed here this weekend, and, you know, staring him down in the finals with the pressure on you, not only just for this one particular match, but really the whole tournament has built up to this moment. I think it's very easy to sort of lose track of those more minute win conditions, those little bits of chip damage that you need in order to lock in those knockouts for your other Pokemon. Eu falei, ó, perdi porque a minha tela piscou aqui. In between games, and you do have a moment to breathe, to meditate, like we were just saying before the break, and really you need to take every single opportunity to ground yourself, as, you know, game 2 is a fresh start. You didn't win game number 1, but you can certainly come back game number 2 and then win game number 3 to still win that championship title. Absolutely. And so you know both players are going to be thinking very critically about these next leads. Do we see the run back? Is James confident enough in that strategy? He did decide to leave the Golden Go at home, which is something that we saw him do in that top 4 set. There's so many different threats.
And also just Arcanine just not feeling quite good into this either. Just in case Luca, for some reason, decides to bring that King Gambit, things could get very out of hand very quickly if the right pieces of your puzzle aren't in front of that King Gambit to take it out. But it looks like we are about ready to get into this game number 2 of the finals of the Peoria Regional Championships. James Beck is up 1-0 over Luca Traget, but Luca needs to win this next game to get back into things. Let's go ahead and get into game. Well, if there's one way to start the game off on the right foot, it is with the Ogerpon and the Tornadus on Luca's side of the field. James opting for the same lead that we saw from him in game number 1. Luca tá nervosão. Os dois estão, cara. Só demonstram de forma diferente. Mas eu creio que o James deve estar um pouco mais nervoso ainda, porque, tipo... Ele é um pouco mais conhecido e faz muito tempo que ele bate na trave e não ganha, né? Então... Sabe aquela pressão, assim, de histórico, né? Tem um histórico e tal a zelar e eu preciso desencantar isso, toda vez bato na trave e tal. Não é toda vez, assim, mas... Eu não lembro do último torneio que ele ganhou, cara. Mas eu lembro de muito torneio que ele chegou longe, sabe? Ele é bem consistente, mas falta aquele ser campeão, né? E vai ser bom pro canal dele também, tipo, o canal dele é muito bom, tá crescendo e tal, mas eu creio que dá um boom bem maior lá nos Estados Unidos. In case you were worried about the fake out like you were saying. But now Ogerpon is just able to go for the Horn Leech. Would have been a nice target if that was still the Urshifu, but at the very least, this Tornadus gets protected from this wild charge. So a really good turn here for both trainers. And now we get a really interesting interaction here because we have not seen both of these Tornadus have the opportunity to move. Ele tá pescando, tá tentando pescar muito esse Hornite no Urshifu, cara. É o que eu falei, tipo, ele não tá fazendo as plays pra tentar ser campeão, cara. Porque isso não é predict, tipo, você tá batendo grama no Pokémon de água. Eu sei que isso dá uma super vantagem pra ele, mas ele precisa pescar um choke aqui, cara. Ele precisa pescar uma vantagem. Era só ele ter amassado esse torneio, saca? Ele tem que dar Terastor e Ivy Cudgel, entendeu? E dane-se, velho. Mas ele tem uma certa vantagem aqui ainda assim. Só que aí ele vai... Terra Poison? Por quê? Ah, é o dele que é Terra Poison. Interessante, interessante. E aí o James sabe que duelar... Não, calma. What? Agora ele pescou uma play, ó. Agora ele pescou uma play. Porque o que o James fez? Ele tentou... Provavelmente o Luca não tem... Ah, ele tanca ainda assim, né? Ok. Nossa, o James tá jogando demais, cara. Mas é que ele sabe que o Pokémon dele resiste e tal. Então... Tá, essa partida tá bem melhor, mas vocês percebem como se ele tivesse levado o Landorus do James, ele estaria numa vantagem gigante aqui. Tipo, se o James fica com o Urshifu, ok. Eu sei que Honey Lead é uma jogada mais mid-ground, mas vocês estão entendendo, né? Tipo, uma final você vai ter que pescar um choke do seu adversário, cara. Ainda mais estando atrás, entendeu? Mas é muito difícil, muito difícil. Será que não era um Free Sword Dance aqui? Ah, o problema é que o Urshifu é Scarf, então ele conseguiu botar Tailwind e Chuva. O James tá numa situação sensacional aqui. Sensacional, porque eu não creio que o Blake Windstorm leva. Ah, ele não tem Sword Dance? Ele é como então? Acho que ele tem sim, não tem? Acho que ele tem sim, BG. Não lembro o set dele. Ah, ele tem Follow Me, verdade, ele tem Follow Me, verdade, a gente viu. Tá certo. Ele não tem Sword Dance. Né? É que foi tanto Ogerpon hoje, né? Que...
Difícil lembrar de todos. Agora que veio o teu indie dele. E aí vem quem? Ok. Mas olha o dano que ele tomou, cara. E se o Iron Hands acertar o lado aqui, ferrou. Pera, não era melhor ele ter... Não era melhor ele ter dado Black Wind Storm? Que ele pode só perder o Shifu. É. Ele poderia dar o teu indie depois. Tipo, parece que eu tô falando uma play... Ah, agora que aconteceu, dá pra fazer. Não é isso, é que tipo, é um Shifu, cara. Ele não tem... Ele não tem especial defesa, entendeu? E outra... Ele vai perder na speed do mesmo jeito. Hoje foi a Scarf. É que assim, se ele estaliar mais 2 turnos, ele passa, né? Ele fica mais rápido. Mas como é que ele vai estaliar isso? O Ogepon tanca eu acho difícil, hein? Acho bem difícil o Ogepon tancar aqui. E o Iron Hands não caiu. O Iron Hands não caiu. Isso foi péssimo. E a Fluttermane cai aqui, GG. É, não entendi, velho. Não entendi. Mas o Iron Hands caía com essa vida? Acho que sim, né? Um Black Wind Storm? Talvez sim. Ele podia dar drop, por exemplo. Ele podia arriscar isso. Porque o James deu o teu indie, não deu? Então ainda tá teu indie ainda. É, ele vai precisar de um drop, cara. Ele vai precisar de um drop pra vencer isso aqui. Será que ele predicou a troca? Não. É, não tinha porquê também. Se ele der um drop no Black Wind Storm, porque eu acho que o James tem mais um turno, não tem? Não foi One Hit KO, pô. Foi 3 hit KO. E deu 3 hits ali, pô. Nossa, 0 de dano, horrível. Mas conseguiu o drop. Ele precisava desse drop. E o Iron Hands cai aqui. Só que ele tem um Pokémon de água na chuva. Ivy Cud ou a Fluttermane cai. E a Flutter vai ter que dar Dazzling, né? Na real, esse Iron Hands morrer foi ruim. É, GG. James, campeão. Duvido muito que tanque isso aqui. Nem crítico leva também. Nem crítico levava. E agora? Porretada do mal. O Zimmer vai chorar, aquela amiga dele. Legal ele ser campeão, gostei, pô. Foi legal. Ele é um carinha legal na comunidade internacional. Depois de tudo que ele sofreu lá no Mundial, né, cara? Vocês viram a história dele? Ele sofreu pra caramba no Mundial lá. Trollaram ele, teve que pegar umas 7 filas. Chegou todo suado lá, cansado, no meio da partida dele. Mas tá aí, ó. Uma lição pro Emílio Forbes, cara. Uma lição de superação. Mas foi uma boa final, porque tipo... Ele não fez os predicts. Ele não fez os hard predicts, né? Tipo, ele não deu o Ivy Cud ou Conterasta logo pra pescar um choke. O James tentou mais, entendeu? Mas, cara, isso é difícil pra cacete, tá, gente? Tô falando aqui. Porque eu já assisti... Eu numa final não ia nem chegar na final. Eu tô falando porque eu já assisti muitas finais. Eu sei que pra ganhar uma final, assistindo aqui sem adrenalina, sem o nervosismo, e contra o nível do adversário que ele tinha que fazer esses hard predict, cara.
Ele tinha que fazer isso, entendeu? Ele não fez, mas não é fácil, eu sei. Bring that speed control a little bit later on to have that defensive positioning to sort of make these plays a little bit easier to get all this damage to add up, but unfortunately it just was. E pior que se o Iron Hands não morre aqui, ele podia ganhar, porque ia passar a chuva. Ele ganhava de fato, ele perdeu porque o Iron Hands caiu. Então, ou ele levava o Iron Hands antes, ou o Iron Hands não caía. Mas ficou no meio termo. Não, pois é, o Bic jogou muito e tentou mais, entendeu? Ele tentou mais, porque também não é fácil trocar o Urshifu e colocar o Tornadoes na frente do Guerpão de Fogo, entendeu? Tipo, ele tentou e o cara não tentou. Foi isso, essa foi a diferença. O James é um pouco mais experiente também, né? Tipo, ele deve ter mais psicológico pra fazer isso. Mas imagina o quão difícil é numa final tu clicar um golpe de fogo no Urshifu de água. Entendeu? Não é fácil, mas é como eu falei, ele não pode sacar o Urshifu dele também. Ele não podia arriscar o Urshifu no ter um Indie Horn Elite crítico. Que tinha que ser crítico pra levar. Ou Horn Elite com Terasto, aí levava, porque ele ganhava ataque. Só que é uma final, né? Não é fácil pensar nisso. Mas ganha quem faz. Mas foi uma partidaça, pô. Foi bom o jogo. Foi ruim, não. Bom, foi isso, gente. Obrigado por hoje. Gostei, cara. Esse regional foi legal, tá? Mas eu espero que no próximo regional tenha... E acho que já é semana que vem, tá? Semana que vem já tem outro regional. Eu espero encontrar um pouco mais de respostas, assim. Eu gostei de ver mais o Salu nas Blood Moon. Apesar de eu ainda não gostar desse Pokémon, acho ele desnecessário. Achei forçada a criação dele. Mas ele em campo é interessante. Então, pra mim foi um ponto positivo. Ver o Salu na Blood Moon jogando em alto nível e tal. Mas acho que dá pra encontrar... Acho que tinha que ter mais Worry Moon, saca? Eu senti falta de alguns Pokémon nesse regional. Mas talvez no próximo tenha mais. Eu queria mais... Teve Baxcalibur, mas não teve... Teve só 2 times, eu acho, de Baxcalibur. Ninetales também, eu tô sentindo mais falta disso. O problema é que a Ninetales toma outspeed do Guerpão de Fogo. Tipo, esse é o problema, mas... Dá pra você botar um fake out do lado, né? Mas é isso, gente. Valeu. E até amanhã. Beleza? Falou!